Então eu falava que o ritmo caiu um pouquinho e que o Flamengo, se pisar no acelerador, é jogo ruim para o Corinthians, né? O Corinthians estava aí respirando um pouquinho mais, o Flamengo colocou velocidade de novo, já quase chegou ao gol. Varela pela direita, vem Flamengo para Gerson, ganhou a liga de fundo, tenta finta, bola fora. Escanteio para o Flamengo, Bruno. Do lado direito, pelos lados do campo, o Flamengo chega com muita velocidade e consegue chegar bem, Oscar. Escanteio Mengão, lado direito. Eu diria para você que o Flamengo chega bem no lado direito, bem do lado esquerdo, bem pelo meio, bem pela meia direita, bem pela meia esquerda, bem pelo comando do ataque. Tá uma peneira ali, não tá não, Dudziak? Eu tô exagerando. Não está exagerando não, mas já foi pior, isso que eu digo. Lá na direita, escanteio para o Flamengo bater, placar de 1-0 para o Flamengo, 41-40. Primeiro tempo de jogo no Maracanã. Futebol Globo CBN tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. 1-0, Flamengo, escanteio na ponta direita. De La Cruz vai bater, é ele, né, Bruno? É ele, o uruguaio do Mengão. De La Cruz, todo mundo na boca do gol. Cruza, sobe para cortar, Gustavo Hugo tira, bola fora. Lateral para o Flamengo aqui na direita no ataque. Valnei Costa tá ouvindo a gente. Ricardo Bugim. Junto com o Valnei, radinho ligado. Obrigado, gente. Lá vem Flamengo, Varela, cruza na grande área. Bidon afasta. Corta para o Corinthians, o Wesley tentou, rebote já perde. Rebote do Flamengo, dominou De La Cruz, tocou para Gerson, ajeitou para Lohan, Lohan volta para Gerson, Gerson domina, bem à direita, mudou o jogo da esquerda para Ayrton, canhotinha, longe do gol. Tiro de meta para o Corinthians, Bruno. Sem qualquer direção, né, Oscar? O Flamengo que está 2 jogos sem vencer, está pressionado neste momento, muito por conta do trabalho do técnico Tite. Ontem teve protesto. Tá vencendo, tá 1-0 para o Mengão, entramos na reta final do primeiro tempo. Futebol Globo CBN, tem jogo. Estúdio CBN, de segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, em 99,1 FM. Flamengo tira, bola com o Fabrício Bruno pro goleiro, Rossi pega na defesa, na esquerda para Ayrton Lucas. Lá na canhota do Minas, sai jogando ali pelo meio, o Alan. Recebe o camisa número 21 do Flamengo. Romero vai para cima. Outra vez da esquerda. Recebe Ayrton Lucas, recua para o zagueiro Léo Pereira, para Rossi, o goleiro, pelo alto aqui na direita para Varela. Varela domina campo de defesa, mas já pertinho também que divide o gramado. Toca a bola pela linha para Lohan, Lohan para Gerson, Gerson volta aqui na ponta direita, Lohan. Camisa número 19, com Gerson dominou pela linha direita, procura o time lá no ataque, tá tudo marcado. Demora para fazer o passe e recua. De La Cruz, na grande rua, domina para o Flamengo. Ajeita a bola curta pela direita para Alan, Alan volta um pouquinho, Alan recua, toca a bola para Fabrício Bruno, para Léo Pereira, para Fabrício domina, sai para o jogo, acha espaço aqui na direita, leva para ataque, mete para Varela de primeira, tocou pela amiga, Lohan dominou, tentou Gerson, não deu. Gustavo Henrique tira para o Corinthians, para Hugo, devolve lá para o ataque, só devolve o Flamengo, tira, rebote, voltou do Paulinho, para Wesley, acionado como ele gosta agora, domina pela ponta esquerda, encarou a marcação, Varela volta para marcar, Wesley está na grande área, pedalou, levou o primeiro, cruzou, fechado, tira o Flamengo. Jogada perigosa do Corinthians, há muito tempo o Timão não aparecia no jogo. Só lançar o Wesley que o Timão aparece, hein, Bruno? É, Oscar, porque no 1 contra 1 ele tem o drible, a velocidade, passou pelo primeiro marcador e cruzou o rasteiro. Vem o Corinthians. Escanteio batido, bola curta de volta para o Wesley, cruzamento na área, toque de cabeça, cruza todo o gol do Flamengo, Varela tira. Mais 3. Lança para fora de jogo de qualquer jeito, é bola para o Timão aqui na esquerda. Mais 3 de jogo, finalzinho do primeiro tempo, 1-0 Flamengo. Bola para o Wesley, dominou pela ponta esquerda, encarou a marcação, já faz a finta, vem para a meia, voltou para a ponta, escapou 2 vezes do Cebolinha, falta do Cebolinha. Ninguém segura o Wesley, gente. O Corinthians tem que pegar toda a bola e jogar para o Wesley. Eu estou exagerando, eu sei do dia que é só uma leitura de locutor, não. Sabe como é, né, do Dziak? Não, mas eu concordo com você. E acho até que o plano de jogo é esse. Mas o Corinthians ficou tão pouco com a bola, não teve assim, passes consecutivos, né? Que nem essa parte da estratégia, jogar no Wesley, estava dando. Agora conseguiu 2 vezes e conseguiu 2 bons lances.
Falta pela esquerda para o Corinthians bater. 45 minutos e 40 segundos do primeiro tempo. Placar de 1-0 para o Flamengo aqui no Maracanã. Gol marcado pelo Pedro. Um belo gol. Tá pronto para bater falta. O timão lá pela esquerda. Flamengo volta na marcação do finalzinho do primeiro tempo. 46. Vai até 48 aqui. Tem mais 2 minutos de jogo. Grandalhões da grande área. Grandalhões lá na área. Pronto para bater falta o Corinthians. Paulinho tá perto da bola. Carro também. Carro. Canhotinha levantou. Tiro, Pedro. Rebote e volta para o Corinthians. Bola tocada lá para a grande área. Rossi sai do gol. Sai, tá na mão do goleiro. Bruno. Ficou no alto com o goleirão do Flamengo, que tem pressa, Oscar. Bola tocada pela esquerda para Ayrton Lucas. Leva lá pela canhota no ataque. Bota velocidade. Sai da ponta. Vai para Meiga. Ajeitou ali pelo meio para Tela Cruz. Enfiou para Pedro na área. Bate Carlos Miguel. Faz a defesa. Pedro caído. Timão sai jogando. Romero lançado na direita. Dá a volta. Faz a finta e perde. Rebote do Corinthians, volta aqui pelo meio. Gardomiro, o juiz pega a falta em cima do Romero. É bola para o Corinthians na metade do campo. Jogo tá parado. Bruno. Eu não sei se ele marcou a falta a favor do Corinthians, porque na sequência o Alan tromba com ele e fica pedindo falta. Mas há pouco o Pedro teve uma grande chance, pegou de bico, foi no meio do gol, fácil defesa do Carlos Miguel. E na sequência o Pedro já ficou caído, Oscar, pedindo a entrada dos médicos. Jogo paralisado, vai demorar um pouquinho para terminar esse primeiro tempo. Placar de 1-0, o Flamengo ganha o jogo aqui. Estamos com 47 minutos, teoricamente mais um de jogo. E fechou o tempo, gente. O Romero foi lá, queria falta, pediu desculpas, não aceitaram desculpa. Agora o De La Cruz está tentando pegar o Romero. O Pedro está caído lá na frente, longe dessa confusão que é no meio do campo. O jogo está parado. O Romero, depois de caído, ele atingiu o adversário, por isso essa confusão, né, Bruno? É isso, Oscar. O Alan vem por baixo, vem numa trombada forte. Ele recupera a bola, só que na sequência o Romero, que já estava caindo, não gostou e deixou o pé. Mas não acerta do jeito que o Alan caiu e está no gramado, porque tem um árbitro de vídeo, Oscar. Mas jogo paralisado, o clima quente no Maracanã, não só o clima, a temperatura também, Oscar. Placar de 1-0 para o Flamengo. Pedro marcou que é só 48. Tá com o juiz a partir de agora. Deve dar mais 2 minutinhos aí, porque muita paralisação durante o tempo de acréscimo aqui no Rio. Falta lá pela direita no ataque. O juiz está pegando falta para o Corinthians exatamente na metade do campo. Daqui a pouquinho tem o jogo do Santos. Manaus já vai começar, Vinícius. Já a bola rola, Oscar Ulisses, na Arena da Amazônia para Amazonas e Santos e a 4ª rodada da Série B. Santos não perdeu até agora, né, Vinícius? 100% de aproveitamento, Oscar Ulisses, e realizando bons jogos. Pois é, Santos e Amazonas, daqui a pouquinho, Vinícius Moura dá o recado aqui na CBN. Todo o segundo tempo do jogo do Santos aqui para você que está ligado na CBN. Da metade do campo, eu não sei o que o juiz marcou, se falta para o Flamengo ou para o Corinthians. Acho que foi para o Corinthians, viu, Bruno? Eu também acho que sim, viu, Oscar? E olhando para o tempo acrescido, os 3 que ele tinha prometido já foram. Agora aguardando se vai ter mais 1 ou 2, estamos chegando aos 49, Oscar. E a confusão já parou esse jogo aqui por 2 minutos, pelo menos. É isso, tá batendo o reloginho, foi parado lá aos 47, 49 agora. Ele tem que dar pelo menos mais 1 minutinho de jogo, no mínimo. Falta no meio do campo, o Corinthians está com a bola na mão com o Paulinho. Paulinho está com a bola embaixo do braço. O juiz fez uma reunião geral. Chamou todo mundo no cantão. Os capitães. Gerson. Fala, Bruno. Ele agora chamou Ramon Abateabel, chama o Gerson, capitão do Flamengo, Paulinho, capitão do Corinthians, e conversa com o árbitro de vídeo. Acho que pode vir até cartão, viu, Oscar? E veio para o Ángel Romero, camisa número 11 do Corinthians, recebe o primeiro cartão amarelo da partida, Timão que está entre os 4 clubes do Brasileirão que mais recebe amarelos na competição. Teve cartão amarelo para o Romero, mas ele deu cartão amarelo antes de falar com o VAR, né? Foi antes. E aí depois o árbitro de vídeo ele conversa para saber se teve mais algum lance, se mais algum jogador merecia cartão naquele lance. Segundo o árbitro, não. Então segue, Oscar. Segue o jogo, placar de 1-0 para o Flamengo. Último minutinho do jogo, lá vem Corinthians, a bola pela ponta esquerda, cai para o Wesley, dominou lá pela canhota, Gerson volta na marcação, Wesley adiantou na meia para Garro, voltou para Wesley, ganhou, liga de fundo, ameaçou cruzar, 2 marcando, se meteu no meio de 2 e perde. Flamengo tira, Gerson faz o corte, ajeita pela direita, Corinthians abafa na marcação, Lohan ganhou, voltou para Gerson, aperta o Corinthians, Gerson no chão, falta para o Flamengo bater. Jogo parado aqui na direita, quase no meio do campo. Bruno. Falta do Breno Bidon, que ajuda muito na marcação e também na criação, Oscar. Agora chegou atrasado no Gerson e derrubou.
Por enquanto, o quarto árbitro ainda não sinalizou quanto mais de acréscimo, Oscar. Instantes finais do jogo, Pedro Santana, tá ouvindo a gente? Obrigado pela audiência. Cláudia Pires, alô Cláudia. Cristiano Pelonha, também tá com o radinho ligado. A CBN ligada em vocês. Futebol Globo CBN. Pedro perde a bola pelo comando, volta para o Flamengo, para a tocada, área do Corinthians. Wagner tira, bate, rebate, cai com Paulinho. Paulinho domina com dificuldades, volta para Félix. Félix ajeita pela meia. Breno Mirão domina, vai para o ataque, toca para Romero, levou pela direita, tentou adiantar na ponta, bateu no zagueiro, espirra, cai na grande área. Fecha o Wesley pela esquerda, proteção do zagueiro, vai para o goleiro. Varela protege, sai do gol Rossi para fazer a defesa. Vai acabar o primeiro tempo agora. Rossi tem a bola dominada, o juiz aponta o meio do campo. Termina o primeiro tempo no Maracanã. Flamengo. Pedro, Flamengo 1. Corinthians 0. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Botafogo. Júlio Nascimento. Grande abraço para você ligado na CBN, são 4 horas e 52 minutos, estamos chegando com mais uma jornada esportiva para você. Hoje, um sabadão, 11 de maio de 2024, de quarta rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. No Brinco de Ouro, o Guarani tem a missão de vencer a primeira, de pontuar pela primeira vez. Enfrenta o Pantera, enfrenta a equipe do Botafogo. E vamos direto para Tábua Bugrina, onde está a Adriana Almeida com as primeiras informações, os primeiros destaques do Bugre. Boa tarde para você, Adriana. Boa tarde, Júlio. Forte abraço para você e para os ouvintes CBN no momento em que o elenco bugrino e também o elenco do Botafogo de Ribeirão entram no gramado do Brinco de Ouro. Guarani com algumas novidades. A principal dela, o retorno do goleiro Vladimir, recuperado de uma lombalgia. Além disso, o técnico Júnior Rocha coloca 3 atacantes, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas, para buscar a primeira vitória e os primeiros pontos na Série B. Quem analisa tudo desse Guarani, que está numa missão difícil na Série B, é Gabriel Castro. Um abraço, boa tarde para você, Gabi. Boa tarde para você, Júlio Nascimento, aos amigos que estão nos acompanhando. É um Guarani que vem pressionado, até por isso o técnico Júnior Rocha faz as mudanças na equipe, na lateral direita com o Heitor. Muda o miolo de zaga, tirando o Léo Santos, que atuou ora como volante lá na Vila Belmiro. Um meio-campo que sabe jogar com Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias. E agora 3 atacantes. A equipe tem a segunda pior defesa, o terceiro pior ataque. Precisa ter uma consistência defensiva, um meio-campo articulado e criativo para esse ataque poder funcionar. O Guarani precisa da vitória, só que as duas equipes ainda não venceram na competição, viu, Julião? E vai ter Ziriguidum hoje no Brinco de Ouro, Carlos Cabela na cabine da CBN. Boa tarde, Julião. Boa tarde a todos do futebol da CBN. Claro que teremos Ziriguidum e quem sabe vários pelo Bugre, meu caro Júlio. 4 horas e 54 minutos. Daqui a pouco, Adriano Almeida escala Guarani, Botafogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.
A Campinas Decor está na sua 26ª edição e está de portas abertas para novos horizontes, negócios e tendências. Marque sua presença de 29 de março a 26 de maio no Prédio do Relógio, Pátio Ferroviário. O melhor está por vir. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Estamos de volta aqui na CBN para escalar Guarani e Botafogo. Escalação. Do técnico Júnior Rocha em campo com 89, Vladimir. 2, Heitor. 23, Douglas. 12, Lucas Adel e 13, Jefferson. 18, Matheus Bueno. 14, Camacho. 10, Luan Dias. 19, João Vitor. E 30, Ayrton. E 99, Caio Dantas. No banco do Bugre. 31, Douglas Borges. 3, Léo Santos. Meia dúzia, Kaique. 7, Lucas Paraíso. 8, Marlon. 11, Chay. 13, Diogo Matheus. 15, Pedro Henrique. 20, Reinaldo. 21, Lucas Araújo. 26, Rafael Freitas. E 27, Vinícius Cauê. Botafogo. O Pantera do técnico Paulo Gomes. Em campo com 1, Michael. 3, Matheus Costa. 5, Fábio Sanches e 4, Erickson. 2, Tássio. 8, Matheus Barbosa. 10, Gustavo Bochecha. Meia dúzia, Patrick Bray. 11, Douglas Baggio. 9, Alexandro e 7, Robinho. No banco, 12, João Carlos. 13, João Costa. 14, William. 15, Carlos Manuel. 16, Jean Vitor. 17, Emerson Negueba. 18, Felipe Souto. 19, Leandro Pereira. 20, Arthur e 24, Breno. A arbitragem do jogo. Árbitra FIFA, Edna Alves Batista. Suas assistentes, Neuza Inês Bach e Fabrini Bevilacqua. No VAR, Daniel Vitor Costa Silva. Os times estão escalados. Gabi Castro, rapidamente, sua expectativa para o jogo, Gabi. Expectativa de um Guarani tomando conta da partida logo no início, com a posse de bola, tentando agredir ao adversário, enquanto o Botafogo deve jogar retrancado, buscando contra-ataque, até porque tem um esquema com 3 zagueiros, soltando seus 2 laterais, Tássio pela direita e o Patrick Bray pela esquerda, e tem um ataque muito rápido, com o Robinho de um lado, Douglas Baggio, olho no Douglas Baggio, camisa 11 do outro, e o Alexandro jogando centralizado, mas ele tem uma mobilidade também, deixando o experiente Leandro Pereira no banco de reservas. É um Guarani que precisa ter uma consistência maior defensivamente, tomando muitos gols em todas as partidas até agora, então hoje precisa estancar isso. É um meio-campo que precisa de criatividade, isso passa pelo Luan Dias, porque tem uma característica de um meio-campo que sabe tocar bola, que sabe sair para o jogo, tanto o Camacho quanto o Matheus Bueno tem essa característica, e o Luan Dias precisa fazer com que essa bola chegue com qualidade ao artilheiro. O Caio Dantas tem essa característica. Ele precisa ser acionado muitas vezes para poder colocar a bola nas redes. Então eu espero um Guarani protagonista da partida, jogando em casa, com cuidados defensivos, mas tomando conta da partida para ir em busca dos primeiros pontos na competição. E na CBN vem ele... Legal, Júlio. Grande abraço a todos que acompanham o futebol da CBN Campinas. A bola vai rolar aqui no Brinco de Ouro da Princesa pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogão que você acompanha em 99,1 FM, também no YouTube do futebol, no YouTube da CBN Campinas. Hoje um sabadão, véspera do Dia das Mães, um quarteto feminino, é isso, né, o Adriano Almeida? O trio de arbitragem é feminino e a quarta árbitra também uma mulher que está por ali, não é isso? Sim, eu falei do trio, mas a quarta árbitra é a Adele Mara Monteiro
E eu confesso que eu fico muito feliz de ser representada dentro de campo, viu? E ver o feminismo crescendo no futebol. E nós temos você, né? Representante feminino na equipe também, no trabalho, no microfone. Que maravilha! Um beijo para todas as mamães que nos acompanham, que estão sempre juntos, em especial para minha mamãe Lúcia, para minha esposa Edna e para minhas filhas que são mães, Alice, Kelly e também a Letícia. A árbitra já deu problema na saída ali. O que aconteceu, hein, Adriana? Não era para começar, é isso? Eu confesso que eu estava me encaminhando aqui para trás do gol, não consegui ver detalhadamente. Mas o jogo agora sim. Porque vamos ter 1 minuto de silêncio. Agora não era. Já tivemos, né? Apita, árbitra! A bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Opa! Deixa comigo, a bola tá rolando para Guarani e Botafogo. É a 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Finalzinho de tarde, o sol tá se pondo. São 17 horas e 1 minutinho. Calor pra caramba, 30 graus aqui no Brinco de Ouro. Tá quente demais. Equipe do Botafogo jogando de camisas brancas com as faixas vermelha e preta no peito. Calções pretos e meias brancas. Guarani, camisas e meias verdes, calções brancos. E o Guarani já aperta a marcação na saída de bola aqui do Botafogo. Matheus Barbosa Começou. não tapa na bola, sai jogando ali pelo meio. Vem Matheus Bueno de cabeça, devolve aqui pelo Bugre. Lá na grande área, o recuo, sai do gol. Michel para ficar com ela. Pois não, Júlio? Bola rolando em Ponta Grossa, Operário e Ponte Preta, 0-0, Cabela. E colando também lá no Maracanã. Você que acompanhou até aqui o primeiro tempo de Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians ganhando por 1-0 Flamengo. Todos os detalhes e informações o Júlio Nascimento traz para nós durante todo o primeiro tempo aqui do Brinco de Ouro. 1 minuto passado de bola rolando o primeiro tempo. Bola recuada ali pela equipe do Botafogo. Começa lá no sistema defensivo com o Fábio Sanches. Rola a bola lá pela direita. Lá do outro lado quem chega é Matheus Costa. Tenta sair jogando ali pelo meio. Bochecha chega, domina, toca na bola. Rola do lado com o Robinho. Ele faz a proteção, tem marcação para cima dele. Comete falta. É falta para a equipe do Botafogo no sistema defensivo. Comecinho de jogo. Torcedor bugrino não naquele número esperado para um sábado à tarde. Mas pelo menos até aqui, bastante barulhando, empurrando a equipe do Guarani, que precisa demais dessa força nesta tarde e noite aqui no Brinco de Ouro. Mais uma vez aperta a marcação a equipe do Guarani, Botafogo recua lá para o Michel, que sai jogando, dá um bico na bola, joga para o campo de ataque no meio do caminho. O Patrick Bray não consegue o domínio, ela sobra de bola ali com o João Vitor, recua lá atrás com o Vladimir, que está de volta com a camisa do Bugre, sai trabalhando, o Matheus Bueno toca do lado, trabalha com o Douglas pela direita, despacha a bola, dá um bico nela, joga para o campo de ataque, o lançamento foi feito ali no meio do caminho, sobe de cabeça a equipe do Botafogo, tenta fazer o corte, ela sobra com o Heitor, toca na bola, o Guarani tenta chegar do campo de ataque, tocando a bola, na pressão chegou, mas tocando a bola não, toca de bola mais uma vez pro campo de ataque, lançamento é feito lá pela direita esquerda, quem chega por baixo é Matheus Costa para botar para fora, o Guarani aperta, vem para cima, busca pressão nesse comecinho de jogo, 0-0 é o placar do jogo, arremesso manual cobrado, começa de novo no sistema defensivo, ali com o Lucas Adel, toca na bola pro Douglas, rola a bola pela direita com o Heitor, já faz o domínio, perna direita, busca de um lado, carrega do outro, Matheus Bueno devolve no Heitor, que faz o domínio, não tapa na bola lá pela esquerda, é a vez do Botafogo pressionar, Robinho vai para cima do Adel, toca na bola lá pela esquerda, Jefferson vem pro campo de ataque, sai jogando errado, a equipe do Bugre recupera o Matheus Barbosa, bota na frente, o lançamento é feito, é falta em cima do Robinho, é falta para a equipe da Pantera, é pela direita, Adriana Almeida. O Lucas Adel ali chegou para cima do Robinho e me chama a atenção que é a segunda ou terceira vez que ele sai ali mais do setor defensivo, vem mais à frente para esse combate aí para tentar roubar a bola, agora foi com falta. E esse combate, né, meu caro Gabi Castro, é o Guarani tentando pressionar a saída da equipe do Botafogo para que não chegue na intermediária de ataque, não é? Precisa fazer este combate, mas tem que tomar muito cuidado por conta de faltas grosseiras. É um ataque rápido com o Douglas Baggio, com o Robinho. Guarani muito faltoso neste início. Daqui a pouco sai um cartão e se complica. Tem que tomar cuidado e ter calma o Guarani. Outra falta que favorece o Botafogo, dessa vez em cima do Douglas Baggio. Falta já cobrada, a bola tocada. Bochecha, Baggio fica com ela, domina, carrega a bola pelo lado esquerdo, tem marcação em cima de Duran Dias. Ele faz a finta, escapa da marcação, vai para cima João Vitor, também Douglas Baggio, vai na pressão ali pela esquerda. O toque na bola, a árbitra tá dando tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Eu achei que o último a tocar na bola, a Adriana tá do outro lado, né, Adri? Eu achei que o último a tocar na bola foi o jogador do Guarani. Sim, eu também. Ainda mais que o jogador do Botafogo já estava correndo ali perto da bandeira do escanteio, ficou sem entender, mas
A Edna apontou, então é tiro de meta que já foi cobrado. E o Bádio reclamou bastante, viu? Reclamou muito o camisa 11 da equipe do Botafogo, que recupera a bola, sai errado o Guarani, fica com ela, Robinho, toca na bochecha, preparou, bateu, rasteiro, espalma, Vladimir! Bota para escanteio, a chegada do Botafogo, chute cruzado, ali na entrada da área do Bochecha, o Vladimir se esticou todo para botar para fora e escanteio, Adriana Almeida. Primeira boa oportunidade da partida e ela foi do Botafogo. Uma roubada de bola, um toque rápido, o chute do Gustavo Bochecha já fez o Vladimir trabalhar bem. Ele que volta hoje ao gol do Bugre. Escanteio para o Pantera, Douglas Baggio na bola. Tá lá o Baggio, camisa número 11, de perto à direita para fazer a cobrança do lado esquerdo. O primeiro escanteio do jogo, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá na área. Apita a árbitra. Vem Baggio na cobrança. Fica ali todo mundo no empurra na área. Chama atenção a Edna. Vem bola para a área. Cruzamento feito ali pelo meio. Saiu Vladimir, não achou nada. Sobra de bola, batida. Chega para fazer o chute. O Matheus Costa joga a bola para longe. É só tiro de meta para a equipe do Guarani, mas o Vladimir saiu, não achou nada, Adriana Almeida. Será que é pelo tempo de inatividade? Realmente, é aquele famoso caçar borboletas, né? Para sorte, essa bola foi na cabeça do jogador do Guarani, depois no rebote, o Matheus Costa não conseguiu encontrar nada, por isso apenas tiro de meta, comecinho de jogo 0-0. E essa saída de bola, tocada ao redor da área, sai de novo o Guarani tocando a bola ali, vem com o Heitor na saída de bola, o Baggio aperta, o Heitor sobe de cabeça, toca na bola, mas o Guarani o Botafogo já recupera a bola ali com o Erickson, no bate e rebate, sobra com o Matheus Bueno, faz o lançamento lá na ponta canhota, vem Guarani, vem velocidade, vem para o campo de ataque, trabalha com o Ayrton, lado esquerdo, encara, a marcação que chega para cima dele, botou para dançar, não consegue fazer a finta, chega Tássio, corta, Matheus Costa, dá um bico na bola, joga para fora do campo em arremesso manual. Gabi Castro, o jogo tá lá e cá, e pressão dos dois lados da saída de bola. E o momento já é difícil para o Guarani, por conta de todo o histórico, né? Desde um quase rebaixamento no Campeonato Paulista, estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, 3 derrotas, a torcida vem pressionando, essa saída de bola não pode acontecer muito próxima da área. Sai um pouquinho mais próximo do meio campo, faz um lançamento, joga com os laterais, povoa um pouquinho mais o meio campo. Agora a torcida chia ali, porque o João Vitor não fez o toque pro Heitor, mas eu achei que estava impedido, hein? Agora sim, João Vitor fica com ela, faz a finta para cima do Brei, pintou o cruzamento na grande área, espalma Michel! Sabe goleiro para dar um soco na bola, tira o perigo, no bater-rebate, ela sobra com a equipe do Botafogo, era Alexandro que tentava fazer o domínio, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta. E toda vez que a Edna apita jogo aqui no brinco, a torcida pega no pé da árbitra, viu, Adriana Almeida? Pega, viu o cabelo, e agora mais uma vez, mas não vejo motivo para isso. O Botafogo agora tem falta a seu favor e tem pouca pressa no momento. E o Botafogo, sabendo da situação do Guarani, o meu caro Gabi Castro, o Botafogo usa do argumento de dar uma catimba, de cair, de deixar o corpo a receber a falta. Isso vai enervando o jogador do Guarani também, hein? Vai esfriando o jogo. Essa é a missão do Botafogo aqui em Campinas. O máximo que ele conseguir ficar com essa posse de bola, ele vai fazer aqui no Brinco de Ouro para jogar a torcida contra os próprios atletas. É um Guarani que até agora em 7 minutos não conseguiu finalizar, não conseguiu criar. Então tem problemas neste início, não consegue ficar com a posse de bola, muitos erros de passe. Você acha que o Júnior Rocha vai ter muito trabalho no Guarani ou ele consegue dar jeito na casa, rapidamente? Eu acho que ele vai ter muito trabalho, mas ele tem totais condições com este elenco de produzir muito mais do que foi feito até aqui. 7 minutos e 40, primeiro tempo, Samba Heitor de cabeça, escora a bola, vem pelo ciclo central do gramado, o Adel chega por ali, toca na bola, Camacho despacha lá pela esquerda, lá do lado esquerdo, quem sai trabalhando é Jefferson, bota o bugrão do campo de ataque, carrega a bola, entra na tela do campo, por ali, com quem chega é o Ayrton, ajeitou, perna direita, devolveu pelo meio da área, sobra de bola com o Michel, teve o desvio, porque o lançamento era lá pela esquerda, a bola toca ali, um dos jogadores do Botafogo, era o Tássio que chegava ali, bola vai sobrando com o Michel, que bota a ordem na casa, Adriana Almeida. Mas forçou demais agora o Luan Dias, né? O Jefferson estava passando, mas tinha 2 ou 3 jogadores do Botafogo ali em condição de interceptar. Ataque mal coordenado do Guarani. Sai jogando o Botafogo, tem pressa aqui pro Botafogo, o lançamento foi feito muito forte, lá do zagueiro pro atacante. Na verdade, quem tentava o lançamento era o Matheus
o Matheus Barbosa, ele faz o lançamento muito forte, a bola vai para fora, remexa para o Guarani, já cobrado. Sai trabalhando o Douglas, toca a bola com o Adel. Lucas Adel recebe lá pela esquerda, no campo defensivo, o Alexandre faz a pressão. Faz toquinho curto ali pelo meio com o Matheus Bueno. Devolve no sistema defensivo com o Douglas. Levanta o torcedor, empurrando aqui pelo Douglas. Vai incentivando para tirar um pouquinho do peso das costas dos jogadores ali de campo. O torcedor empurra, o Bugrão vem para cima, lançamento é feito. Lá pro lado esquerdo, era pro Camacho. Sobe de cabeça para fazer o quarto do Matheus Castanho. Bota a bola para fora em arremesso manual que favorece aqui pelo Douglas. Jefferson vai chegando lá para fazer a cobrança. Já faz o arremesso o Matheus Bueno. Fica com ela, domina, devolve lá do lado esquerdo. Jefferson rola a bola com o Camacho que toca de volta com o Matheus Bueno. Ajeita, pé direito, encosta a marcação do Barbosa para cima dele. Se conhecem os dois, né? Se conhecem. Até outro dia jogavam junto aqui no Guarani. Os dois dividiam o meio campo do Bugre. Vem Douglas, Marcenato pro campo de ataque, toca na bola. Lá direito, recebeu o João Vitor, brecou, escapou da marcação do baixo. Aquele recua. Vai recuando, recua para começar de novo com o Heitor. Faz o domínio, camisa 2 da equipe do Guarani. Rola pelo 5 central do gramado. Pois não, Gabi. E chama a atenção que defensivamente o Botafogo faz uma linha de 5, os 3 zagueiros mais os 2 laterais, os 2 atacantes vem junto com os 2 homens de meio campo e o Alexandro fica isolado na frente. Então é um 5-4-1, as linhas bem definidas. Toca a bola Guarani, vai tentando o espaço, Jefferson lá pela esquerda, devolve com o Lucas Adel, Adel toca na bola, vai buscando o jogo ali pela intermediária com o Camacho, recebeu, dominou, lado esquerdo, faz o break, devolve, Jefferson inverte a jogada, lá no sistema defensivo, o Heitor sai do meio campo para ir lá quase na lateral, buscar a bola, no passe estranho que saiu, já faz a ligação pro Luan Dias, no campo de ataque, ele chega na área, sai o goleiro, trombou, sobrou a bola, fica caído. Luan Dias cai também o Michel, houve uma trombada esquisita, acho que o goleiro levou a pior, fica caído o Michel, goleiro do Botafogo, Dri. Num primeiro momento não parecia que ele tinha sentido tanto, porque ele até foi olhar para a bola, né, aquela questão de primeiro se defender. Mas aí depois que ele viu que a Edna anotou a falta, o Luan Dias veio na velocidade para tentar aproveitar essa bola longa. Eu não vi uma falta proposital, uma maldade no jogador do Guarani, é aquele choque ocasionado por conta da vontade dos 2 lados, né, e aí o goleiro do Botafogo coloca a mão na garganta, né, como se tivesse pego ali, de repente, o braço do Luan, mas os 2 já conversaram. E tá tudo bem com o goleiro do Botafogo, tudo bem com o Luan, inclusive entre eles também se cumprimentaram, o jogo já vai recomeçar. Tá tudo bem, ali, lance de jogo, né, trombada de jogo ali, o Michel já tá de pé novamente para fazer a cobrança da falta que foi sobre ele ali na grande área. 11 minutos, vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 11 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, quarta rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Aqui no futebol da CBN, o placar está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Botafogo 0 também para a Pantera. Júlio. Central da bola. Em Ponta Grossa, Operário e Ponte Preta vão empatando em 0-0. No Rio de Janeiro começa o segundo tempo para Flamengo 1, Corinthians 0. Sai jogando o Botafogo, sistema defensivo, rola a bola pelo lado esquerdo com o Patrick Brey, na perna canhota, tem marcação para cima dele, chega o João Vitor fazendo a pressão, faz o desvio, bola sobra com o Heitor, que já rola ali com o Matheus Bueno, devolve com o Brey faz o domínio, perna direita, devolve lá no sistema defensivo com o zagueiro Douglas, rola a bola pela esquerda com outro zagueiro que é o Lucas Adel. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado, e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 12 minutos passados, o Bugrão vem para o campo de ataque, rola a bola ali pela intermediária com o Luan Dias, encontra o Heitor aberto pela direita, deixa curtinho do lado com o João Vitor, renta na lateral do campo, o Heitor passa, recebe de volta, carrega, busca linha de fundo, breca, devolve para o Luan Dias, perto do bico da grande área, pela intermediária, linha direita, Matheus Bueno preparou, bateu para fora do gol. Torcedor gosta desse arremate de fora da área, passa à direita. Do Michel vai para fora, Adriana. Apesar de não ter levado tanto perigo, a torcida aplaude porque é o primeiro chute a gol do Guarani depois de 12 minutos de jogo. Tem que tentar, tem que arriscar, foi o que fez o Matheus Bueno. Agora o Luan Dias, pode até ter sido naquele lance anterior com o goleiro do Botafogo, tira a chuteira esquerda aqui, sentindo alguma coisa. Um tempinho de paralisação para o Luan recolocar a chuteira. Pronto, já botou a chuteira ali, vai amarrar agora o cadarço da chuteira, tá tudo bem com ele. Agora Gabi Castro, e esse jogo, tá meio maluco o jogo, não tá não? Tá amarrado, né, por conta do sistema defensivo do Botafogo muito fechadinho, o Guarani com algumas dificuldades e você vê a falta de confiança no último lance, porque o Matheus Bueno recebeu a bola livre de marcação, já era para ter finalizado, ele hesitou, aí a torcida veio junto, no chuta ali no abafa e aí sim
ele fez a finalização, a primeira fraca, mas é um Guarani que precisa pegar essa saída de bola do Botafogo, porque está com muitos problemas e erra bastante os visitantes. O goleiro sai da área, o Michel de peixinho ali de cabeça na bola para botar para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani. Arremesso manual com Jefferson. Começa de novo com o Lucas Adel, que vem para o campo de ataque. Os zagueiros aí contra o Douglas pelo círculo central do gramado. Abre pela direita com o Heitor, adiantando a marcação. Botafogo, Douglas Baggio vai se apresentando ali na frente do Heitor. Toca pelo meio, Matheus Bueno de primeira, faz o lançamento na ponta direita. Bola boa, João Vitor recebeu, dominou, cruzou para fora. Pegou mal na bola, no cruzamento, passa por todo mundo, lá no meio da área, o Caio Dantas bota a mão na cabeça, a bola vai para fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Quando a fase não é boa, nada ajuda, né? O João Vitor ali praticamente sozinho com essa bola, era só cruzar que o Caio Dantas fechava. E aí uma bola forte, o João Vitor se irritou muito com ele mesmo e o Caio Dantas também. Tiro de meta para o Botafogo. Agora, as jogadas começam a sair. Já é a terceira vez que o Guarani consegue chegar ao campo de ataque. Lado direito é muito forte, com o João Vitor, com o Luan Dias e com o Heitor. O Guarani precisa explorar mais as pontas. E uma saída mais rápida do Guarani está acontecendo, visto nos jogos anteriores, né, Gabi? Exatamente, estava muito lenta e agora essa bola já está chegando com um pouquinho mais de velocidade. Estamos chegando com 15 minutos. É um Guarani que teve dificuldade no início e a partir de agora aumenta o ritmo. Vem Botafogo para o campo de ataque. Robinho puxa o contra-golpe na pela direita. Tem marcação do Ayrton para cima dele. Comete a falta. O jogo está parado. É falta em cima do Robinho lá pela meia direita. É falta que favorece a equipe do Botafogo. Adriano Almeida. Pelo lado direito ali, o Robinho tentava evoluir na velocidade. O Ayrton, que é atacante, estava lá atrás ajudando na marcação. E aí fez uma falta. Falta pelo lado direito. Tudo indica que vai ser na bola parada. Um chuveirinho para a área do Bugre. Confere aí que acho que subiu um cartãozinho pro Ayrton lá, viu, Adriana? Só confirma para nós aí que de longe aqui me pareceu que a dona Edna mostrou um cartãozinho lá pro Ayrton. É falta que favorece o Botafogo lá pela meia direita. Todo o banco do Guarani levanta quando a Edna tira o cartão do Luan Dias, hein? Luan Dias, não sei se tem condições não. Parece que tá passando mal. Ele tá mancando o Luan Dias. O Chay tá fazendo aquecimento, acho que é ele que tá lá do lado do banco reserva do Guarani fazendo aquecimento. Acho que não vai dar para ele não, hein? O Chay já se prepara ali, mas intensificando o aquecimento. Pelo jeito, vamos ter mudança ainda no primeiro tempo. 15 minutos e 50 de bola rolando o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, tem falta para a equipe do Botafogo, lá pela meia esquerda, vem bola para a grande área, todo mundo lá na meia lua da grande área, Baggio e também o Tássio, os dois na cobrança da falta lá pelo lado direito, a dona Edna conversa demais lá com o Luan Dias, acho que não está bem o Luan Dias. Está perguntando se ele está bem mesmo, a condição dele, até porque o Vladimir chegou no Luan Dias, falou alguma coisa com ele, agora a Edna também, a gente está acompanhando aqui. É falta para o Botafogo. Baggio na bola, levantamento lá na grande área. Sobe Douglas de cabeça para fazer o corte. Ela vai sobrando pelo lado esquerdo com o Matheus Barbosa. Só acompanha, a bola vai para fora. Era o Fábio Sanches que estava ali. A bola foi para fora. Pois não, André? Só confirmando mesmo o primeiro cartão amarelo do jogo para o camisa 30, Ayrton do Guarani. Remesso manual para o Botafogo pela esquerda. Quem chega ali é o Patrick Brem para fazer a cobrança com as mãos. Ele toma a distância, bota a busão, lá na placa de publicidade. Tá lá encostado, lá. Toma, vai jogar lá na área, hein? Vai fazer o arremesso lá na área. Faz um arremesso. Pisou dentro do gramado. Pisou de pezão dentro do gramado. Ninguém falou nada. Sobra de bola lá pela direita. Ajeita-se lá por Lautácio. Faz de domínio. Perto direita. Rola do lado. Mais atrás. Matheus Barbosa. Devolve na ponta direita. A bola sobrou pelo meio do caminho com Alexandre. Vem bola pra área. Chega a zaga para fazer o corte. Sobrou com Patrick Brem. Bateu rasteiro para fora do gol. Sai à esquerda de Vladimir, se perde em linha de fundo. Só tiro de meta, Adriano Almeida. Um chute totalmente torto do lateral esquerdo do Botafogo. Agora sem perigo algum para o Vladimir. Tiro de meta para o Bugre, mas antes uma pequena reunião entre os jogadores ali. O zagueiro e o goleiro do Guarani. E também para verificar a situação do Luan Dias, porque tá saindo, deve sair. O Chay já está na beira do gramado. Tudo indica que vamos ter a substituição mesmo. E a Edna vai ajudando ali o Luan Dias, quase que sendo ali uma escora para o camisa 10 do Guarani deixar o campo, que acho que não está legal não. E ela deve estar percebendo que isso não está legal com ele em campo, Gabi. Não, e é interessante essa preocupação da árbitra, porque há alguns minutos ela está auxiliando o atleta do Guarani, está percebendo que ele está com muitos problemas, está com dor. E aí está saindo mancando. Então uma perda para o Guarani, né? Porque teve uma oportunidade cara a cara ali com o goleiro do Bota, houve um encontrão, estava com uma certa velocidade, estava participativo. Vamos ver o Chay, deve jogar na mesma posição que estava o Luan Dias,
pouquinho aqui pelo lado direito de meio campo e precisa continuar com essa agilidade, com essa rapidez, fazendo com que essa bola chegue com qualidade até o João Vitor, até o Ayrton e até o Caio Dantas, que ainda não conseguiu aparecer no jogo. 18 minutos e meio desse primeiro tempo, sobra de bola com Jefferson, comete falta, a Edna pega a falta, o banco reclama, todo o banco levanta lá para reclamar da falta anotada, favorecendo o Botafogo, Adriana. É mais uma falta pelo lado direito, que é o mais perigoso aí do ataque do Botafogo. E só vou confirmar então a primeira alteração do jogo, foi embora contundido o camisa 10, Luan Dias, para a entrada do 11, Chay. E a outra falta, essa rente, a lateral do campo, bem ali à frente do Júnior Rocha, o técnico do Bugre. É falta. Baggio e por ali o Tássio. Baggio e Tássio na cobrança da falta, vem bola para a grande área, hein? Passamos de 19 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Torcedor do Guarani tá empurrando o Bugre. Não tá vaiando, não tá pegando o pé, tá empurrando o Bugre e é isso que precisa o Guarani nessa tarde aqui no Brinco. É falta pro Botafogo, o Tássio ameaçou, correu Baggio, faz o levantamento, segunda trave, foi lá, Vladimir, dá um soco na bola, tira o perigo, ela sobra com o Patrick Brey, faz a finta, escapa da marcação, fica de frente para a grande área, prefere o passe lá na direita, com Baggio novamente, vem cruzamento, carrega linha de fundo, faz a finta, vem por baixo Jefferson, corta, bota para fora, escanteio, mais um para a equipe do Botafogo, Adriana. E sempre pelo lado direito do ataque do Pantera. Agora o Jefferson colocou para escanteio porque a jogada ia evoluir. Escanteio, Douglas Baggio na bola. Todo mundo lá no meio da grande área, está autorizada a cobrança do escanteio, Baggio na batida. De perto da direita vem bola. Tem outro jogador passando mal ali no meio da área, hein? E é do Botafogo, me parece que é o zagueiro, o Matheus Costa. Tá tudo bem com ele, vai pra cobrança, Baggio na bola, levantamento, marca no pênalti, sobra de bola, Robinho bateu, espirrou pra fora do gol! A bola bate no Robinho, sobra ali pro Bochecha que enfia o pé na cara da bola, vai pra fora. Era o Alexandre, na verdade, na conclusão da jogada, ela vai pra fora, pra sorte do Guarani, ele pegou mal na bola, viu, Adriana? É, se lamentou muito porque sentia que era uma boa jogada, o Vladimir já não estava mais bem posicionado no gol, a zaga bagunçada, o Guarani vai passando sufoco. Sai trabalhando a equipe do Bugre mais uma vez. Esse toque de bola na saída deixa o torcedor do Guarani com o coração na mão. Não é nem na ponta da língua, é na mão. Trabalha mais uma vez Matheus Bueno na saída de bola, faz o domínio, tem marcação para cima dele, devolve no sistema defensivo com Douglas, 20 minutos e 50, 0-0 placar do jogo. É lá pela esquerda que tenta sair jogando a equipe do Guarani com o Lucas Adel, a pressão do Botafogo na saída de bola, Lucas Adel despacha para o campo de ataque, faz o lançamento, lá na frente Caio Dantas briga com o Matheus Costa, o zagueirão sai com bola e tudo, escanteio. Escanteio, é pro Guarani, o Chay já vai se posicionando lá para a cobrança, Adriano Almeida. É pelo lado esquerdo do ataque agora, o Guarani tentou uma jogada rápida no contra-ataque e aí acabou dando certo, porque ganha uma bola parada, os zagueiros vêm para a área e o Chay já se prepara para a cobrança. E vem todo mundo para dentro da grande área, escanteio, terceiro no jogo, primeiro para a equipe do Bugre, Chay na cobrança, está autorizado, o camisa 11 está fresquinho no jogo, entrou no lugar do Luan Dias, é escanteio, Chay na bola, faz o levantamento, baixinho, no peito do Bochecha, bola volta lá com o Chay, aprende aí Chay, agora sim, levantou lá no meio, se estica o goleiro, sobra de bola para João Vitor na batida, Siriguidu! Abre o placar o Guarani aqui no Brinco de Ouro, levanta o torcedor que canta, empurra o Bugre pra cima do Pantera, deu Giriguidum, deu João Vitor, pro Guarani, nada pra equipe do Botafogo, Adriano Almeida. Um lance que começou ruim, mas terminou muito bem, um escanteio curto, horrível do Chay, mas aí depois ele pega o rebote e se redime, cruza bem, e aí quem é que pega essa bola reboteada do cruzamento? O João Vitor, num chute todo mascado, que vai pingando, mas o goleiro
time subir na tabela, 1-0. O Grêmio tá na frente, 1-0 pra cima do Botafogo. Vem Botafogo, responde pra cima. Lucas já deu de cabeça, tava lá pra fazer o corte. A bola vai sobrando com o Ayrton lá pela esquerda, que ele chega por baixo, é o zagueiro pra fazer o corte. Matheus Costa, bota pra fora. Gabi Castro, eu falei, vai lá, Chay, aprende. Aí ele cruzou. Aprendeu. Agora, muitos pontos para analisarmos, né? Tava difícil, o Guarani. Bola longa pelo lado esquerdo. Matheus Costa se complicou, deu escanteio para o Guarani. Então deu certo a pressão do Caio Dantas. Tinha citado há pouco. O Guarani precisa pegar essa saída de bola do Botafogo. Caio Dantas pressionou, saiu o escanteio. Chay cruzou na medida. Erro do goleiro, porque espalmou nos pés do João Vitor, que conseguiu abrir o marcador. É um jogo cheio de alternativas, mas que este gol faz com que o Guarani ganhe confiança e continue pressionando o Bota. Vem Guarani, faz a pressão, torcida pega no pé da arbitragem, queria uma falta em cima do Chay, recebe Chay de novo pela direita, vem pela meia tabela, Caio Dantas, João Vitor, o Matheus Bueno já domina, a bola recua com o Heitor, e a torcida pega no pé da árbitra Edna Alves Batista, nessa tarde, pois não, Dri. Mas agora eu tenho que ser justa, com razão a torcida, porque o zagueiro Erickson do Botafogo colocou a mãozona nas costas do Chay, com tudo, e ela não viu nada. Ela deixou para Fabrini, que estava bem próxima do lance, vem Bugrão, lançamento feito lá pela esquerda, só acompanha o zagueiro, Camacho vai lá, bola para fora, tiro de meta, vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 25 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O placar CBN tá assim, ó. 1 pro Guarani, João Vitor. Nada pro Pantera, Júlio. Central da bola. Em Ponta Grossa, 25 minutos do primeiro tempo. Operário e Ponte Preta vão empatando em 0-0. E tem gol no Maracanã. Lohan vai pra casinha. Flamengo 2, Corinthians 0. Futebol Globo CBN. 25 minutos e meio, aqui 1-0 para a equipe do Guarani. Tá ganhando o jogo do Grão. Torcedor vai respirando aliviado, pelo menos por enquanto, aqui no Brinco de Ouro. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Passamos de 25 minutos deste primeiro tempo. Vem Guarani para o campo de ataque. Lançamento é feito aqui pelo lado direito. Era para o João Vitor. Quem sobe de cabeça para escorar ali a saída do Erickson. Devolve a equipe do Botafogo. Patrick Bray carregando pelo lado esquerdo. Vem buscando espaço. Vem carregando a bola na perna da canhota. O Baggio passou. Ele protegeu. Pede a falta. A árbitra anota a falta. Falta que favorece a equipe do Botafogo aqui pela esquerda. E aí, como não marcou aqui contra a favor do Guarani em cima do Chay, a torcida pega no pé da árbitra Edna Alves, minha cara, Adriano Almeida. É porque foi um lance muito parecido também, né? Mão, cotovelo, braço nas costas do adversário. E agora, quando o Matheus Bueno fez isso no Patrick Bray, ela assinou a falta e aí o tobogã, o pessoal embaixo do tobogã, obviamente, vem todo pra cima da Edna. Júlio Nascimento tem gol, Júlio. Pedrão falha, o William Machado aproveita. O Operário faz 1-0 em cima da Ponte Preta em Ponta Grossa. 26 minutos do primeiro tempo, Cabela. Aqui a falta para a equipe do Botafogo, é pelo lado esquerdo, o Baggio tá na cobrança, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Vai esperando o cruzamento do Baggio. 27 minutos já no primeiro tempo. Autoriza a árbitra a cobrança da falta que favorece a equipe do Pantera. Aqui pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área, hein? Tá todo mundo lá, autoriza a árbitra. Baggio na bola, perto direita, levantamento fechado. Tem desvio da zaga, ela sobra ali para a intermediária com o Erickson, devolve lado esquerdo com o Baggio, já faz o domínio, levanta outro cruzamento da grande área, desvio para fora. Quem chegava lá era o Matheus Costa, o zagueirão. A bola tocou antes de chegar do Matheus Costa, num outro jogador do Botafogo, me parece que era o Matheus Barbosa que estava à frente, que tirou da cabeça do jogador do Botafogo, porque senão ele estava sozinho na cara do Vladimir, viu, Adriana? Tem que ter sorte em algum momento também do campeonato, né, Cabela? Agora, uma sorte aí, mas o Guarani tem que ter atenção para não deixar o Botafogo crescer nessa reta final de primeiro tempo. Bola vai para fora, último toque do Erickson, bola para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani. Gabi Castro, o jogo é corrido, é lá e cá, o jogo é bom. O jogo é bom, o jogo é quente, o jogo é faltoso também, então é complicado para a Edna também. Acho que o Guarani precisa explorar um pouco mais as laterais, como está fazendo agora com a Ayrton.
É lá pelo lado esquerdo, o Ayrton recebe, tem marcação para cima dele, já faz o domínio, coloca no gramado, puxou do lado, cruzou na área, Matheus Costa de cabeça, sobra de bola para a equipe do Bugrão. Camacho mais uma vez toca na bola, lá pelo lado esquerdo, passa a bola de um lado do outro, Camacho domina, o Ayrton gira de um lado, gira do outro, toca é feito, mais atrás, Camacho recebe de volta a bola, faz o domínio, momento que o sistema de som anuncia o gol do Operário, aqui parece que foi gol do Bugrão, aqui no Brinco de Ouro, trabalha mais uma vez, Heitor, recebeu pela direita, dominou, abriu João Vitor, ponta direita, devolve Heitor, bico da grande área, preparou pro gol, bateu, espalma, Michel! Bota pra fora! Tinha o endereço, era a rede, Adriano Almeida! Que pancada agora do Heitor, um foguete numa jogadinha aqui pelo lado direito com o João Vitor. Guarani cresce, fica mais perto do segundo gol. É mais um escanteio, Chay de novo na bola. Quarto escanteio do jogo, segundo para a equipe do Guarani, lado direito, o Chay vai na cobrança. O Chay se aprendeu, né? É daquele jeito, tá? Vai lá, Chay. 29, escanteio para a equipe do Bugre, lado direito, Chay na cobrança, perna direita, vai para o levantamento, tá todo mundo lá na grande área. Autoriza, a árbitra Dona Edna, vai para a bola, Chay, pentou, perna direita, levantamento, segunda trave, era o João Vitor, estava esperando o Robinho, desvio de cabeça, tira o perigo da grande área, ela sobra no sistema defensivo do Guarani, Matheus Bueno, escapa da marcação do Alexandro, carrega lá do lado esquerdo, ele busca alguém pro toque, tenta o lançamento, a bola enfiada, era pro João Vitor, antes dele quem faz a roubada de bola é o Tasso, já faz a finta, carrega o Botafogo, devolve pro campo de ataque, vem buscando ali pela meia, Alexandro, já domina, perna direita, sassaricou de um lado, de outro, tocou, o Tasso vem com ela, devolve lá na ponta direita, Robinho, recebeu, dominou, devolveu o Tasso, chegou na linha de fundo, por baixo, faz o corte Lucas Adel, bota para fora, revista manual que favorece a equipe do Botafogo, toque de 30 minutos deste primeiro tempo, aqui no Brinco de Ouro, sol escondeu, aliás o sol fica de frente aqui para a cabine, é terrível esse horário quando o sol está de frente aqui na cabine, agora o sol já está se pondo, atrás dos prédios ali já está escondido, tem sombra aqui na cabine, ufa, é um sufoco, hein, gente? Passamos de 30. Arremesso manual para o Botafogo, é lá pela direita, vai se ajeitando lá o Tássio, toma a distância, faz o arremesso no meio da grande área, sobe de cabeça Lucas Adel para fazer o quarto ali pelo meio da sobra com Dantas, tenta sair jogando, recebe falta, tá dando ali só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani lá pela esquerda. Não deu a falta em cima do Dantas não, só arremesso, né, Adri? Sim, só lateral aí a favor do Guarani. Você falava do lateral direito Heitor, Cabela. Se ele fizer um gol no jogo hoje, imagino que a comemoração deve ser em homenagem ao estado natal dele, o Rio Grande do Sul, que passa por uma tragédia absurda e sem precedentes, né? O Heitor, essa semana, alugou um caminhão que está a caminho do estado gaúcho com donativos. Os jogadores do Guarani doaram mais de 60 cestas básicas e muitos outros itens para ajudar o pessoal, e daqui a pouco eu falo mais sobre outras ações aqui no Brinco de Ouro para ajudar as vítimas das enchentes. É importantíssima essa informação, importantíssimo tudo isso que a população do Brasil no geral está fazendo, né? Aliás, eu vinha para cá e o meu caminho veio para cá, eu passo em frente ao tiro de guerra na cidade americana, que já despachou vários caminhões saindo de lá e hoje já tinha uma porção de donativos prontos para serem carregados mais uma vez lá. Então a população no geral está de parabéns e é necessário realmente toda essa ajuda, porque é o estado e não é uma cidade. Não. É o estado inteiro que está passando por dificuldades. Momento de vulnerabilidade, né? Então é solidariedade de todos, né? Quem puder contribuir. Campinas tem muitos pontos de arrecadação, pode procurar Poder Público, Poder Legislativo, está arrecadando todo tipo de ajuda, desde roupa até fralda e principalmente água. Arremesso manual cobrado, vem bola para a grande área, ali contra o Guarani, Botafogo vai tocando, a bola chega para fazer o quarto sai, já corta, toca na frente, lançamento para ninguém, né? Bola sobrou ali para o João Vitor, ele se viu apertado ali, falou, aqui não, dou um bico na bola, jogo lá para frente, me livro dela. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 32 minutos e meio de bola rolando, é o primeiro tempo da partida aqui no Brinco de Ouro. 30º, ô louco, Cabela, calma, chega lá ainda, mas é só a quarta rodada. É só a quarta rodada, é o 30º minuto, 32 deste primeiro tempo. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão, João Vitor. Botafogo. Nada para a equipe do Botafogo, Júlio Nascimento. Central da bola. 32 minutos em Ponta Grossa, o Operário vai batendo a Ponte Preta 1-0, gol de William Machado no Maracanã. O Flamengo vai vencer do Corinthians 2-0.
Já passamos de 33, tem falta para o Guarani, sistema defensivo, falta lá do Robinho em cima do Jefferson, tá parado o jogo para a cobrança da falta, parece que o Guarani começa a dar uma desacelerada, porque o ritmo era muito intenso, não só do Guarani, mas também do Botafogo, né, Gabi? Até por conta do calor também, então é normal essas alternâncias ao longo da partida. Agora é um Botafogo que sentiu o gol, viu? Então era momento, se o Guarani tiver fôlego, tiver aquele gás a mais, conseguir esse segundo gol. Porque o Botafogo tem muitas dificuldades para poder chegar ao ataque, perdeu o meio-campo, o Guarani consegue controlar o jogo, precisa aproveitar este bom momento. Mas é normal, caiu um pouquinho por conta do calor. Vamos chegando a 34 minutos deste primeiro tempo. Sobe ali de cabeça o Matheus Bueno para fazer o corte. O Chay briga pela bola, bola recuada. Aperta o Chay para cima do Erickson. Ele tenta sair jogando. Vem também por ali o Caio Dantas. Aperta, adianta a marcação na série bola do Botafogo. Equipe do Guarani vai apertando. Chega com o Patrick Bray pelo lado esquerdo. Devolve lá no sistema defensivo com o Fábio Sanches. Ajeita na perna direita, rola do lado. O Erickson tá ali no círculo, no central, na central da zaga ali agora. Faz o toque do lado. Trabalha com o Matheus Barbosa, que despacha para o campo de ataque. Faz o lançamento. Ela passa por todo mundo, vai para fora. O Robinho lá agradece, não era o Robinho, era o Tássio que estava lá, só agradeceu, mas a bola foi para fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Guarani do sistema defensivo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado, e de cuidado a gente entende, como nenhuma outra. Arremesso manual cobrado, a zaga do Botafogo faz o corte, vem ali o Matheus Costa para fazer o corte, cai no gramado, pede falta, a árbitra nota, é falta que favorece a equipe do Botafogo, é lá pelo lado direito na cobrança, o próprio Robinho já faz a batida, toca do Fábio Sanches que rola a bola do lado com o Erickson, ajeita a bola na perna canhota, vem carregando, buscando o campo de ataque, a equipe do Botafogo, todo encolhido o Guarani, todo juntado ali no sistema defensivo, baixo, recebe, faz a finta para cima do Chay, chega a marcação do Heitor, quem rasga por baixo, faz o corte ao João Vitor, vira o perigo, último toque na bola, auxiliar está dando a bola para a equipe do Guarani ali pela direita, defensiva do Bugre, foi meio na pressão essa, né, Adri? Parece que ganhou do grito, Cabela. Eu estou um pouco longe do lance, confesso que não consigo ter a certeza do lateral, mas a Edna assinalou ali a favor do Bugre e o Heitor vai cobrar. Ela demorou para sinalizar que tinha desviado em alguém ali, né? Então a gente fica assim na dúvida, né? Porque foi uma prensada ali, realmente, eu não consegui definir de quem que era daqui de lance cima. rápido e difícil, mas de fato ela corrigiu a tempo e é mais um acerto. Chega ali pelo meio, a Edna nota a falta do Camacho ali pela meia, falta já cobrada pela equipe do Botafogo, Matheus Barbosa toca na bola, devolve, Fábio Sanches, rola pela esquerda com Erickson, domina o camisa número 4, faz a finta para cima do Chay, zagueirão que vem para o ataque, rola a bola lá no lado esquerdo com o Patrick Bray, perde a bola, o Bray, rola a bola o Guarani, tenta sair jogando ali pelo meio com o Matheus Bueno, tenta o passe, adianta a marcação Botafogo, no bate e rebate, espirrada a bola, sobra com o Erickson que já encontra o Robinho lá pelo lado direito, ele vem carregando, tenta imprimir velocidade, o Ayrton vai para cima dele, já tem amarelo, viu Ayrton, vai com cuidado aí, viu, toca na bola do lado, Robinho tenta o passe, adianta Lucas Adel, já devolve a bola com o Ayrton, bota a velocidade que vem para o campo de ataque, encara a marcação do Matheus Costa lá pelo lado esquerdo, chega por baixo, o zagueiro desvia a bola, bota para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani, que tentava sair em velocidade lá pela esquerda, a bola foi para fora, só arremesso manual para o Bugrão, que neste momento já não tem pressa nessa reta final do primeiro tempo, já passamos de 36 minutos desta primeira etapa, 1-0, o Guarani está ganhando. Meu caro Júlio Nascimento, lá em Ponta Grossa, a situação de momento no jogo, Júlio. 7 finalizações para o Operário, 5 para a Ponte. O Operário é melhor, nesse momento perde um gol incrível na pequena área, vai batendo a Ponte com facilidade até aqui, viu, Cabela? Aqui 37 minutos, 1-0, Guarani está ganhando, que vem para o campo de ataque, faz o lançamento, o Caio Dantas sobe de cabeça, escora, a bola desviada, o Dantas briga por ela, fica com a bola dominada, se recupera, o Matheus Costa toca na bola, vai sobrando lá com o goleiro Michael, que faz a defesa e bota a ordem na casa da Pantera, 37,5. Primeiro tempo, tem muito futebol ainda pela frente aqui no futebol da CBN Campinas, hein? Muito futebol pela frente. Sai trabalhando o Matheus Barbosa, ele bota a bola pelo lado terceiro com o Erickson. Vem carregando o zagueiro, a equipe do Pantera para o campo de ataque, já faz o domínio, já encosta na cobertura, devolve. Mais atrás, trabalha de volta com o Bochecha. Ali o Bochecha domina, olha de um lado, olha do outro. Matheus Barbosa recebe, de primeira faz o passe para o Erickson, tá sem marcação nenhuma. O Chay encosta, devolve do lado, o Guarani fica ali plantado, só esperando o Botafogo. E o Botafogo tenta encontrar um espaço para chegar no campo de ataque. Erickson faz o lançamento, profundidade, era lá para o Patrick Bray. Quem sobe é o Douglas de cabeça, bota para fora, arremesso manual para a equipe do Botafogo. Ali o Bray, sem pressa nenhuma para fazer a cobrança.
Aí tomando distância ali, faz o remesso. No bico da grande área, era pro Robinho, passou por todo mundo. Sobra por baixo para fazer o corte. O Camacho, bola espirrada. Tássio devolve lá com o Matheus Costa. O zagueiro com o Robinho. Robinho toca na bola de volta com o Tássio lá pela meia direita. Ele faz o domínio, encontra o Baggio, que saiu aqui da esquerda, foi lá para a direita para fazer o domínio. Toca na bola de volta ali com o Matheus Barbosa. Recua com o Costa, devolve no Robinho. Toca a bola, vai trabalhando a equipe do Botafogo, tentando encontrar um espaço. Robinho xingou de um lado de outro. Jefferson foi para cima dele na cobertura. Ele faz a proteção, fica com a bola dominada. Jefferson não consegue tocar na bola. O Robinho protege bem, já bota a bola pela meia. Vem ali pelo lado esquerdo com o Erickson, que devolve lá na direita mais uma vez para fazer o passe com o Matheus Barbosa. De primeira encontrou Robinho, não consegue domínio. Lucas Adel faz o corte, já despacha para o campo de ataque. Lançamento do Jefferson lá para o Caio Dantas. Bota a velocidade ao Dantas, compra o Fábio Sanches. O zagueirão chega por baixo para fazer o corte e sai jogando. Evita a saída para ficar com ele. O Dantas fica caído, hein? Levanta o braço lá, tá sentindo, camisa 99 da equipe do Guarani. Ficou caído, deitado no gramado. Chay, recebe, domina, abre pela direita, trabalha. Mais uma vez a chegada com o João Vitor. Devolve ali com o Matheus Bueno. O Matheus Bueno mostra lá o Caio Dantas caído. Mas não tem por que parar o jogo, né? O Caio Dantas está do lado da lateral. Linha, né? Só sair, né? É só ele ter uma boa vontade, né? O Guarani não tem por que ficar enrolando com o jogador em campo, sendo que está terminando o primeiro tempo. E agora a Edna vai lá e deve falar isso pro Caio. Vai um pouquinho ali para fora, faz uma forcinha, vai para fora ali. Em outro detalhe, o Guarani vinha numa velocidade, num ataque rápido que podia surtir algum efeito, né, Gabi? Faltou essa percepção pro Caio Dantas, por mais que a lesão ela pudesse ter acontecido, se bem que ele já tá andando, né? Então não, vai mexer. O médico já fez aquele rolinho com o dedo pedindo alteração, Gabi. E aí ele tinha colocado, né, a mão na coxa, ele caiu, poderia ter saído, mas ele deve ter percebido, né, que foi alguma lesão e por isso que ele caiu no gramado. É um jogador que participou muito pouco do jogo até aqui, porque a bola teve dificuldade para chegar no Caio Dantas, mas ele foi importante para aquele primeiro gol, porque ele conseguiu pressionar o Matheus Costa, que se enrolou, e aí o início foi a cobrança de escanteio e o gol. Há uma perda então, por mais que participou pouco o Caio Dantas, mas o Guarani vem sofrendo então com lesões, né? Primeiro com o Luan Dias e agora com o Caio Dantas. E o detalhe que mexe duas vezes com bola rolando, só vai poder parar mais uma vez o técnico Júnior Rocha para uma substituição. Tá mexendo a equipe do Guarani, Adriano Almeida. É exatamente isso. Vai queimando as alterações por conta de lesões. Foi embora o 99, Caio Dantas, para a entrada do camisa 7, Lucas Paraíso. Esse Paraíso é com Z, viu, Cabela? Opa, Lucas Paraíso. Toca a bola, a equipe do Botafogo vem com baixo ali para meia, trabalhando, foi empurrado, é falta nele. É falta que favorece o Botafogo ali pela intermediária, é frontal a meta, tá longe, mas é frontal a meta do Vladimir, Adriano Almeida. Tá longe, você bem falou, mas o Botafogo já cobrou. Já faz a cobrança, faz a abertura pela direita, Tássio tenta o cruzamento, explodiu em cima do Adel. Aliás, o Adel tá bem no jogo hoje, o Adel, hein? Tá bem no jogo, Lucas Adel. Trabalha mais uma vez a saída de bola, a equipe do Botafogo aqui pelo círculo central do gramado, trabalhando a saída com o Fábio Sanches. Ajeita, perto direita, toca do lado, vem Bochecha, buscar o jogo, abre com o Erickson. Lado esquerdo, já domina, perto direita, vai voltando a equipe do Botafogo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 42 é o primeiro tempo, bola rolando aqui no Brinco de Ouro, placar CBN, tá assim, Guarani 1, João Vitor, Botafogo, nada, Júlio. Central da bola. 42 minutos do primeiro tempo em Ponta Grossa, o Operário vai vencendo a Ponte, 1-0, gol marcado pelo William Machado. No Maracanã, o Flamengo vai vencendo o Corinthians, 34 do segundo tempo por 2-0. Opa, deixa comigo, Gabi Castro, fala aí. Lucas Paraíso fazendo a estreia com a camisa do Guarani, joga na mesma posição que o Caio Dantas centralizado, mas com característica diferente. Ele tem mais velocidade com o Caio Dantas, então o ataque do Guarani muito mais veloz, com o João Vitor, com o Ayrton e com o Paraíso. Toca a bola, aliás, tem raízes em Americana esse Lucas Paraíso. Rala a bola, Botafogo no ataque com Bochecha, já encontra aberto lá pela ponta direita, o Tássio se apresenta no campo de ataque, domina, vai pra tabela com o Robinho, ele dominou, devolveu o Bochecha, bola enfiada na área, muito forte. Sai Vladimir, faz a defesa, bota a ordem na casa do Guarani, sem problema nenhum.
sem pressa nenhuma. O Alexandre faz a pressão, o Vladimir pega a bola, bota embaixo do sovaco ali para repor a bola em jogo para a equipe do Bugre. 43 minutos, já é o primeiro tempo, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando a equipe do Botafogo. O Guarani aperta, sai de bola baixo, faz de domínio, escapa da marcação, carrega na diagonal ali no sistema defensivo. Ele vai lá pela direita. Já rolou a bola pro Tássio, que está no campo de ataque, em frente ao banco de reservas do Guarani. Ele faz de domínio, breca na frente do Ayrton, toca com o Robinho, devolve no Tássio. Rola a bola com Baggio, fica com ela. Robinho vai pra tabela com Baggio, chega por baixo. Camacho para fazer o corte, para tentar sair jogando. E no bate-rebate, o último toque do Robinho, o arremesso é manual para a equipe do Bugre. 44 minutos de bola rolando o primeiro tempo, 1-0, o Guarani está ganhando. E acho não, tenho certeza, né? É a primeira vez que termina um primeiro tempo na frente a equipe do Guarani, que pode dar aquela tranquilidade para um segundo tempo. Não administrar, porque 1-0 não se administra, tem que tomar cuidado. Não, exatamente. Mas dá aquela tranquilidade para buscar pelo menos o segundo gol, né, Gabi? Recarrega as energias no intervalo e no segundo tempo precisa pressionar, porque a equipe do Botafogo é muito frágil e este 1-0 vai deixando a equipe visitante sempre viva na partida. Falta para o Guarani, sistema defensivo, está lá o Lucas Adel para fazer a cobrança. Está lá Lucas Adel, fica reclamando a Edna, tem jogador do Botafogo muito próximo à bola, quem chega é o Jefferson, faz a cobrança, regua com o Vladimir, que já rola pela direita com Douglas. Sai jogando o zagueiro da equipe do Bugre, escapa da marcação do Alessandro, ele bota a velocidade, encontra o Chay domina, só que recua, mais uma vez 4. Ali começa com o Edu. Vamos a 49. Neste primeiro tempo tem mais 4 minutos, vamos chegando a 45, sobe a placa. Mais 4 minutos que disse aí Adriano Almeida. Vai jogando a equipe do Guarani, Camacho, para fazer o domínio, finta, escapa, gira o corpo, rola a bola na saída. Quem vem buscar o jogo é o Ayrton, já domina, bota a velocidade. João Vitor está aberto pela direita, fica com ela para fazer o domínio. Contra-golpe do Guarani, Sacharicou, rolou, Heitor na área, bateu cruzado, desvio da zaga. Bota para fora e escanteio, porque chegavam 2 jogadores do Guarani. Um era o Paraíso e o outro era o Ayrton. Atrás do zagueiro, que com certeza ia mandar para o fundo do gol, Adriana. A jogada foi boa, viu? Cabela novamente aqui pelo lado direito, entre João Vitor e Heitor. Tá dando bem essa jogada no ataque alviverde. Agora, mais um escanteio aqui pelo lado direito. O Chay, foi dos pés dele que começou a jogada do gol. Quem sabe mais um, né, Cabela? Pois é. 45 e 50, escanteio, quinto no jogo, terceiro para o Guarani. Chay na cobrança, de perna direita, faz o levantamento, vem na segunda trave, passa por todo mundo. O zagueiro, quarta mão, ela sobra com o Jefferson. Jefferson. Aí ele se empolgou. Olha lá, ele dominou, a bola subiu, falou, agora vou enfiar o pé na bola. E ele fez isso, né, Adriano Almeida? Mais de um jeito muito esdrúxulo, né? Essa bola subiu toda torta. Olha a saidinha perigosa do Botafogo aí. Errada! Matheus Bueno fica com ela, domina, demora para fazer o passe, sai na frente do gol, bateu para fora do gol. Ele olhou aqui do lado de cá, da direita aqui, viu o João Vitor marcado. Ele preferiu ir experimentar de fora da área. Mas pegou mal na bola, né, Adri? Pegou mal, mas valeu pela insistência ali na marcação, né? Quando essa saidinha de bola é curta, tem que realmente apertar, porque os zagueiros do Botafogo já mostraram que não tem tanta qualidade assim para tocar a bola. 46 minutos e 50, repõe a bola, Michel, já despacha para o campo de ataque, o lançamento foi feito pelo goleiro do Botafogo, sobe ali pelo meio, Alexandre toca na bola, ela sobra com o Robinho, que faz o domínio, recebe a falta, recebeu a carga ali do Jefferson, é falta que favorece a equipe do Botafogo pela meia direita. Reta final de primeiro tempo, vamos a 49, toque de 47 do futebol da CBN Campinas. É falta para o Botafogo lá pela meia direita, vai levar perigo, viu, Adriana? Sim, novamente ali pelo lado direito, vai vir o chuveirinho para a área. Tem Fábio Sanches, Erickson e também o Matheus Costas, as 3 torres do Pantera. Pois é. Aliás, deu 45 minutos, Quero entrou no gramado, avisa ele que tem acréscimo, espera um pouquinho aí, dá um tempo. Tem Quero do gramado ali, tá caminhando de um lado e de outro ali. Bonitinho ali, mas toma cuidado aí, Quero. É falta pro Botafogo. É lá pela meia direita, Baggio na cobrança. Tem também por ali na batida o Patrick Bray, levantamento, desvio de cabeça para fora. Só tiro de meta para a equipe do Guarani, sem perigo nenhum, Dri. Sem perigo nenhum, e o Vladimir agora vai cozinhando o jogo, segurando a bola para essa cobrança de tiro de meta, porque estamos aí a 1 minuto do apito final desse primeiro tempo.
cozinhando a pantera nesse momento, Vladimir. Gabi Castro, você mudaria alguma coisa no Guarani para a segunda etapa, Gabi? Não, eu acho que já fez 2 alterações. É um Guarani que está sendo muito perigoso. E postura? A postura eu acho que precisa intensificar um pouquinho mais. Eu acho que teve uma queda depois dos 35 minutos. A equipe do Botafogo é frágil, não é à toa que não venceu nenhum até agora no Campeonato Brasileiro da Série B. Empatou os 3 jogos. Se o Guarani intensificar um pouquinho mais o passo, com o João Vitor, com o Heitor, lado direito está muito forte. Com a presença do Chay, eu acho que o Guarani tem boas chances de marcar o segundo gol e aí sim ficar um pouco mais tranquilo na partida. Vai terminar o primeiro tempo, 48:50, vem Guarani, lançamento feito para a área. Sai o goleiro, Michael com ela, toca do lado, sai trabalhando, vai terminar o primeiro tempo, 48:50. Dona Edna consulta o cronômetro, bota o apito na boca, ergue o braço, aponta o centro de campo, fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani! 1 para o Guarani, João Vitor a 22. Nada para a equipe do Botafogo. Vem aí, central da bola, Júlio Nascimento. Central da bola. Guarani e Botafogo. Júlio Nascimento. 5h51, intervalo no Brinco de Ouro, vitória parcial do Guarani por 1-0 contra o Botafogo. João Vitor, do banco pro gol, resolvendo a parada pro Bugre até aqui, que parcialmente vai vencendo a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro. Intervalo também em Ponta Grossa, o Operário vai vencendo a Ponte 1-0. Adriano Almeida, o clima no Brinco de Ouro, pelo menos neste momento, bem melhor em comparação aos últimos jogos, né, Adri? Ah, sim, Júlio, de muita tranquilidade entre os torcedores. O Brinco hoje me chama a atenção. Está um pouco mais vazio do que eu estava acostumado e, obviamente, pela campanha, mas a gente torce que hoje seja um ponto de inversão com isso. Eu falava durante o jogo sobre as ajudas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E aí, além do Heitor, que alugou um caminhão com donativos, os jogadores do Guarani doaram mais de 60 cestas básicas e outros itens que estão a caminho do Rio Grande do Sul nesse caminhão aí, alugado pelo Heitor, que é do estado. Também hoje as camisas dos jogadores do Guarani estão com uma estampa, hashtag Juntos pelo RS, é uma campanha da Federação Paulista. Depois do jogo, estas camisas que os jogadores do Guarani estão usando hoje serão leiloadas e a verba também, obviamente, será para as vítimas das enchentes. Além disso, os torcedores hoje que compraram ingresso e fizeram doações no Brinco ganharam um segundo ingresso para o jogo. Então, toda essa mobilização aqui em cima desse jogo, e a gente imagina que isso ainda vai perdurar por muito tempo, porque tem muita gente ainda precisando de ajuda no Rio Grande do Sul. Meu amigo Júlio Nascimento. É isso aí, Adriano Almeida. Fazer o bem sem olhar a quem, né? Muito importante neste momento, toda a mobilização, né, de todo mundo neste momento para ajudar os nossos amigos gaúchos e parabenizar aqui, já foi dito durante a transmissão, tudo que tem feito aí o Heitor, lateral direito do Guarani, né? O Heitor, ele é gaúcho, alugou um caminhão e tem tomado a frente aí nesse período de doações do Guarani, que é uma atitude muito legal, essa união do clube com as pessoas para ajudar os nossos colegas gaúchos. Gabriel Castro, um primeiro tempo de um protagonista que foi a novidade do Júnior Rocha na escalação. Guarani vai vencendo até aqui 1-0, Gabi. João Vitor pelo lado direito mudou a cara do jogo, dando velocidade, indo para as costas do Patrick Bray, então jogando como titular, como protagonista, tentando, indo para cima, indo para a linha de fundo. Gol importante do Guarani. E é aquilo, né, Júlio? Quem não faz, toma, porque aos 20 minutos o Alexandro perdeu um gol feito na área. No lance seguinte, o Guarani foi lá com o João Vitor e marcou 1-0 até aqui. Daqui a pouco a gente conta a história do jogo, sem dúvida nenhuma, com Gabriel Castro, explicando tudo que o Guarani fez, deixou de fazer e a projeção para o segundo tempo. E daqui a pouco também informações das outras rodadas. Você que acompanhou com Oscar Ulisses o primeiro tempo de Flamengo e Corinthians, quer saber quanto é que tá o jogo? 45 do segundo tempo, Flamengo vai vencendo o Corinthians 2-0, gols de Pedro, golaço do Pedro
e o Lohan no segundo tempo. Vitória parcial do Mengão lá no Maracanã. Daqui a pouco tem mais no Central da Bola, agora são 5h54. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Viva a emoção com a Caoa Ford. Leve para casa Ford Ranger XLS automática a partir de 209.990 com taxa zero e aproveite uma super avaliação do seu seminovo. Explore novos horizontes com o Ford Maverick e o Ford Bronco, agora com taxa zero. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no trânsito começa por você. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. HMB Caoa, sua felicidade ao volante. Creta Action de 119.990 por 112.990 ou taxa 0,79% com entrada facilitada. Creta Comfort por 123.990 ou troque seu usado por um novo Creta com vantagens. HB20 Sense Plus de 71.890 por 69.990 ou taxa 0,99% com entrada facilitada. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para HMB Caoa Campinas 31120200. Paz no trânsito começa por você. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Guarani, Botafogo. Júlio Nascimento. 5h57, intervalo no Brinco de Ouro. Guarani vai vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Gol marcado pelo João Vitor. Primeiro tempo que é positivo para o Guarani, com exceção às lesões. Bugre já perdeu 2 jogadores, Luan Dias e Caio Dantas. Já já o Gabriel Castro vai falar. Intervalo também em Ponta Grossa. O Operário Ferroviário vai vencendo a Ponte Preta a placar de 1-0. Gol marcado pelo William Machado. Também pela Série B, o Sport Recife vai vencendo o Brusque por 1-0. E atenção, hein, o Sport neste momento vai assumindo a liderança da Série B. 12 pontos em 4 jogos, 100% de aproveitamento. Ah, mas e o Santos? Está jogando? Sim, lá em Manaus, contra o Amazonas, que perdeu para a Ponte no início da semana e está vencendo aqui para o Santos, placar de 1-0. Olha, Amazonas aí aprontando contra a equipe da Macaca, a equipe do Santos, perdão, gol marcado pelo Enio, 1-0 para o Amazonas contra o Santos. E no Rio de Janeiro, minutos finais de Flamengo 2, Corinthians 0, o reencontro de Adenor, Leonardo Bach, o Tite com o Corinthians, positivo para o técnico, negativo para o Timão, perdendo no Maracanã, gols marcados por Lohan e Pedro. Mas o assunto agora é Guarani. Vai batendo 1-0 a equipe do Botafogo. E agora o comentário do jogo com Gabriel Castro. O comentário do jogo. De um lado, João Vitor marcando o gol. O Guarani vencendo, incomodando o adversário. Mas do outro lado, Gabi Castro, a preocupação do Júnior Rocha já ter gasto 2 alterações, Gabi.
É sempre muito ruim, né? Primeiro por conta do jogo, né? Você já gastar 2 alterações, se não fizer nenhuma no intervalo, ou você mexe uma vez só e aí já de 3 para você fazer as 5 alterações, ou você vai ficar devendo uma, né? E aí, às vezes, pro final do jogo, falta um pouquinho de fôlego, um pouquinho de gás. E tem um problema também da sequência da competição. Lua Dias, ao que me parece, foi tornozelo, saiu mancando ali já sem chuteira. E o Caio Dantas, talvez muscular ali, porque foi um lance isolado na ponta esquerda. Ele até saiu andando, então pode ter sentido aquele desconforto e não foi nada com o músculo, que seria melhor com um tempo de recuperação menor. Mas tem este problema, sem sombra de dúvidas, para o Júnior Rocha, para a sequência da partida e também da competição na próxima rodada. Agora, Júlio, foi um início de jogo complicado para o Guarani, até pelo aquilo que eu tinha dito, né? O início do Guarani muito ruim no Campeonato Brasileiro da Série B com 3 derrotas, o início do ano com quase rebaixamento no Campeonato Paulista. Então, é claro, tudo isso tá imbuído aí no início da partida, falta de confiança, nervosismo, você querendo acertar e aí você não ousa tanto, falta criatividade, e foi um início de jogo complicado, o Botafogo sentiu isso, começo de jogo o Botafogo foi melhor, às vezes pegando a saída de bola do Guarani, teve o erro do Matheus Bueno, que por pouco o Bochecha não finalizou e conseguiu marcar o primeiro gol. Por outro lado, a saída do Botafogo era ruim também, então o Botafogo ele sentia um Guarani ansioso, mas ele errava bastante também, saía errado, passes equivocados, o meio-campo do Botafogo muito exposto, porque praticamente uma linha de 5 defensiva, quando o Patrick Bray e o Tássio pela direita recuavam, então ficava uma linha de 5, tinha a linha de 3, só 2 homens no meio campo, e aí o Botafogo também não conseguia ter criatividade, e aí aos poucos o Guarani, com o apoio do seu torcedor, conseguiu indo para o ataque, principalmente pelo lado direito, teve uma finalização do Heitor, que o goleiro mandou para escanteio, teve o João Vitor fazendo o cruzamento e o Michael espalmando, então aos poucos o Guarani ele foi se encontrando na partida, foi tendo confiança, a torcida também foi incentivando, foi empurrando a equipe para que finalizasse mais, e aí de fato o Botafogo perde um gol aos 20 minutos após uma cobrança de escanteio, teve a zaga do Guarani afastando mal e o Alexandro perdendo um gol aqui na ponta esquerda. Minuto seguinte, também bola esticada, já que o Guarani com uma certa dificuldade, melhor na partida, mas com muitos erros de passe, e aí bola esticada fazendo um lançamento, o Matheus, zagueirão do Botafogo, Matheus Costa, se confundiu todo, foi tentar dominar a bola ou jogar para a lateral, deu um passo a mais, escanteio para o Guarani. Chay na primeira não deu certo, na segunda cobrança conseguiu cruzar, goleiro espalmou errado, e aí o João Vitor, mesmo mascado, né, não pegou na veia, firme, forte, mas ela acabou morrendo no fundo das redes, o Guarani abrindo o marcador. Um Botafogo que demonstra fragilidade, sentiu o gol, mas logo depois o Guarani sentiu cansaço também, até por conta do calor, o que é normal, ninguém joga 45 minutos num ritmo alucinante, até porque tem a etapa final, já tinha tido 2 alterações, então o Guarani baixou um pouquinho o ritmo, e aí o Botafogo teve só mais uma oportunidade. Para o segundo tempo, retomar essa intensidade, o Guarani ele é melhor, o Guarani é superior do que a equipe do Botafogo, mas não pode se acomodar com este 1-0, porque certamente se o Guarani não for para cima do Botafogo, não tomar conta, o Botafogo vai se animar, e aí ele vai conseguir vislumbrar mais um empate. Em 3 jogos até aqui, 3 empates, então o Botafogo sabe que o empate ele consegue, ele já fez isso nas últimas 3 rodadas. Então o Guarani precisa tomar muito cuidado, apesar da fragilidade do Botafogo, mas que tem qualidade. O Douglas Baggio é um exemplo disso, é um jogador voluntarioso, corre pra cá, corre pra lá, pode acertar um chute. Tem um Alexandro, centroavante, participou pouco, mas que consegue também incomodar os zagueiros do Guarani. Então acho que é isso, o Guarani assumir o protagonismo, tá jogando em casa, pressionar para poder fazer o segundo gol e aí sim deixar esse cansaço, o calor para a equipe do Botafogo, Julião. É isso, vai começar o segundo tempo em Ponta Grossa, para Operário 1, Ponte Preta 0, e vamos para o segundo tempo também no Brinco de Ouro com Carlos Cabela para Guarani e Botafogo. Amanhã tem Rio Branco, é nós em Franca, hein, Carlos Cabela? Desde pequenininho.
Olha, amanhã o torcedor do Rio Branco estará em peso em Franca. São vários ônibus que foram para lá. 2-0 é a vantagem do Rio Branco. Eu acho que vai dar certo, viu, meu caro Júlio Nascimento? Já deu, 2-0 de vantagem. É. Tá tranquilo, mas o time da Francana é muito bom, viu, Cabelo? É bom, mas o Rio Branco joga melhor fora. O Rio Branco tem jogado muito bem fora de casa, é um time muito, muito bem montado. Tô confiante aí pro título da nossa região aí do Tigre amanhã. Detalhe, né? O primeiro campeão da Série A4, né? Criada esse ano. Vai entrar pra história. Vai entrar. Rio Branco voltando à Série A3. É bom ter times como Rio Branco, União São João voltando, como voltou o ano passado. União São João já está na Série A3. A própria Francana, que o ano que vem vai estar na Série A3 também. São camisas fortes do interior de São Paulo, que aos poucos tentam se ressurgir nesse momento de empresas que comandam o futebol. O Rio Branco não tem empresa por trás. União São João acho que é um grupo de pessoas que comandam lá, também não é uma empresa, não é uma SAF. Francana também não. Então é bom para o futebol isso novamente, para essa, quem sabe, uma retomada no interior de São Paulo dessas grandes equipes que marcaram época no futebol paulista. Muito bom, muito bom. As duas equipes estão voltando, o Guarani vai mexer mais uma vez ali, né, Adriana Almeida? Mexeu já aí no intervalo, né? Talvez até porque o Júnior Rocha só pode parar mais uma vez agora no segundo tempo, então aproveitou o intervalo para mexer. Foi embora o camisa 30, Ayrton, que já tinha cartão amarelo, para a entrada do 20. Reinaldo, a única troca no intervalo, Cabelá. Exatamente. Comentava aqui com o Gabi, inclusive, aqui em off, aqui, que eu também achava que fosse o Ayrton que sairia justamente pelo cartão, que é para não ter problema. Já perdeu 2 por contusão, perdeu 1 por cartão vermelho, não dá, né? Não, ninguém merece, porque daí teria que gastar a última alteração fazendo uma correção. Então entra o Reinaldo com a mesma característica, imprimindo a velocidade, a rapidez, sendo insinuante até para prender aqui o Tássio, lateral direito do Bota. Tudo pronto, bola no centro do gramado, saída ali com o Paraíso. Vai dar o toque inicial para essa segunda etapa da equipe do Guarani. Tá tudo pronto, apita a árbitra. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani, Botafogo, futebol. 1-0 o placar do primeiro tempo. João Vitor marcou a 22 da primeira etapa. O Guarani tenta sair jogando errado nesse comecinho de segundo tempo. Já recupera a bola lá pela lado esquerdo. Vem com o Erickson. O zagueirão invadiu a área. Cruzamento feito. A bola espirrada. Vem pelo meio. Sai. Faz o corte na primeira e recebe falta. Quando ele faz o corte, tenta consertar as coisas ali pelo meio da área. O Baggio comete a falta em cima dele. Jogo tá parado. Ufa, que susto nesse comecinho, Adriana Almeida. Eu ia falar isso mesmo, Cabela. Menos mal que o Baggio fez uma falta no Chay, porque o Botafogo saiu com essa bola, o Erickson engatou uma quinta e eu tava com medo de um gol relâmpago aí de empate nesse comecinho de segundo tempo. Falta de comunicação, Sim, viu? Porque claro. o Heitor deu o passe um pouquinho mais rápido e o Paraíso ficou parado. Ele achou que ia caminhar com a bola o Heitor, então precisa ter essa comunicação na saída de bola. Guarani no campo de ataque, toca a bola com o Chay, vem ali pelo meio, se enrosca com o Paraíso. Chay, Paraíso, Chay. O Chay caiu. É o chá do Paraíso. Bola foi pra fora, remesso manual. Estão se conhecendo ainda, né? Verdade. Se conhecendo ali no campo, deram uma enroscada bonita ali. Mas o Guarani ficou com o arremesso manual já cobrado. O Heitor faz o domínio de primeira, tenta o toque ali pela direita. Quem chega por baixo para fazer o corte na zaga era o Puchecha, estava lá na zaga, ela sobra com o Baggio. No bate, rebate, sobrou com o Chay, foi pra tabela, Paraíso. Cai, pede falta, a Edna diz que não foi nada, o torcedor pega no pé, chama atenção e agora uma falta. Ela foi, né? O Paraíso puxou pela camisa ali o jogador da equipe, que era o Bochecha do Botafogo, a falta tá anotada. Mas no primeiro lance, sinceramente, achei que o Paraíso foi deslocado, Adriana. Porque o Erickson tava atrás, eu também vi um toque ali no tornozelo do Paraíso, mas a Edna não deu. É posse de bola pro Botafogo. A Edna parece aqueles árbitros turrão, né? Ah, tá pegando meu pé, então não vou dar falta. Pronto, acabou, vambora. 2 minutos de bola rolando no segundo tempo, 1-0, tá ganhando a equipe do Bugrão pra cima da Pantera. Rola a bola mais uma vez lá pela esquerda, sai trabalhando com o Erickson. Despacha pro campo de ataque, o lançamento é feito lá pro Patrick Bray, tava lá de ponta canhota, chegou o Heitor por baixo, gira o corpo, dá um bico da bola, Fábio Sanches, de cabeça, repõe o Botafogo no ataque. O Camacho tá ali pelo meio pra consertar, a bola sobra com o Matheus Barbosa, recua lá com o Matheus, aliás, com o Fábio Sanches.
devolve no Michael, goleiro da equipe do Botafogo, sai trabalhando ele na meia-lua da grande área. Dá um tapa na bola lá pela esquerda. 2 minutos e meio deste segundo tempo. Erickson lança a bola para o campo de ataque. O Heitor do meio do caminho faz o corte de cabeça. A bola vai para fora. O João Vitor não consegue dominar. Bola vai para fora. Remessa manual para a equipe do Botafogo. Botafogo chega no ataque lá pela esquerda. Patrick Breita lá para fazer a cobrança com as mãos. Joga no Matheus Barbosa. Domina. Estranho. Dominou mal ali, mas fez o recuo com o Fábio Sanches. O xerifão da zaga do Botafogo bota a bola pela direita na saída com o Tássio. Rola a bola ali com Alexandre que vem buscar o jogo. Chega por baixo a equipe do Guarani brigando pela bola, fazendo a pressão. Sai na sombra, briga por ela. Ih, rapaz! Olha, o Chay caiu esquisito na dividida. Ele fica caído ali, bota a mão na perna. O lance foi estranho, olhando daqui de cima, de frente pro lance. Até parece que houve uma torção ali, viu, Adriana? Tornozelo direito, né? Mas menos mal que ele já tá de pé, deu uma mancadinha. Foi só o susto, Cabela. Só o susto, só o susto. Toca a bola a equipe do Guarani na saída lá pela direita com o Heitor. Domina, coloca no gramado. Baixo acompanha também o Bochecha que corre. Ele parece que perde a dura do Bochecha. Parece que tá tendo cãibra ali. O jeito que ele corre é estranho. Chega a zaga do Botafogo para roubar. Mais uma vez a sobra com Baixo. Toca pela meia. Vem buscar no centro central do gramado o Alexandre. Faz a finta de corpo. Abre pela direita. Trabalha com a chegada do Tássio. Já domina. Marcação para cima dele do Reinaldo. Devolve no sistema defensivo com o Matheus Costa. Bota a bola ali com o outro Matheus, que é o Barbosa. Já rola a bola pelo lado esquerdo com o Bochecha. Vem pro ataque. Baixo recebe, domina. O Chay vai acompanhando. O Baixo vem com ela. Tenta a finta, bola enfiada. Forte para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. E o Vladimir abre o braço. Fala, vocês vão deixar tocar à vontade aí no meio? Gabi Castro. O Guarani tem que acertar a marcação nesse segundo tempo. Só tá dando o Botafogo, hein? Principalmente pelo lado esquerdo e com o Douglas Baggio, que é o principal jogador da equipe do Botafogo. Ele tá entre as linhas ali. O Chay tá pelo lado direito, um jogador de meio campo, o Heitor. Então precisa encostar ali ou o Matheus Barbosa, alguém precisa ficar mais próximo ali do Douglas Baggio, que tem uma certa liberdade para poder atuar no início do segundo tempo. Zagueirão Douglas despecha para o campo de ataque, a bola sobra lá pelo lado direito com o Chay, domina, coloca no gramado, bota o corpo ali para proteger, ele tenta o lançamento, o Erickson faz a roubada, toca na bola, lançamento é para o Baggio, evita a saída em cima da linha lateral do campo, quem briga por ela é o Matheus Bueno, mas briga com falta, comete a falta em cima do Baggio, o jogo está parado, é falta que favorece a equipe do Botafogo. A torcida pega no pé da Edna, porque a maioria das faltas são anotadas para a equipe do Botafogo. Acontece que a equipe do Guarani está cometendo mais falta que o Botafogo toda vez que faz a marcação. Eu acho que é pelo problema da falta de vitórias e tal. O time entra com uma pegada maior para não correr riscos, né, Gabi? E acaba cometendo falta. A pressão da torcida, ela é normal, mas a arbitragem da Edna até aqui, ela é muito boa. Apesar da torcida do Guarani não concordar comigo, por conta das faltinhas, mas a equipe do Guarani chega mais atrasado nos lances. Botafogo no ataque de novo, vem ali com o Erickson. Zagueirão faz o lançamento, o Heitor de cabeça faz o corte de cabeça, o Bochecha já toca na bola lá pelo lado esquerdo com o Baggio. O Baggio faz de domínio, escapa da marcação do Chay, ele carrega lado esquerdo, rola a bola, Patrick Brey pintou o cruzamento, Alexandro! Meu Deus! Ainda bem, torcedor do Guarani respira e fala graças a Deus, alguns dão risada. Porque a bola passou pelo Alexandre, ele furou com a perna esquerda, a bola bateu na perna direita, foi lá para a lateral, Adriano Almeida. Tem um gol aqui que é utilizado por treinamento que fica lá perto da bandeira de escanteio. Eu acho que ele olhou aquele gol lá para tentar, viu, Cabela? Pois é, só se foi, viu? Que foi esquisito ali, como o Gabi já olhou pra mim e falou assim, foi bizarro o negócio, meu Deus. Passou vergonha agora o Alexandre, hein, rapaz, centroavante. Empatar o jogo. Gramado bom, bola lisinha, vem o cruzamento, ele tenta chutar com uma perna, bate na outra, vai pro outro lado. Agora, é um início de segundo tempo ruim, aquilo que eu falava de um Guarani que não podia administrar, que precisava ter intensidade, nada disso. É posse de bola pro Botafogo e os 10 jogadores de linha do Guarani atrás do meio-campo. Precisa adiantar essa marcação. Tá muito confortável o Guarani, só 1-0 no placar. Bola para fora. Arremesso manual, não deu a falta para a equipe do Botafogo lá pela esquerda. 6h50. Segundo tempo, Brinco de Ouro. É a 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você está acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. Aqui o Botafogo está um pouquinho melhor desse segundo tempo, meu caro Júlio Nascimento, lá em Ponta Grossa, Operário e Ponte Preta. Como é que tá o jogo lá, Júlio? Ponte Preta tá melhorando no segundo tempo, viu, Cabela? 9 minutos da segunda etapa, o Operário vai vencendo por 1-0. Elvis teve boa chance no segundo tempo, mas por enquanto Fantasma vai levando a melhor.
Aqui 7 minutos e 20 deste segundo tempo, a bola rolada lá no sistema defensivo com o Fábio Sanches, já devolve lá do lado esquerdo, mais uma vez trabalha com o Erickson, que vem puxando do Botafogo para o campo de ataque. O Guarani está todo encolhido, só olhando o Botafogo tocar a bola. Matheus Barbosa domina pelo ciclo central do gramado, rola a bola pela direita, trabalha por ali com o Matheus Costa, que devolve no Sanches. Fábio Sanches está lá, Fábio Sanches, xerifão, bota lá pela esquerda, mais uma vez trabalha com o Erickson, Baggio recebe, domina, escapa da marcação do Heitor, ele vem pela meia, chega rasgando ali o Camacho pelo meio, a bola espirrada, chega mais uma vez zagueirão o Douglas, dá um bico na bola, sobe lá no 29º andar, bola cai no gramado, tenta o Jefferson fazer o domínio, briga pela bola, jogador do Guarani, Reinaldo caiu, a torcida pega no pé, pede uma falta, foi nada. Lance do jogo, foi nada. Segue o jogo, Fábio Sanches com ela novamente para dar um tapa lá pro Erickson. Lado esquerdo domina, rola a bola com o Patrick Bray, só dá Botafogo nesses 8 minutos da segunda etapa. De novo, Erickson, bochecha, toca na ponta canhota, lançamento é feito. No meio do caminho estava lá o João Vitor para fazer a roubada. Tenta sair jogando, joga errado. Botafogo recupera de novo e só dá Botafogo, hein? Não tem uma chance clara a não ser aquela furada do Alexandre, mas o Botafogo domina a bola o tempo todo, a posse de bola é do Botafogo. Erickson domina, recua para começar com o Michael tudo de novo. E aí acho que a torcida percebe e começa a cantar para empurrar e acordar os jogadores do Guarani em campo, né? 8 minutos e 40, tá 1-0 pro Guarani, mas segundo tempo desses 8 minutos, só Botafogo toca na bola. Matheus Barbosa bota no ataque, vem o Briga ali pela briga buscar o lance, briga Barbosa por ela. O Reinaldo tava ali para fazer o domínio, Bueno fica com ela, Matheus Bueno já faz a abertura pela esquerda com o Jefferson. Jefferson levanta a cabeça, o Reinaldo passou, o Jefferson rolou, tentou a tabelinha, recebe de volta, vai pra fita, estica demais o lance. Matheus Costa na roubada, mais uma vez para a equipe do Botafogo. Matheus Barbosa toca na bola, Alexandre vem buscar o jogo ali pelo círculo central do gramado. E a falta do Reinaldo para cima do Alexandre, deixou o corpo ali o Alexandre, o Reinaldo botou a carga em cima, a falta está anotada, é falta para a Pantera, que tem pressa, não vale nada disso, Adriano Almeida. Teve pressa agora o jogador do Botafogo, mas a cobrança era mais para trás, o Guarani vai tentando roubar essa bola, mas como vocês disseram, muitas faltas. Muitas faltas. 9,5 deste segundo tempo. Erickson domina, sai na cobertura, aperta o sai. Erickson com ela, devolve lá pro goleiro Michael. Domina o goleiro, ajeita na perna direita, perna canhota, já despacha para o ataque. Lançamento feito. Heitor de cabeça escora. Matheus Bueno vai tentando ficar com ela ali junto com o Matheus Barbosa. Bola vai para fora, falta ali que favorece a equipe do Guarani no sistema defensivo. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol na CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando deste segundo tempo de jogo. Quarta rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Placar da CBN, ó, tá assim, ó. Guarani 1, João Vitor. Nada pro Botafogo, Júlio Nascimento. Em Ponta Grossa, 12 minutos do segundo tempo, o Operário vai vencendo a Ponte, placar de 1-0. Também pela Série B, Amazonas 1, Santos 0 e o Sport vai vencendo o Brusque 1-0. Futebol do CBN. A Edna pegou uma jogada perigosa ali, o Alexandre levantou demais o pé, mostrou ali que ele calça o 42 ali pro Matheus Bueno. A falta tá anotada, é falta para a equipe do Guarani. Gabi, Guarani está sendo envolvido na marcação do Botafogo. O Botafogo não consegue criar, mas a marcação do Botafogo nesse momento está anulando o Guarani. Que vem pro ataque, Bugrão, Reinaldo na área. Brecou, girou, marcação para cima dele. Tá sozinho. Jefferson chega para ajudar, pico da grande área. Vem cruzamento na área, segundo pau, sobe a zaga do Botafogo para fazer o corte. Mais uma vez o Guarani fica com ela ali pela intermediária. Matheus Bueno, de frente pro lanche. Faz a abertura na ponta canhota. Reinaldo chega na linha de fundo. Breca, olha, levanta, perna direita, busca o espaço. Bota a bola ali pelo meio. Mais uma vez como Camacho. Camacho protegeu a bola. Gingou para lá, para cá, ajeitou, cruzou na área, de cabeça, desceu, pega o goleiro! Michael faz a defesa, bota a ordem na casa do Botafogo, Adriano Almeida. Boa jogada do Camacho agora aqui pelo lado esquerdo, fez a finta muito bem e cruzou na cabeça do João Vitor, que estava sem marcação. Mas aí ele cabeceou mal, ficou melhor para o goleiro do Botafogo, que já repôs. Já vem para o campo de ataque, bola tocada para fora, remexa manual para a equipe do Guarani. Para queimar a língua do narrador, que falou que o Guarani não saía da marcação do Botafogo, o Guarani chegou, mas o Botafogo, a marcação dele nesse segundo tempo, estamos com quase 12 minutos, é muito melhor do que o do Guarani. Mas você estava correto na sua análise, porque de fato, com 12 minutos, foi a primeira vez que o Guarani chegou ao campo de ataque, numa jogada em que o Camacho estava com uma certa lentidão e aí conseguiu sair da marcação, fez o cruzamento, encontrou o João Vitor na segunda trave.
É um Guarani que precisa ter uma velocidade maior. Eu sei que ele está à frente do marcador, mas você não pode deixar vivo o Botafogo na partida. O Guarani é muito melhor e o Botafogo, com este 1-0, ele vai ganhando confiança, porque ele vai sentindo que ele está no jogo. Um golzinho, ele traz um ponto para Ribeirão Preto. Então é um Guarani que precisa ter mais intensidade. Ele joga muitas vezes como se estivesse com 42, 43 do segundo tempo. E nós estamos com 12 minutos. Precisa assumir um protagonismo. Este 1-0, ele é muito raso. Remexe manual lá pela esquerda para a equipe do Botafogo. Vai se ajeitando lá o Patrick Bray. Tem muita pressa porque o Botafogo vem para ataque. Faz o arremesso, joga a bola pelo ciclo central do gramado. Quem chega ali é o Matheus Castro, o zagueirão que vem para ataque. Faz o domínio, ajeita a bola perto direita, rola do lado com o Matheus Barbosa. Bota a bola lá na esquerda, Patrick Bray. Na perna da canhota, faz o lançamento. Bochecha entrou na área, bola rolada pelo meio. Chega a zaga do Guarani para fazer o corte. A sobra de bola com o Barbosa. Mais uma vez ele toca do lado com o Matheus Costa. Bola, vai tocando a bola com o Botafogo. De um lado, de outro, sobe a bola, desce. O Camacho pede falta. A árbitro disse que não foi nada. O Heitor chega, dá um bico na bola, joga para o campo de ataque lá para o Paraíso. Ele corre ali com a bola, ele faz o domínio, ganha do Fábio Sanches, fica com ela, o Fábio Sanches recupera, vai à frente dele, tenta a finta, pra lá e pra cá, protege, domina, gira o corpo de um lado, de outro. O tal do Paraíso lá, o Lucas Paraíso devolve para começar de novo. Quem vem para o campo de ataque trabalhando é o João Vitor, faz o domínio, breca, rola a bola de um lado, de outro, encontra o Matheus Bueno pela meia direita, que rola a bola, devolve com o Heitor, faz a tabelinha, boa bola, João Vitor, Heitor recebe, lindo e fundo, pintou cruzamento, aí não, né? Aí não, né, o Heitor? Ele se empolgou, né? Cruzamento forte, atravessou toda a área, foi para lateral, Adriano Almeida. É, muito mal agora esse cruzamento do Heitor, mas o que chama a atenção é os jogadores do Guarani apertando a marcação aqui no ataque, setor defensivo do Botafogo. Ô Gabi, troca de passe do Guarani é boa, foi boa no ataque lá, mas o Heitor para cruzar também, vou contar uma história para você, hein? É a segunda vez, né, que cruza muito forte, precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade, porque as oportunidades estão aparecendo. O Guarani tendo tranquilidade, tendo calma, ele consegue chegar com facilidade ao ataque. 14 minutos e meio deste segundo tempo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Rouba a bola, a equipe do Guarani vem lá pela direita com o João Vitor, encara a marcação do Patrick Bray. Ele carregou, botou na frente, Patrick Bray bota o corpo à frente, recebe falta. Ele bota o corpo à frente, recebe a carga do João Vitor, é falta anotada, é falta que favorece a equipe do Botafogo. Vai amarelar para o João Vitor, viu, Adriana? Exatamente, agora, por retardar aí a cobrança do Botafogo. Amarelo para o João Vitor no momento em que o Pantera vai mexer duas vezes. A primeira está indo embora o camisa 9, Alexandro, para a entrada do 19, Leandro Pereira. Leandro Pereira então vai entrar e vou esperar mais um pouquinho aqui para a sinalização do segundo jogador do Botafogo aí, que vai ser substituído nesse segundo tempo. Vamos esperar ali, 7 para o 17, então tá indo embora o camisa 7, o Robinho, para a entrada do 17, Emerson Negueba. Emerson Negueba, aqui entrando em campo para a equipe do Botafogo, substituição, foi embora Alexandre, que depois daquela furada lá não jogou mais nada, nem pegou na bola. E o Robinho, que jogou muito no primeiro tempo, mas na segunda etapa sumiu, Gabi. Saem dois atacantes, entram dois atacantes com as mesmas características. Então, o Robinho correu bastante, foi até que bem no primeiro tempo, sumiu no segundo, entra o Emerson Negueba, que também tem essa característica de ser veloz e entra pela ponta direita. E o centroavante Leandro Pereira é aquele mesmo, tá? 32 anos. Olha o Botafogo, Patrick Bray! Zolou a bola, fala, Gabi. O Leandro Pereira é aquele mesmo, experiente, 32 anos, ex-Palmeiras, estava muito tempo, né? As últimas 6 temporadas estava no Japão, uma delas no Irã, foi bem na Chape em 2018, no Japão em 2020. Tem 8 jogos, nenhum gol nessa temporada, mas é um jogador experiente. O Guarani precisa tomar muito cuidado com o centroavante, até porque a bola aérea, ele tem estatura, então o Douglas precisa ficar coladinho, ou o Lucas Adel, no camisa de número 19. É espigadão o Leandro Pereira, 16 minutos e 50. Tiro de meta, batida, vem bola para o campo de ataque do Guarani, que não consegue o domínio, no bate e rebate, ela sobra com o Matheus Bueno. Lançamento feito, falta! Foi falta. Para mim,
o Patrick Bray deslocou o Reinaldo, Adriano Almeida. E o Patrick Bray sinaliza que o Reinaldo é que foi para cima dele, mas para mim foi no mínimo uma obstrução. Toca a bola mais uma vez o Guarani na chegada, a câmera tá com o Chay, tenta a finta, perde a bola, recupera mais uma vez lá pela esquerda a equipe do Botafogo. Botafogo bota a bola ali pela intermediária, Matheus Barbosa para fazer o domínio, camisa número 8 do Pantera, que vem para o ataque ali pelo círculo central do gramado, olha do lado, bota na frente, Baggio, recebeu, dominou, preparou, preferiu o passe, furou ali o Emerson Negueba. Ficava furando ali na entrada da área para a sorte do Guarani, porque ele chegava com perigo ali pelo meio da área, hein? Trabalha mais uma vez a equipe do Botafogo, vem para cima. Vai trabalhando, vai tocando a bola, vai buscando espaço, vai chegando lá pela esquerda com o Patrick Bray. Tenta o lançamento, meio do caminho, ela para nos pés do Matheus Bueno. Já faz a ligação pelo lado da esquerda com o João Vitor, que saiu lá da direita, veio aqui para a esquerda. Domina, finta, toca, foi tocado. Ele fez a finta, foi tirado o pé de apoio dele. A falta que favorece a equipe do Guarani, lado esquerdo, e vai amarelar para o Tássio, é isso, Bri? Sim, cartão amarelo para o camisa 2 do Botafogo que fez essa falta. A torcida veio em cima. A Edna demorou um pouquinho para tirar o cartão e aí já veio aquela vaia, mas aí ela fez o correto. Amarelo para Tássio do Botafogo. 18 minutos e meio, segundo tempo, 1-0, Guarani tá ganhando o jogo. 1-0, Bugrão tá na frente. E lá em Ponta Grossa, Júlio Nascimento, Ponte Preta e Operário. O jogo, situação de momento. Bola na trave agora do Operário, que vai vencendo a Ponte Preta, placar de 1-0. O gol marcado pelo William Machado. Ponte joga mal em Ponta Grossa, viu, Cabela? 18 minutos e 50. Olha a bola mais atrás, a equipe do Guarani. Lucas Jadel toca no Matheus Bueno, devolve lá no Vladimir, perto da canhota, o goleiro do Que Papo não despacha para o campo de ataque, no meio do caminho, Camacho, escola de cabeça, sobrou com o João Vitor, dominou, colocou no gramado, rolou ali para o Paraíso, briga pela bola, o zagueiro chega por baixo, o Matheus Costa para fazer o corte, Reinaldo, briga para cima do Patrick Bray, vem por baixo, Patrick Bray, recupera a bola, ficou o jogo pegado lá do lado direito de ataque do Guarani, melhor para o Botafogo, está jogando com o Patrick Bray, perto da canhota, despacha para ataque, lançamento para ninguém, só está o Adel ali sozinho. Bola recuada lá com o Vladimir, na perna da canhota, eles despacham de novo no campo de ataque. Sobe, Erickson de cabeça, Fábio Sanches também toca de cabeça, a bola vem pelo meio, Matheus Bueno, parece que o Guarani vai se ajeitando em campo, vai ficando com a segunda bola toda vez ali no meio. É bom pro Guarani, levanta o torcedor, empurra o bugre pra cima do Botafogo. Camacho, domina, devolve a bola para começar de novo. 19 minutos e 50, ô Gabi. O Guarani parece que está se ajeitando em campo, né? Está conseguindo colocar a bola no gramado e buscar alguns espaços. Está administrando muito cedo, eu acho o jogo muito perigoso esse que o Guarani está fazendo. Eu já teria imprimido um ritmo diferente, muito maior. O Guarani tem qualidade para poder fazer o segundo gol, só que ele vai deixando alguns espaços, olha o Bota. Negueba vem com ela, faz a finta no primeiro, passa no segundo, frente da grande área, deixa do lado, Bochecha, na perna esquerda encontra o Patrick Bray, lá pelo lado esquerdo, pintou cruzamento, bateu em cima da marcação do Reinaldo, ela sobra com o Paraíso, botou na frente o Paraíso, esticou, engatou uma quinta, foi chegando na área, batida! Xiringuidu! Deu sorte, não bate, rebate, a bola espirrada, ele sai na velocidade, Fábio Sanches tenta cometer falta, não consegue, na saída do goleiro, ele toca pro fundo do gol, a 20 minutos deste segundo tempo, Paraíso, Lucas Paraíso bota pro fundo do gol, faz 2-0, deu Ziriguidum pro Paraíso, 2 Guarani, nada pro Botafogo, Adriano Almeida. Uma jogada de velocidade e também com uma pitada de sorte, porque essa bola veio espirrada no momento em que o time do Botafogo saía para tentar o empate. O Paraíso foi esperto, acreditou, engatou a quinta marcha e aí o mais impressionante, ganhou na corrida, no fôlego, na juventude do veterano Fábio Sanches. E aí foi só tocar na saída do goleirão. O Bugre amplia 2-0 no Brinco.
E o técnico Paulo Gomes mexe na equipe do Pantera. Guarani faz 2-0 para cima do Botafogo. 2-0, o Bugrão tá na frente. E um contra-golpe, bora tocar. Acho que foi o Camacho que tocou na frente, faz o lançamento pro Paraíso, Gabi. E o Paraíso consegue na corrida ganhar do zagueiro. O Fábio Santos já tem a idade, ele sabe disso, é mais pesadão e tudo mais. Mas deu sorte também o Paraíso. Estava fazendo um jogo perigoso a equipe do Guarani, a gente citava isso, deixava essa posse de bola com o Botafogo, agora deu certo. O estilo do jogo do Guarani era esse, estava jogando fechadinho em busca de um contra-ataque. Contra-ataque apareceu com o Paraíso, ganhou na velocidade do Fábio Sanches, cara a cara marca o segundo gol, deixa o Guarani mais tranquilo na partida agora para conquistar os primeiros 3 pontos na partida. E é um Botafogo que vai para cima do Guarani agora. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 23 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. O Grão tá na frente, placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 2, João Vitor e Paraíso. Botafogo. Nada pro Botafogo. Júlio Nascimento. Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário vai vencendo o time da Ponte Preta por 1-0, 25 minutos do segundo tempo. Na Arena da Amazônia, Amazonas 1, Santos 0. Em Recife, Sport 2, Brusque 0. Futebol Globo CBN. Tem falta pro Botafogo lá pela esquerda, vem bola pra grande área, Edna ajeita a barreira do Guarani, coloca na posição ali, vem bola pra área, tá todo mundo lá no meio, o torcedor canta, empurra, o Guarani vence o jogo 2-0, tá bonito o Bugrão na frente, é falta pro Botafogo, e a Edna vai conversar lá, a árbitra vai conversar com os jogadores lá na área, vai chamar atenção lá, porque tem um enrotão se enroscando lá no meio, ela chama a atenção do atacante, chama a atenção do zagueiro, fala que chega, não vai ficar olhando mais nada, vai marcar falta, se for pro Guarani é pênalti, se for pro Botafogo é falta. É falta pro Botafogo, ela pela esquerda vem bola pra área. Tá preocupado o Vladimir, 24 minutos este segundo tempo, autoriza a cobrança, levantamento ali pelo meio, sobe a zaga, dormiu no ponto, sobrou, baixo com ela, preparou, bateu, no bate, rebate, a bola sobrou pra fora do gol. Bochecha na sombra, enfia o pé na bola, sobe demais, linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Guarani. Adriana, Botafogo mexeu, você já anotou aí, Dri? Sim, Cabela, logo depois do gol. O técnico português Paulo Gomes fez mais uma alteração, saiu o zagueiro, camisa 3, Matheus Costa, para a entrada do 16, Jean Vitor. E no lance anterior, alguns minutos atrás, o zagueiro, camisa 4, Erickson, levou o cartão amarelo. Muito bem, tá aí, portanto, amarelo pro Erickson, uma troca da equipe do Botafogo, que jogava com 3 zagueiros, agora joga com 2 zagueiros, Gabi. Isso, desfaz o esquema com 3 zagueiros, se bem que muitas vezes o Matheus Barbosa, ele pode jogar como um zagueiro também. Então, quando precisa, como agora, ele joga centralizado. Então, ele é um volante que muitas vezes pode jogar como zagueiro e tentando soltar um pouquinho a equipe, o Paulo Gomes, colocando o Jean Victor, então, para ter um homem a mais neste meio campo. É que tá caído, tá fazendo a linha de 5 de novo, o Jean Vitor ali, a gente vê o Patrick Bray, Jean Vitor, Fábio Sanches, o Erickson e aqui o Tássio. Continua, daqui a pouquinho a gente vai ver o posicionamento do Botafogo, Gabi, porque nesse momento o Jean que entrou tá lá como zagueiro. O Jean um pouquinho mais recuado e o Matheus Barbosa também, então por enquanto continua com essa linha, mas ele deve jogar com um pouquinho mais avançado. Bola para fora, remessa Manuel para o Botafogo, lá na lateral esquerda tem pé, pressa o Patrick Bray, 25 e 40, 2-0, Guarani ganha o Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Botafogo no ataque, lançamento feito pela direita, chega a cobertura, e chega na cobertura o Jefferson. Não dá falta a árbitra, a torcida reclama, sobra de bola com o Camacho, toca no Jefferson, recua lá com o Lucas Jadel, vem ali pelo meio com o Matheus Bueno, devolve no Camacho, faz a finta, sai trabalhando, torcida gritolé, vai tocando a bola perigosamente, torcida gosta, também a torcida gosta também de viver perigosamente, hein, pelo amor de Deus, trabalha a saída de bola mais uma vez, equipe do Guarani, cruzamento da grande área, passa por todo mundo, sobra com o João Vitor, corre para evitar a saída, fica com ela, domina, renta a lateral do campo, marcação do Tássio para cima dele, o Jefferson passou lotado, recebeu lá na ponta esquerda, pintou cruzamento, vem rasteirinho por baixo.
Erickson, ele toca na bola de uma maneira perigosa, mas ela só vai para escanteio porque poderia ter ido para dentro do gol, Adriana. E é muito elogiada pelo Paraíso, que fechava ali, se não fosse esse toque do Erickson, ia ser o segundo gol do camisa 7 do Bugre nesse jogo. Escanteio lá pelo lado direito, o Chay vai caminhando, sem pressa alguma para essa cobrança. 27 minutos é o segundo tempo, escanteio, sexto escanteio no jogo, quarto para a equipe do Guarani. Chay está na cobrança lá pela direita, vem bola para a grande área, correu para a bola, faz o levantamento pelo meio, sobe a zaga do Botafogo, faz o quarto tiro, perigo da área. O Chay corria para evitar a saída, mas a bola foi para fora, o arremesso é para o Guarani. É lá pela direita, o Heitor vai chegando lá para fazer a cobrança com as mãos. Agora o Chay não está aparecendo muito no jogo não, né, Gabi? Não está sendo aquele camisa 10 necessário para o Guarani. Não, porque o Guarani não fica muito com essa posse de bola, ele não tem tanta criatividade assim, tá fazendo mais ligação direta pelas pontas, o que tem funcionado. Olha, Bugrão, espalma o goleiro! Lucas Paraíso subiu de cabeça, meio esquisito, meio que desengonçado, mas consegue fazer o cabeceio e a bola tinha o endereço e era um gol, Adriano Almeida. O gol deu moral para ele, né? Confiança, motivação. Agora ele buscou o ângulo esquerdo do goleirão, que foi lá com o braço esquerdo, espalmou essa bola. É mais um escanteio, é mais uma vez o Chay. Tá todo mundo lá na área, 28 minutos, Chay na cobrança, quinto escanteio do jogo para a equipe do Guarani. Chay na batida, lá pela ponta direita, vem levantamento para dentro da grande área, autoriza a árbitra Edna. Chay na cobrança, vai todo mundo lá para a área, correu para a bola, faz o levantamento ali pelo meio, sobe. Tássio de cabeça para fazer o corte, ela sobra com o Heitor, preparou de longe a batida, pega o goleiro Michael. O Heitor tentou de longe ali, mas bateu fraquinho, né, Adriana? Bem fraquinho, viu, Cabela? Agora um detalhe, esse jogo aqui, pelo menos acaba com uma expectativa do Guarani ter o pior início de campeonato em mais de 16 anos. A última vez que o Guarani começou uma competição com 3 derrotas seguidas foi no Paulistão lá de 2008. O time tinha subido da Série A2 para a Série A1 no ano seguinte e aí perdeu 3 jogos, mas no quarto conseguiu vencer. Assim como vai acontecendo nessa Série B de 2024. 29 minutos já é o segundo tempo, 2-0, o Bugrão tá na frente, bate, vem com ela, faz o domínio, carrega na diagonal, encontra o Erickson que vem pro campo de ataque, o zagueirão preparou a batida, fez a finta, ajeitou, perto da canhota, batida, espalma, Vladimir! Bola colocada, zagueirão no ataque, bateu colocado, bonito do Erickson, era no canto direito, Vladimir que se esticou todo, botou pra fora, escanteio pro Botafogo, Adriana. Ia ser um golaço, e vou te falar que o Erickson já tava saindo pra comemorar, viu, Cabela? Mas ele não contava que o Vladimir ia voar nessa bola e evitar o que seria o primeiro gol do Botafogo. Escanteio, Douglas Baggio na bola. Tem um time inteiro de quero-quero em campo, tem 5 de um lado, 6 do outro aqui. Time inteiro, escanteio para o Botafogo, baixo da cobrança, levantamento da área, o Erickson sobe, escora de cabeça, a bola vai para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani com 30. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, quarta rodada, Série B do Brasileirão. Você acompanha tudo aqui no futebol da CBN Campinas. O placar está assim, ó. Guarani. 2 pro Guarani. Botafogo. Nada pro Botafogo, Júlio Nascimento. Central da bola. 32 minutos do segundo tempo em Ponta Grossa, o Operário vai vencendo a Ponte, o placar de 1-0. Mais cedo no Maracanã, o Flamengo venceu o Corinthians por 2-0. Futebol Globo CBN. Cabela. Oi, Dri. O técnico Júnior Rocha vai gastar 5 alterações nesse jogo, hein? Já tem mais 2 ali se preparando para entrar na próxima e última parada dele. Marlon e Diogo Matheus vêm aí. É um descansado na lateral e um descansado no meio para quem sabe puxar o contragolpe. Mais ou menos isso, Gabi? Com certeza, não tenha nenhuma dúvida, porque neste momento os 10 jogadores de linha do Guarani atrás do meio-campo, posse de bola com o Botafogo e este contra-ataque é importante. Olha o Botafogo, vem no ataque, lançamento feito, Vladimir ameaça na bola, mas deixa ele pra fora, tiro de meta, favorece a equipe do Bugre, tá tranquilo ali o Vladimir da reposição de bola pra equipe bugrina. E vai ter, desculpa só, vai ter a bola parada também com o Diogo Matheus, então em caso de falta, de escanteio ou mesmo de cruzamento, indo ao ataque, é uma arma do Guarani, porque a gente sabe da qualidade do Diogo Matheus. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra.
Substituições sendo realizadas, né? Diogo Matheus já está entrando ali na equipe, como disse a Adriana, no Guarani. Daqui a pouco ela confirma quem está saindo. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Vamos lá, então. Entraram o camisa 13, Diogo Matheus, e também o 8, Marlon. Para as saídas do 2, Heitor, e também do camisa 19, autor do primeiro gol do Guarani, João Vitor. Muito bem, foi embora o João Vitor, puxou contra-ataque, correu bastante, fez o primeiro gol, né? Ele está cansado já também, e o time do Guarani agora que vai se defender bastante, e essas duas foram as duas últimas substituições para botar o pessoal descansado aí no campo, né, Gabi? Agora sim dá para entender o Guarani um pouquinho mais fechado, explorando o contra-ataque. Deu certo a estratégia do segundo tempo, mas eu acho muito perigoso quando você é superior ao seu adversário e você fica com essa estratégia muito cedo. Agora com 2-0 dá para explicar, é um Guarani esfriando mais a partida, tentando puxar contra-ataque, então coloca o Marlon de um lado, tem a velocidade do Reinaldo do outro também, tem o Paraíso, né, que eu falei que mudou a característica quando ele entrou no lugar do Caio Dantas, que ele é muito mais veloz. Então, certamente, você tem um Guarani mais fechadinho, mais compactado, preocupado defensivamente, já que tomou gol em todas as partidas da Série B até agora, e puxando na velocidade do seu trio de ataque. Passamos de 33 minutos deste segundo tempo, 2-0, Guarani está ganhando o jogo, a equipe do Bugrão. 2-0, tá na frente, vem Botafogo para ataque aqui pela direita, engava por aí, tentava chegar no ataque a equipe do Botafogo. O Negueba fica caindo pedindo uma falta, reclama demais o Negueba, auxiliar. A dona Fabrício Bevilacqua disse que não foi nada, segue o jogo, agora no ataque, com Chay, faz o domínio, vem carregando, vem buscando espaço, deixa lá pela direita, Diogo Matheus tá fresquinho no jogo, carrega a bola, renta a lateral do campo, levanta a cabeça, busca espaço, carregou, linha de fundo, preparou, cruzamento na área, passa por todo mundo, corre do outro lado o Marlon, para evitar a saída, ele faz o domínio, fica com ela, os dois fresquinhos no jogo, de um pro outro, hein, já toca mais atrás pro Jefferson, domina o Jefferson, busca o espaço, começa de novo com o Lucas Adel, tem marcação em cima dele do Leandro Pereira, ele encontra o Matheus Bueno pelo círculo central do gramado, já abre lá pela direita, por ali com o Diogo Matheus de novo, camisa 13 que vem para o ataque, rola a bola, renta lateral do campo, Reinaldo domina, carrega, devolve, Diogo Matheus encosta, marcação do Brei para cima dele, volta a bola com o Reinaldo, faz a tabelinha, devolve, recua com o Matheus Bueno que bota no campo defensivo com o Douglas mais uma vez, 34 minutos deste segundo tempo, 2-0, Guarani está ganhando ali pela intermediária. Quem trabalha chegado no campo de ataque é o Camacho para fazer o domínio do lado esquerdo, já dá um tapa na bola, faz a abertura com o Marlon, recebeu, dominou, carregou o bico da grande área, devolve lado esquerdo, Jefferson, que vem de cavadinha, encontra o Camacho na entrada da área, fica com ela, protege, marcação encosta para cima dele, fica pedindo uma falta, briga pela bola, recupera a bola, vai ali pro Guarani, toca do Jefferson, a bola é boa, bola rolada, Matheus Bueno de frente pro gol, todo mundo pede para bater, ele já rola a bola lá do outro lado, prefere o passe com o Diogo Matheus, que encontra o Reinaldo, vai tocando a bola, vai mandando o jogo, a equipe do Guarani, 35, você vai ver o toque Chebini de 35, tá aí, 35 minutos, segundo tempo, bola recuada ali com o Douglas, faz a finta para cima do Leandro Pereira, devolve com o Diogo Matheus lá na direita, encosta a marcação do Botafogo, Chay, recebe, domina, encosta, Reinaldo, toca na bola, tenta a devolução, chega por baixo, marcação forte, faz a roubada, Baggio, na sobra de bola para ficar com ela, ginga de um lado e outro, Matheus Bueno, recebe a carga, falta, tá anotada, é falta, que favorece a equipe do Guarani, é lá pelo lado direito, Adriana Almeida e o Bueno ficou caído lá, hein? Parece sentir um pouco ali o agora volante não pode, do Guarani. agora não pode contundir mais, hein? O Guarani já fez as 5 alterações, lembrando que as 2 primeiras foram por conta de lesões, e agora o camisa 19 do Botafogo, o Leandro Pereira, leva cartão amarelo por essa falta no Matheus Bueno, que já vai se levantar, mesmo se não tiver 100%, vai ter que ficar em campo até o fim. E este jogo do Guarani nos últimos 2 minutos, perfeito. Rodando a bola, tocando para um lado, tocando para o outro, tentando encontrar o espaço. Se encontrar o espaço, faz o terceiro. Se não encontrar, o tempo está a favor do Bugre. Lançamento feito para o Chay. Se joga no chão, se estica, joga para a torcida. Torcedor gosta, aplaude, mas não chegava na bola. 36 minutos, vai mexer 2 vezes a equipe do Botafogo. 2 vezes mexe o técnico Paulo Gomes. A Adriana está anotando lá quem está entrando, quem está saindo. Daqui a pouquinho ela conta para nós certinho quem está entrando e quem está saindo na equipe do Botafogo, que nesse momento faz 2 trocas, também as 2 últimas, o técnico Paulo Gomes. Vamos lá? Vamos lá.
Saíram então o 10, Gustavo Bochecha, e o 11, Douglas Baggio. Para a entrada do 13, João Costa, e do camisa 14, William. William. Muito bem. William em campo, João Costa em campo. As trocas do técnico Paulo Gomes, equipe do Botafogo, que vem para ataque, trabalha com Tássio aqui pela direita, recua com Erickson. Domina o zagueiro da equipe do Botafogo, vai tentando achar um espaço ali pela direita. Ele rola a bola pelo círculo central do gramado com Fábio Sanches. Bota lá pelo lado esquerdo, por ali, quem trabalha é o Jean Vitor. Devolve do Fábio Sanches mais uma vez no círculo central do campo. Já dá um tapa na bola com o Erickson. Guarani todo fechado, todo encolhido. Guarani lá na ponta esquerda. O Patrick Bray tá pedindo, sozinho lá na ponta canhota. Sobra com o Jean Vitor, abre com o Patrick Bray. Tenta o cruzamento, vai para cima dele. O Reinaldo para fazer o quarto e botar para fora. Arremesso manual para a equipe do Botafogo. Mais uma vez o Bray na cobrança, mais atrás para começar tudo de novo. Quem vem buscar o jogo por ali é o William. Já faz o domínio, carrega a bola pela intermediária. Deu passe com o Erickson. Zagueiro no ataque mais uma vez. Botafogo está inteirinho no ataque. Agora não está inteirinho se defendendo. Tássio recebe, domina, encosta a marcação do Marlon. Volta do lado, William devolve. Tássio rola a bola atrás. Mais uma vez com o Erickson. O zagueirão tenta o cruzamento. Camacho faz o corte ali pelo meio do caminho. O Puxai! Faz a finta, partia para o contra-golpe, foi barrado ali pelo Jean Vitor, que vai tomar cartão, Adriano Almeida. E tem que tomar, né, Cabela, porque o Chay ia puxar um contra-ataque, poderia ser um contra-ataque gigantesco aí a favor do Guarani, e aí por isso, então, amarelado, o camisa 16, Jean Vitor, do Botafogo. Eu não sei se o Chay teria abacaxi, né, que a gente fala na gíria, né, pra chegar lá no gol, porque foi não aqui teria. Não teria, né, então, mas ia ser um correria ali. Ele iria puxar, mas ele tava pedindo, faz essa falta, e aí fez tudo o que queria. O João Vitor foi lá, fez a falta, cartão amarelo, falta para a equipe do Guarani, que vai gastando aquele tempinho precioso. E a dona Edna tá conversando ali com alguém, parece que deu cartão para mais alguém ali, hein, tá procurando alguém para dar cartão, olha lá, é pro Tássio, se for pro Tássio é para fora. Não. É pro Marlon. Camisa 8. Ué? Eu não entendi também. Não sei se o Júlio, com a ajuda da televisão... o Júlio tá acompanhando outro jogo também, né? É. Então não sei. O Marlon tomou cartão ali. Essa foi a Fabrina, auxiliar, que apontou ali, deve ter sido alguma falta que a gente perdeu no lance anterior, alguma vantagem. Alguma coisa. Ou falou alguma coisa para ela, exatamente. Dedurou, e aí a Edna foi lá. Mais um cartão para a equipe do Guarani. Então, cabecinha no lugar, porque tá 2-0, uma partida totalmente controlada. E não foi o Marlon que foi expulso. Não, foi o Heitor, né, que foi expulso lá no primeiro jogo, depois de ter acabado o jogo, né? O Heitor. Foi o Heitor. 39 minutos e 40. Vem Botafogo pro ataque. João Costa faz o domínio, rola a bola pela direita. Tássio se apresenta, tem marcação. Tássio faz a finta para cima do Marlon. Ajeita, perna direita, rola do lado. Ali pela intermediária. Matheus Barbosa já faz o passe com o Patrick Bray. Recebe lá na ponta esquerda. Ajeitou na perna canhota. Cruzamento. Douglas estava lá no meio da área para fazer o corte. Vem Matheus Bueno. Dá um toque da bola estranho ali, mas consegue fazer a bola sair da frente da grande área. Mas sobra com o Botafogo. Patrick Bray devolve a bola pelo círculo central do gramado. Erickson. 40 minutos deste segundo tempo. Erickson lança, busca o Patrick Bray, ajeita de cabeça, pega Vladimir. Faz a defesa e bota a ordem na casa do Bugrão, girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Já passamos de 40 minutos, reta final de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, na quarta rodada do Brasileirão Série B, e o placar da CBN, ó, tá assim, ó. Guarani! Tem 2 o Guarani. Botafogo! Não tem nada, Pantera, meu caro Júlio Nascimento. Da bola. 42 minutos do segundo tempo em Ponta Grossa. O Operário vai batendo a ponte, placar de 1-0. Mais cedo pela Série A, o Flamengo venceu o Corinthians por 2-0. E pela Série D, Felipe Conceição estreou com vitória na Inter de Limeira, 1-0 contra o Água Santa. Futebol Globo CBN. Vem Botafogo de novo. Guarani está jogando errado. O Botafogo já recupera a bola. O Erickson ali pela intermediária, fica com ela. Bota o lançamento lá pela ponta canhota. Sobe de cabeça. William. Quem chega para fazer o quarto zaga do Guarani. Subiu, desceu. Matheus Barbosa toca na bola. Jean Vitor tenta ficar com ela. Rasga mais uma vez o Chay. Fica caído. Ih, rapaz, tá sentindo lá. É o Patrick Bray ou é o Jean, né? Acho que é o Jean. Não, o Patrick Bray que tá caído lá e tá sentindo muito lá, viu, o Adriana? Exatamente, ali do lado esquerdo do ataque do Botafogo,
não parece com pinta de que vai continuar nesse finalzinho de jogo, não. Foi uma bolada. Parece, ele tá reclamando, eu acho, de que ele foi agredido pelo Chay. O Chay tá fazendo não, que ele acertou a bola como se o pé dele tivesse acertado depois do jogador do Botafogo. Essa é a reclamação, tanto que o Chay vai lá, conversa com ele, tentando forçar um cartãozinho ao jogador do Botafogo, sabe que tem VAR, que vai analisar todas as câmeras, os ângulos, mas eu também, no primeiro momento, não vi nada. O que eu vi foi mais um cartão por aí, né, Adri? Sim, e justamente para o Chay, mas só o amarelo, Gabi. Pois é, subiu o cartão ali. Se não vai chamar VAR, não vai chamar nada, porque não houve nada, segue o jogo. A equipe do Botafogo tem um arremesso manual lá pela esquerda. O próprio Patrick Bray vai na cobrança, né? O próprio Patrick Bray tá lá na cobrança. Tem bola para a área, 42,5. Toma a distância, faz o cruzamento com as mãos. Lá vem na marca do pênalti, a bola sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Subiu, desceu o Chay, toca de cabeça, a bola vai para fora. É outro manual que favorece a equipe do Botafogo. É lá pela esquerda, Patrick Bray. Ele toma a distância, vai fazer o cruzamento. É quase um escanteio, o arremesso manual do Bray. Toma a distância, vem na marca do pênalti, a bola passa por todo mundo. Bobeou a zaga do Guarani, sobrou com o João Costa. Vai para o cruzamento, chega a zaga. O Guarani dá um bico na bola. Eu achei que essa bola viria aqui na cabine, viu? Mas ela subiu, desceu, caiu no campo ainda. O Marlon, que tá com o domínio gasto, não conseguiu segurar a bola foi pra fora. Dominou de caneleira, você viu essa? É, não conheci esse tipo de domínio, então, não. Foi com a caneleira. Pois é, e tá caído lá. Tem jogador caído, acho que é o Jefferson, que desabou ali, o camisa 17 da equipe do Guarani. O arremesso é manual para a equipe do Botafogo. O Jefferson caiu, a Edna vai lá para ajudar ele a se levantar. Ele agradece a Edna fala, tá tudo bem com você, garoto? Tá tudo bem aí, garoto? Tudo certo. Vai lá para a cobrança manual da equipe do Botafogo. O Tássio tá na cobrança pela direita. Também toma distância para jogar bola na área, hein? É cruzamento com as mãos ali do Tássio, 43,40. Toma distância, faz o arremesso. Lá na marca do pênalti, sobe a zaga do Guarani mais uma vez para fazer o corte. Matheus Barbosa devolve a bola ali na entrada da área. Fica caído o Chay, pedindo uma falta. A árbitra para o jogo, anota a falta. Cai o Chay, cai o Reinaldo, cai todo mundo reclama e vai subir cartão para alguém ali. Vai subir cartão para alguém ali, dependendo para quem for, já tem 4 amarelados na equipe do Botafogo. E essa foi para o Patrick Bray, que toma amarelo, é isso, Adriana Almeida? Exatamente, camisa meia dúzia do Botafogo, Patrick Bray amarelado no momento em que o sistema de som e o telão divulgam público e renda no Brinco nesta tarde e noite. Público total, 3.843 pessoas acompanham esse Guarani 2, Botafogo 0, para uma renda bruta de R$ 81.530. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Amarelou pro Vladimir também, não é só o uniforme dele não, né, Dri? É, mais um amarelo. No momento em que a quarta árbitra sinaliza, vamos até 50 minutos. Mais 5. Já passamos de 45, toque CBN marcou aí 45. Vamos a 50 minutos deste segundo tempo. A bola foi para fora e o Guarani não quer mais jogo, hein? O Guarani não quer mais jogo. 45 passados, vamos a 50 minutos. Tem arremesso lá o Diogo Matheus. Na cobrança com as mãos, joga lá no peito do Reinaldo, joga do lado, trabalha. Matheus Bueno, tenta o domínio, perde a bola, recupera o Botafogo, tenta sair em velocidade. Bueno corre lá para fazer o corte, briga pela bola Botafogo, sobra com o Matheus Barbosa e a árbitra para o jogo. Pega uma falta para fazer a cobrança. Para o jogo ali, falta para a equipe do Botafogo. Botafogo reclama, mas a falta é para o Guarani. A falta é pro Guarani, é isso, né, Adriana Almeida? Sim, e os jogadores do Guarani só ficaram esperando, como quem dizem. Não precisa ter pressa para dar bola pra gente cobrar a falta, não. Tá tudo bem desse jeito. Vamos chegando a 46, tá aí o toque CB de 46. Olha a bola, Guarani, campo defensivo, Douglas. Joga perigosamente ali pelo meio com o Matheus Bueno. Devolve no sistema defensivo com o Lucas Adel.
Já levanta a cabeça, devolve a bola, faz a tabelinha com o Matheus Bueno. Marcação encosta pra cima dele, já dá um tapa na bola pro Diogo Matheus. Lá na direita, vem com velocidade pro campo de ataque, vem carregando a equipe do Bugre em busca do terceiro gol. Lançamento é feito, era pro Paraíso. Quem sobe de cabeça para fazer o quarto e foi o Jean. Jean Vitor toca na bola, faz o quarto, mas ela sobra com o Guarani. Mais uma vez com o Matheus Bueno. Lá na esquerda com o Diogo Matheus, ajeita a perna direita, lançamento no ataque. Lá na ponta direita para a chegada do Reinaldo. Sai o goleiro, Michael. Faz a defesa e bota a ordem na casa da Pantera, ou do Pantera, minha cara, Adriana Almeida. Pegou fácil essa, com tranquilidade agora e já repôs, tem pressa Pantera. E tem saída de bola. Pelo lado esquerdo, tenta chegar no ataque ali, mas faz o break, rola mais atrás com o Fábio Sanches. Vamos chegando a 47 minutos. O tempo vai passando, vamos a 50 nesta segunda etapa. O Guarani vai conquistando a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro na quarta rodada. Foram 3 derrotas seguidas. O Guarani vai fazendo 3 pontos importantíssimos neste momento. Vai deixando inclusive o Botafogo para trás, que vem para o ataque, vem lançamento. O Camacho corta a tromba ali com o Douglas, fica caído o 14 da equipe do Guarani, sobra de bola, girou, João bateu para fora. João Costa bateu, bola foi para fora. Agora, meu caro Júlio Nascimento, e a situação lá em Ponta Grossa, hein? Pois é, confusão neste momento em Ponta Grossa, porque o zagueiro Fagner Alemão foi expulso. Reclama demais depois de uma entrada em Matheus Regis. A Ponte vai jogar com um a mais nos últimos minutos. O Operário vence 1-0, Cabela. E o Guarani com esses 3 pontos que está anotando aqui, está subindo na tabela, pelo menos está saindo do sufoco da zona de rebaixamento, meu caro Júlio Nascimento? Está sim, Cabela, 16º neste momento com 3 pontos, ultrapassa o próprio Botafogo. Guarani tem 3 pontos, Botafogo também, mas o Guarani leva vantagem no número de vitórias, 1-0. É aquele famoso ufa, né, Gabi? Ah, precisava, né? Independente, a gente vai analisar depois o rendimento, mas a vitória era importantíssima aqui no Estádio Brinco de Ouro, até porque no ano o Guarani só tinha feito uma vitória aqui no Estádio Brinco de Ouro contra a equipe alternativa do Red Bull Bragantino na última rodada do Paulistão. Era a única vitória no Brinco de Ouro e hoje conquista então a segunda vitória jogando em casa, a primeira na competição, na Série B, para dar mais confiança, para dar mais tranquilidade para o Júnior Rocha, depois da goleada sofrida diante do Santos. Então é para colocar a cabeça no lugar, para dar mais confiança e continuar essa evolução que nós vimos na partida de hoje. E o Camacho está sendo atendido dentro do gramado para o torcedor que nos acompanha aqui no futebol da CBN Campinas, depois de um choque que ele teve com o Douglas, zagueiro. No lance, o Camacho ficou caído e a Maca entra em campo, porque não tá legal o Camacho não, viu, Adriana? Já faz quase um minuto agora e que o jogo tá paralisado por conta dessa lesão do Camacho. Foi dentro da grande área do Guarani, do setor defensivo do Guarani, quando o Botafogo se preparava para uma cobrança de escanteio. Nós já estávamos com 48 quando o jogo foi paralisado. Ou seja, teremos no mínimo mais 1 ou 2 minutos de acréscimos, vamos no mínimo até 52. A maca móvel ali, tudo indica que o Camacho vai sair de campo. O Guarani corre o risco até de terminar o jogo com 10, porque não pode mais fazer substituições. Júlio Nascimento tem gol aí, Júlio. Na casinha, gol da Ponte. Dodô vai pra rede, empata o jogo. Camisa 7 da Macaca vive grande fase. 50 minutos do segundo tempo, a Ponte empata, Operário 1, Ponte Preta também 1. E aqui o Camacho sai de maca, realmente, 2-0, o Guarani está ganhando, reta final de jogo, já vamos chegando a 50 minutos. Agora, que noite de lesões do Guarani, impressionante, hein? É o terceiro já, hein? Luan Dias, Caio Dantas, agora o Camacho, rapaz. E 3 nomes importantes do time do Guarani. Importantíssimos, 2 do setor ofensivo, mais um jogador de articulação do meio campo. Eu só não falo que a bruxa tá solta porque a vitória vai vir, Cabela, mas olha... Escanteio para o Botafogo. É o quarto escanteio do jogo para a equipe do Pantera. É lado direito, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá dentro. Autoriza a árbitra. 1 a menos. O Guarani joga com 1 a menos. Neste momento vai terminar o jogo com 1 a menos. Camacho continua na maca. Nem se levanta da maca, hein? Nem se levanta da maca o Camacho. Escanteio. Tem confusão na área ali. A Edna chama a atenção de todo mundo. Tem escanteio para o Botafogo. Autoriza. Cobrança do escanteio. Vem fechado. Sobe a zaga. Faz o quarto e briga por ela. Na saída ali o Paraíso. Fica com a bola dominada. Já bota a velocidade. Tem marcação em cima dele. Ele joga na frente. Sai correndo atrás da bola. Bola para fora. Manual que favorece a equipe do Botafogo. Tem arremesso. Manual, a equipe do Botafogo já faz a cobrança. Ali pelo meio, vai jogando mais uma vez a chegada do campo de ataque. João Costa faz o domínio. Dá um tapa na bola. Lá do outro lado trabalha com o Jean. O Jean Vitor domina, rola a bola com o Matheus Barbosa. 2 a 0, 51 minutos. Matheus bateu para longe do gol.
Isolou, botou pra fora, tiro de meta, era tudo que o Guarani queria, Adriano Almeida. Um chute assim do Jean Vitor, né? Isolando a bola, mandando lá na torcida que veio de Ribeirão Preto para apoiar o Botafogo. Botafogo que conhece a sua primeira derrota nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Tiro de meta para o Bugre. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. 51 minutos e meio sobe. Fábio Sanches de cabeça escora. Patrick Bray fica com ela, sobra no campo defensivo do Botafogo. Já faz abertura pela direita com Tássio que se apresenta no campo de ataque. Lançamento foi feito. Chegou mais uma vez aqui pelo lado direito. Quem trabalha, a chegada é o Emerson Negueba. Negueba toca na bola. Fábio Sanches fica com ela no ciclo central do campo. Devolve com Patrick Bray do lado esquerdo. Lembrando, hein? Camacho vai saindo da marca lá, amparado pelos médicos lá, pelo médico do Guarani. Quando apita a árbitra Edna Alves Batista. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. 2 pro Guarani, João Vitor e Lucas Paraíso marcaram. Botafogo. Nada pro Botafogo. Vem aí Júlio Nascimento e o central da bola. Central da bola. Júlio Nascimento. 7 horas em Campinas, finalmente o Guarani, vitória grande do Bugre contra o Botafogo, 2-0 no Brinco de Ouro, 3 pontos somados, fora da zona de rebaixamento neste momento. A partir de agora no Central da Bola a gente fala muito dessa vitória imponente do Guarani contra a equipe do Pantera. Aliás, voltamos pro Brinco de Ouro, Adriano Almeida no trabalho de reportagem após a vitória por 2-0, Dri. Júlio, jogadores do Guarani fazendo muita festa, mas eu destaco o lado ruim, né, desse jogo, porque o Cabela acabou de falar aí sobre o Camacho, que vem saindo amparado pelos colegas por conta de uma lesão, e o Luan Dias, que saiu ainda no primeiro tempo com um problema no pé esquerdo, ele de muletas aqui, 2 muletas para não colocar o pé esquerdo no chão, vai até o meio do gramado do Brinco, também festejar com seus companheiros, mas fica aí esse ponto de alerta, né, do Guarani, que perdeu o Luan Dias e também o atacante Caio Dantas, lesionados ainda no primeiro tempo, e agora o Camacho, também amparado por um membro da comissão técnica aqui, coloca a mão à cabeça, parece até que levou também uma pancada na cabeça, mas com uma cara de dor, uma cara de frustração realmente por essa lesão aí que sofre, mas o saldo de maneira geral muito positivo, né? Agora os jogadores do Guarani agradecem aí ao apoio do torcedor bugrino, vocês podem ouvir aí ao fundo fogos no Brinco de Ouro para celebrar essa vitória, uma vitória pelo Campeonato Brasileiro da Série B que não vinha desde 30 de setembro do ano passado, quando o Guarani fez 2-1 no Novo Horizontino. De lá para cá, uma queda livre no Campeonato Brasileiro da Série B, queda de rendimento e a estreia, e depois uma sequência bem ruim no comecinho dessa Série B, mas agora os jogadores sim voltam a comemorar um resultado positivo. Eles ainda no gramado, Júlio, mas daqui a pouquinho alguém já vai aparecer aqui para falar comigo, tá? Grande festa da torcida bugrina neste momento e com certeza, né, a torcida do Guarani tem toda a razão em festejar esse resultado, porque é uma vitória importante pensando na sequência da competição, né, Gabi? Sem sombra de dúvidas, é o sentimento de alívio, Júlio Nascimento. Precisava dessa vitória, 3 jogos, início complicado de Série B, lanterna, já com o histórico do Campeonato Paulista, já não disputou a Copa do Brasil. Olha quantas coisas negativas, ainda tem as lesões que estavam preocupando os torcedores, mas vem a vitória, vem Gabi, os 3 pontos. Adriana Almeida. Deixa eu ouvir os personagens desse jogo. Estavam vivendo uma situação difícil, né? Sem vencer no início da competição de pontos corridos, então cada ponto é importante. E hoje era uma decisão, nós tratamos esse jogo como uma decisão, porque a única palavra no nosso vestiário era a vitória hoje, então nós conseguimos executar bem o que o professor pediu, mesmo com os poucos dias de trabalho dele. E agora é dar sequência, acho que foi uma vitória importante, mas a nossa equipe ainda tem muito que crescer, que evoluir. E eu acredito que daqui para frente, aí, com essa vitória, a confiança vai aumentar e a tendência é que as coisas vão melhorar. Tá aí então o Douglas. Deixa eu ouvir o Caio Dantas, que saiu lesionado no primeiro tempo, até para ver a situação dele.
Cara, é um time que nosso time se entrega demais, né? Acho que isso é decorrer disso também. Acho que a gente vem de 4 jogos fortes aí. Mas enfim, vamos trabalhar, descansar aí para que no próximo jogo a gente esteja todo mundo inteiro e vamos com força máxima aí. Obrigado. Você foi só um susto ali? Cara, eu senti uma fisgadinha ali, mas vamos esperar os próximos dias aí, fazer os testes amanhã e exames também para ver o que foi. Tá bom, obrigado ao Caio Dantas. Deixa eu falar com quem tá voltando de lesão, o goleiro Vladimir. Entendeu? Não vai ser fácil para nós, que estamos ainda na parte de baixo da tabela, nem para o pessoal também que está na parte de cima da tabela. É uma competição muito pesada, muito puxada, mas só assim, como eu falei, personalidade, né, encarar os desafios, todo mundo junto, que é isso aí o mais importante, independente de quem está jogando mais ou jogando menos, para conseguir um único objetivo. Vladimir, como é que foi a união desse elenco depois da troca do treinador? É um revés muito sentido, né, jogando contra o Santos, mas agora vocês se recuperarem. Como é que está o bastidor desse time para buscar melhores posições? Olha, é sempre difícil, né, quando tem a mudança de um técnico, né, porque a gente tenta sempre entender a filosofia de trabalho deles, mas não adianta ficar lamentando. Não é que passou, a gente não consegue mais, que nem hoje a vitória já foi, né? Agora é pensar no próximo jogo. O grupo desde o início, desde quando eu cheguei aqui, eu vi muita união, sim, todo mundo se respeitando, todo mundo buscando o melhor para o clube. Às vezes as coisas não acontecem da melhor maneira possível, só que não adianta, tem que trabalhar incansavelmente, um dia atrás do outro, para que a gente possa conseguir um grande objetivo no final da temporada. A vitória da recuperação? Eu creio que sim, né? Espero que sim. A gente precisava de uma vitória, né? Principalmente o nosso torcedor, a gente está devendo muito, a gente sabe disso, sabe principalmente o peso da camisa, mas não ganhamos nada, né? Foi um grande jogo, um grande momento, a gente soube sofrer, né? Soube fazer os gols ali e levar até o final da partida. Eu acho que esse é o espírito, acho que isso aí é o mais importante. Você que é um dos líderes desta equipe do Guarani, o Douglas Borges foi titular nas primeiras partidas, acabou sofrendo muitas críticas, principalmente na última partida. Você chegou a conversar com ele, a gente sabe da sua experiência, você teve uma conversa com ele para também não tirar a confiança do Douglas Borges para a sequência da temporada? Com certeza, o Douglão é um cara super experiente também, né? Não foi... Não foi o início de temporada ali que a gente esperava, principalmente também ele, né? Foram 3 jogos aí difíceis, mas ele está com a cabeça boa, né? Eu acho que o dia a dia também prova isso, o grupo, né? Tá uma união tremenda, né? Deixa eu ouvir agora o Paraíso aqui, um dos destaques do jogo de hoje. Eu não tenho palavras para descrever isso, eu estou muito feliz aqui, o Guarani é minha casa agora, vamos. Tá se sentindo à vontade com essa camisa? Muito. Tá aí o Paraíso, então, todo empolgado pelo gol que marcou hoje. E já falando que o Guarani é a casa dele, eu devolvo para você, meu grande amigo Júlio Nascimento. Muito bem, Adriana Almeida, com um trabalho excepcional de reportagem no gramado do Brinco de Ouro. A Adri agora vai direto para a sala de imprensa, onde a gente vai acompanhar daqui a pouco a entrevista coletiva do professor Júnior Rocha. E entre comemorações pela vitória importante, como disse o Vladimir, pode sim ser definida aí como, de repente, a vitória que vai marcar a reabilitação, mas também esse temor pelas lesões do Guarani, o Caio Dantas aí preocupado, esse cenário descrito pela Adri em relação ao Luan Dias, o Camacho também deixou muita gente preocupada. Então fica esse misto de sentimentos, Gabi Castro, depois desse jogo contra o Botafogo. E para piorar, Júlio, porque o sentimento tem que ser esse, de recuperação. Só que daí quando você olha a tabela de classificação, próxima rodada, Coritiba em Curitiba. Então é uma sequência muito difícil do Guarani. Se fosse um adversário que tivesse abaixo ali, perto da zona de rebaixamento, também em reconstrução, esse sentimento de recuperação ele seria mais forte. Contra o Coritiba fora de casa, não sei, vamos analisar, porque o Guarani se pontuar, aí sim a gente pode falar numa virada nesse Campeonato Brasileiro da Série B, mas ele vai como um azarão lá para Curitiba. Mas é muito importante, o que a gente tem que focar também hoje, até para o torcedor que está nos acompanhando, esses 3 pontos são importantíssimos, até pelo que já foi dito durante a transmissão desse início muito ruim, que não acontecia há mais de 15 anos, em que o Guarani perdia 3 vezes no início, e aí essa vitória era fundamental. Ganha confiança, o trabalho agora do Júnior Rocha tem que ser nessa recuperação, nessa mudança de atitude, ter personalidade para fora de casa,
não perder do Coritiba. Se ganhar, aí sim a gente pode falar que o Guarani entrou de fato na competição. Se buscar um ponto, essa recuperação, ela está acontecendo. O Guarani, ele precisa melhorar muito. Eu acho que o torcedor, ele sai feliz do Brinco de Ouro, mas ele entende também, até por esta frase do Vladimir, que sabe que está devendo muito. E o elenco disso é sabedor, porque o Guarani está devendo em termos de atuação, em termos de pontuação. O Guarani não é para brigar pelo rebaixamento. Então tem que melhorar bastante para a sequência da competição. Pegou uma equipe frágil, venceu diante da estratégia que a gente vai falar muito ainda na nossa transmissão, mas é uma vitória importantíssima esses 2-0. Até colocar aqui o Cabela no bate-papo, o que você sentiu, Cabela, em relação à atmosfera? A gente sabe que a torcida do Guarani é exigente, exige muito, estava cobrando muito. Hoje, até vocês no começo da transmissão falavam sobre confiança, citando o lance do Matheus Bueno. No finalzinho do jogo, mais pro segundo tempo, o que você sentiu da torcida em Cabela? Olha, desde o primeiro minuto, Júlio Nascimento, a gente sentiu aqui da cabine, pelo menos eu, durante a narração, que a torcida não veio para criticar a equipe, sim para empurrar a equipe para cima do Botafogo. Desde o início do jogo, cantavam, empurravam, não criticavam. Não, eu, sinceramente, eu não ouvi durante a transmissão em nenhum momento algum grupo de torcedor ou algum grito de torcedor, que a gente tem no som ambiente aqui, criticando algum jogador do Guarani. Muita crítica para a árbitra. Para o time do Guarani, não. Então, eu acredito muito que o torcedor do Guarani que veio para o campo hoje, veio para ajudar o Guarani e não para criticar os jogadores, independente do que acontecesse. Se tivesse perdido o jogo, com certeza, após os 90 minutos, após o segundo tempo, talvez tivessem críticas, brigas e sei lá o quê. Porque a gente sabe que o torcedor, ele extravasa às vezes. Mas não senti que hoje o público dentro de campo, no estádio, veio para pressionar a equipe do Guarani, e sim para empurrar o Guarani, ajudar a equipe do Guarani para sair dessa fase ruim, com 3 jogos e 3 derrotas. Ô Gabi, eu só fiz essa pergunta pro Cabela porque o Caio Dantas, ele deu uma entrevista #Sincerona durante a semana, e ele falou sobre a virada de chave na relação com o torcedor. Ele até disse, se continuar criticando do jeito que tá criticando, a gente vai ficar sem confiança, vai ficar mais difícil. E aí, de repente, eu senti que a torcida do Guarani entendeu esse recado do Caio Dantas e, pelo menos com bola rolando, mudou a chavinha, né, Gabi? É uma mescla. Eu acho que veio o apoio, em alguns momentos veio uma certa impaciência, que eu entendo também pelo momento que estava o Guarani, às vezes uma certa lentidão, muitos erros. O início de jogo eu acho que foi complicado, e aí a gente via uma impaciência, né? Então, um momento que era para ter finalizado, o Matheus olhou para um lado, olhou para o outro, o Matheus Bueno, né? E a torcida, vai, chuta, pelo amor de Deus, sabe? A torcida tava vendo o que o jogador tinha que fazer, e aí essa confiança que o Caio Dantas citou, né? Ele percebe, ele é experiente. Então, alguém precisa chamar a responsabilidade. O Vladimir, ele é um líder do elenco? Ele mas está lá no gol. Então, alguém no setor de meio campo ou de ataque para chamar a rapaziada quando está do outro lado do gramado. Então, é importante ter um jogador com o Caio Dantas, com a cabeça no lugar, pedindo o apoio dos torcedores. Eu não gosto de ficar muito criticando a torcida, não. Eu acho que a torcida paga o seu ingresso, tem um histórico de outras temporadas, ela sabe tudo o que vem passando e sempre demonstra amor, demonstra carinho, defende fora dos gramados. Então o torcedor vem pra cá e ele quer ver uma boa exibição, porque tem treinamento, tem salário em dia. Então acho que os jogadores precisam se esforçar muito para poder cumprir o seu objetivo. E a gente sabe que a torcida do Guarani realmente ela é muito exigente, em alguns momentos demonstrou uma certa impaciência, mas apoiou bastante. Então isso acho que precisa citar, mudou a atmosfera e vai muito do que o jogador transmite, né? Não adianta você apoiar se o jogador em campo está demonstrando de uma outra maneira. Hoje acho que convergiram, foram para o mesmo lado, a torcida apoiou e diante de uma certa limitação correspondeu. Eu acho que ficou numa média hoje, porque a equipe do Botafogo eu achei muito fraca. Então foi um Guarani na média, um Botafogo muito fraco, por isso os 2-0 conquistados. Bora votar, meu caro Eduardo Rodrigues do Bolacha, até porque eu fiquei sabendo, meu Bolacha, que o homem lá é rápido, hein? O homem lá, ele chega rápido, fiquei sabendo. Então bora votar no craque do jogo. O craque do jogo. Começa por você, Carlos Cabela. Quero ouvi-lo. O melhor em campo de Guarani 2, Botafogo 0. Para mim, João Vitor, ele que entrou no time hoje, deu uma mudada de cara na equipe do Guarani e fez um gol. Para mim, João Vitor. Do banco,
pro voto de Carlos Cabela, João Vitor, camisa 19 do Bugre. E o seu voto, Gabi Castro? Tem as menções honrosas antes, viu, Júlio Nascimento? Sei. Vladimir, goleiro, trouxe confiança, fez uma bela defesa. Em cada tempo ele fez boa defesa, então trouxe confiança. Primeira partida do Guarani sem tomar gol. A dupla de zaga se comportou muito bem hoje, viu? Tanto o Lucas Adel contra o Douglas Bacelar anulou o Alexandre no primeiro tempo e anulou o Leandro Pereira. Os dois atacantes não fizeram nada, então menção para os dois. Gostei do meio-campo do Guarani, com o Camacho, com o Matheus Bueno, com algumas falhas, alguns erros de passe, às vezes o Douglas Baggio entrava nas costas deles, mas no cômbito geral, assim, da partida, os dois foram bem. O Lucas Paraíso mudou o segundo tempo, foi muito bem, com a sua velocidade, pode dar uma opção aí pro técnico Júnior Rocha de ter um ataque com mais mobilidade, um pouco mais rápido, às vezes até jogando com o Caio Dantas, aí, ou com o Ayrton ou com o João Vitor, isso é interessante, mas eu fico com o Carlos Cabela. Acho que o João Vitor jogou mais do que o Paraíso, teve mais minutagem, abriu o marcador, estava mais complicado quando estava 0-0, então num lance de esperteza, estava bem posicionado, no geral, quando o jogo estava 0-0, era a válvula de escape pela direita, então por isso meu voto fica para João Vitor. O homem tá com moral, hein? João Vitor com 2 votos, já está eleito o craque do jogo. Será que a Adriana Almeida está conosco? Sim. Olha aí, ela Sempre. está sempre, nunca me abandona, Adriana Almeida. Quero ouvi-lo, Dri, sobre o craque do jogo na sua avaliação. Eu vou acompanhar os colegas, apesar de que gostei, não para craque, mas vou fazer, assim como o Gabi, uma menção honrosa ao Chay. A última vez que eu vi o Chay entrando aqui no brinco, saindo da reserva, nossa senhora, me deu um desgosto tremendo. Hoje não, me deu uma ponta de esperança, ainda mais com essa contusão aí do Lua Dias. O Chay eu acho que ainda pode ajudar o Guarani, ele que até outro dia estava fora dos planos. Paraíso também, né, muito empolgado aí. Quem sabe aí um cara para suprir as necessidades deixadas pelo Bruno Mendes e pelo Derek. Mas eu acompanho também João Vitor, o craque do jogo para mim. Perfeito. Adriana Almeida, então, com o João Vitor, fechando a trinca, 3 votos para o homem eleito o craque do jogo. E se tem craque, tem o pior em campo também? O pior em campo. Eu vou jogar essa ducha pra vocês aí, viu, Carlos Cabela? Pode voltar. Eu acho que vai ser bem mais fácil, sabe por quê? Porque aquela furada do Alexandro, meu Deus do céu. Alexandro, pior em campo. Alexandro recebe o primeiro voto. Só corrigindo, né? A Adri falou do Chay, né? Eu tô viajando aqui. O João Vitor ganhou, mas com o voto da Adri ao Pro Chay. João Vitor, não. O Chay foi a menção honrosa. Ah, então os cornetas aí que estão falando que eu disse errado aí, ó. Tá vendo? Tô prestando atenção. Hashtag respeito. Vamos lá então, Adriana Almeida, aproveite o espaço. Vote no pior em campo. Alexandro também. Eu confesso que eu não gostei muito do time do Botafogo. Acho que precisa melhorar. E até por ser do estado de São Paulo, a gente torce aí, né? Para que se mantenha nessa divisão, mas precisa dar um gás a mais esse time do Botafogo, que hoje também veio com 4 desfalques para Campinas. E o Alexandro, daquela pichotada, e também não foi efetivo de maneira alguma lá no ataque do Pantera. Por isso, para mim, também o pior em campo. Situação de momento aí, Dri, na sala de imprensa do Brinco? Tudo muito tranquilo ainda, Júlio. Acho que vamos ainda com boas dezenas de minutos para a coletiva. Ah, maravilha, sem problema nenhum. Gabi Castro, quero ouvi-lo. O pior em campo pra você, Gabi. Olha, como o Alexandro, ele já venceu o pior, aqui eu tinha colocado no meu que ele foi mal realmente. Então, ó, o Gustavo Bochecha também foi muito mal, achei preguiçoso ali no meio campo, foi totalmente dominado pelo Matheus Bueno e pelo Camacho. Então, o Alexandro foi mal, o Gustavo Bochecha foi mal. O meu voto vai ficar pro Matheus Costa, o zagueiro da equipe do Botafogo, achei muito durão. Deu ali uma pichotada pro primeiro gol da equipe do Guarani. A saída de bola foi muito complicada, deu muito espaço, não teve jogo de cintura. Então não gostei do Matheus Costa hoje, pra mim ele foi o pior em campo. Aliás, falando em zagueiro, Gabi Castro, falar um negócio pra você. Se o Lucas Paraíso está entre os 10 mais rápidos do mundo, lembra lá no Speed SDB,
Lucas verdade. Paraíso é o 7º mais rápido do mundo no futebol. É isso aí. O Fábio Sanches hoje, meu Tá amigo. entre os 10 mais lentos. Meu amigo, passou mal hoje com o Lucas Paraíso, homem. A gente Passou conhece sufoco. bem aqui de futebol campineiro. E sofria, né? Tanto que quando o Hélio dos Anjos queria fazer uma linha na Ponte Preta mais avançada, essa bola nas costas era uma grande crítica, né? Porque ele não tinha a velocidade e essa recomposição. Então é algo até pro Paulo Gomes, né? Prestar atenção, porque de fato não tem mais essa velocidade. Eu acho que ele é um zagueiro seguro para fazer essa marcação naquele 1 contra 1. Agora, na velocidade, para poder sair perto da área ali para fazer a marcação, tem muitos problemas. Carlos Cabelo, vou liberar você, viu, Cabelo? Porque você tem que dormir cedo hoje, que amanhã 10 horas, Cabelo? Ou 10h30 lá no 10h30. Lancha Filho. 10h30 no ansioso. Lancha Filho. É verdade. Tô E ansioso, preparar a festa do final da tarde, né? Quando a equipe chega em Americana. Já teve a festa do acesso, que foi no portal da cidade, né? E quem sabe amanhã com o título, né? Lá, vindo de Franca. A Americana nos abraça, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então amanhã é dia de festa, viu, Cabelo? Vai dar tudo certo. Fica tranquilo, viu? Aliás, muita festa, porque é dia da mamãe também, né? Deixa eu aproveitar e verdade. reforçar aqui um beijo para minha mãe Lúcia, um beijo para minha esposa Edna e para minhas filhas, a Alice, a Kelly e a Letícia, que também são mamães. Olha só. E para todas as mamães, né? Um beijo grande no coração de cada uma. Cabelo, por isso que você é um cara tão, né? Gente boa, tranquilo. Você convive só com mulheres. Então você tem a melhor convivência possível, Carlos Cabelo. Por isso que você é um gentleman. Então, tá eu tenho explicado. A mãe, a esposa, 4 filhas. Sensacional. Você é exemplo, Cabelo. Sou seu fã, cara. Que isso. Valeu, viu, Cabelo? Abraço, parabéns. E 2 netas. Caramba, cara. Que isso. Um abraço, Júlio Nascimento. Bom final de semana a todos e até terça-feira. Um abraço. Até lá. Hoje teve Zirigdum Pro Bugre. Carlos Cabela transmitindo muitas emoções. Para informar também que em Ponta Grossa a Ponte arrancou um empate no finalzinho contra o Operário, jogando com a mais 1-1. Resultado fora de casa dentro das circunstâncias do jogo. Importante também para o time da Ponte. Rápido intervalo, daqui a pouco tem professor Júnior Rocha, o Leonel Scaloni do Brasil, vai falar aqui na CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom
Pedro Shopping, entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Central da Bola. Júlio Nascimento. Muito bem, estamos de volta, são 7 horas e 23 minutos. Adriano Almeida, situação de momento no Brinco de Ouro. Dri, por gentileza. Ainda aguardando a presença do técnico Júnior Rocha, com poucas expectativas ainda. Júlio, pode seguir por aí. Curioso, né, Júlio? Quando o Botafogo deu trabalho pro Palmeiras, era um time compacto e ajustado. Contra o Guarani é um time limitado e fraco, enfim. O Guarani, nem quando ganha, é bom. Super críticos com o Guarani, e com os lá de cima, chapa branca. Sempre assim. O nosso ouvinte aqui é o Tom, quem tá mandando a mensagem. Caramba, ganhou 2-0, velho. Tá bravo. Comemora. Hoje é comemoração, ou tô errado, Gabi Castro? Tem que comemorar o resultado acima de tudo, né? Tem que comemorar bastante. Acho que ele ficou chateado quando eu falei que o Guarani ficou na média, né? E eu coloquei o Botafogo abaixo dela. Mas acho que o torcedor tem que ficar feliz. A equipe melhorou. Não me convenceu tanto, mas melhorou. Eu acho que diante das últimas 3 rodadas, o que a gente viu diante de Vila Nova, Chapecoense, pelo como foi o jogo, né? Expulsão no começo, tentou bastante, né? O Matheus Cavicchioli foi um dos destaques da partida, mas enfim, saiu com a derrota, então não conseguiu balançar as redes. E contra o Santos, até o primeiro gol do Santos, estava ali lutando, estava na briga. Depois, muito ruim. E hoje melhorou de rendimento, teve menos posse de bola no segundo tempo, então deu para ver que foi uma estratégia diferente. Teve 5 finalizações corretas, então não é uma equipe que finalizou tanto, até pela falta de confiança, mas alguns aspectos foram melhores e, sem sombra de dúvidas, a gente tem que citar, sim, uma vitória importantíssima e o torcedor tem que ficar feliz e tem que comemorar, sem sombra de dúvidas. 2-0, põe na conta, saiu da lanterna e saiu da zona de rebaixamento. O Guilherme escreve aqui, o Chay finalmente apareceu, esse sim pode ser um jogador que vai fazer a diferença, apesar de fisicamente não estar no ideal, ele tem um passe diferenciado. Você sentiu isso do Chay também? Um pouco mais de interesse dentro da proposta de jogo, Gabi? Pode ajudar muito. Estou muito curioso para ver se o Chay tiver uma sequência como titular, se ele vai assumir esse protagonismo. A gente não sabe o grau da lesão do Luan Dias, mas com a saída do Luan e com a entrada do Chay, eu acho que contra o Coritiba ele pode ser sim esse atleta para ser titular. Depende dele, Júlio. Eu acho que o Guarani está dando todas as condições para ele retomar o bom futebol que ele já apresentou e que ele já demonstrou uma vez com o Botafogo. Então eu acho que sim, o Chay ele pode evoluir muito com a camisa do Guarani, pode ser esse meio campo, até porque quando ele olha para um lado e olha para o outro, tem jogadores que sabem jogar. Citei isso aqui durante a jornada. Ao lado do Matheus Bueno, ao lado do Camacho, fica mais fácil de jogar. São jogadores que têm bom passe, que têm lançamento. Então você consegue fazer uma tabela, uma triangulação. Você tem um ataque rápido. Então você pode fazer um lançamento ora para o João Vitor, ora para o Ayrton, que a gente sabe que tem velocidade. O Paraíso entrou muito bem hoje, então o técnico Júnior Rocha ganha uma opção. Fica mais fácil para você jogar quando você olha para o lado e você tem jogadores técnicos e jogadores rápidos. Então dentro dessa evolução que o Guarani precisa ter, o Chay está dentro dela, precisa evoluir, mas é um jogador que tem condições para apresentar mais do que fez até aqui com a camisa do Bugre. Paulo da Chácara da Barra está perguntando aqui que horas é o Avaí. É às 9 da noite contra o Coritiba na ressacada. Aliás, esse jogo é importante para o Guarani, né? Porque se o Avaí vencer o Coritiba, o Guarani volta para a zona de rebaixamento. Começo de campeonato, sim, vamos lembrar disso, mas é só uma situação de momento, né? O Guarani nesse momento é o 16º com 3
passa justamente o Botafogo, que abre a zona de rebaixamento. O Botafogo 3, o Paysandu tem 2. O Paysandu joga amanhã contra o Mirassol em São Paulo às 4 da tarde. Aí o Avaí tem 1 e o Ituano com 0. Rapaz. Ô Fábio Scheibe, se liga, hein, Fábio Scheibe. Ituano vai cair, hein, cara. Nenhum ponto em 4 jogos. Situação desesperadora do Ituano, que ontem perdeu pro Goiás lá na Serrinha. Respondido, meu caro Paulo Chácara da Barra. Boa noite, Dudu neles. Manda aqui o Emerson. Manda mensagem. Gostei muito do Lucas Paraíso, escreve aqui o Marcos. Jogador que pode ser uma boa opção no segundo tempo por conta da velocidade. E se tem algo que o Lucas Paraíso tem, é velocidade, né, Gabi? Exatamente. E não só, né, o que é importante. Porque muitas vezes o jogador tem velocidade, mas ele tem uma característica que ele não consegue finalizar, e ele teve a frieza hoje. Então o Lucas Paraíso, ele foi inteligente porque ele fez a leitura da jogada, ele estava no meio campo, não estava em posição irregular, ele brigou com 2 jogadores do Botafogo, ganhou na velocidade, ficou cara a cara e teve a frieza, teve a competência, teve a habilidade de tirar do Michael e colocar para o fundo das redes. Então, um jogador que vai ajudar muito a equipe do Guarani, ou saindo do banco de reservas, ou até assumindo uma titularidade, porque pode jogar com o João Vitor de um lado, com o Paraíso do outro, o Caio Dantas centralizado, pode jogar só Caio Dantas e o Paraíso, e aí recuando um pouquinho o João Vitor, porque ele tem essa característica, né? Ele joga como ponta, mas ele pode jogar um pouquinho mais recuado, como ali um meia-direita, para poder até ajudar o Chay. Então, assim, o técnico, o Júnior Rocha, vai ter que analisar nos treinamentos a formação do Guarani, se vai jogar da mesma maneira em casa ou fora de casa, ou se ele vai mudar, porque ele começa a ganhar algumas opções, apesar das lesões, 3 hoje, muita coisa para poder pensar e analisar nos próximos dias. O Igor Júnior, do Jardim Campo Belo. Boa noite, amigos. Me tirem uma dúvida. O Bruno Mendes meteu marcha ou tá machucado? Meteu marcha pra você que não tá habituado. Ô, Bolacha, vou te explicar, Bolacha. Você que olhou com essa cara de dúvida aí. Meteu marcha, foi embora. Colocou na primeira, depois na segunda, depois na terceira. Pegou aqui a Magalhães Teixeira, foi embora. Mas não tem nada disso, não. Ele tá machucado, né, Adriano Almeida? Bruno Mendes ainda no departamento médico, né? Sim, Júlio, com uma lesão muito séria, né, no tendão de Aquiles, passou por cirurgia no primeiro semestre. A expectativa, agosto, setembro, mais ou menos, a gente pode voltar a ver o Bruno Mendes com a camisa do Guarani. Hoje, por exemplo, eu consegui detectar o Pegorari aqui um pouco antes do jogo, quando os jogadores faziam aquecimento, ele estava aqui por perto. Ele que também tem uma expectativa aí de voltar no finalzinho desse primeiro semestre ou comecinho do segundo. E são todos jogadores titulares, né, Gabi? Jogadores que vão ajudar, né, o Guarani nesse processo de Série B, né? Ajudaria muito, né? O Pegorari antes, né, da competição, no dia 11 de janeiro foi a lesão do Pegorari, portanto, quase 5 meses fora dos gramados. É um dos líderes também, quando a fase estava ruim, ele pegava o microfone, ele falava da situação, ele defendia essa camisa do Guarani, então é um dos líderes da equipe que briga por posição aí com o Vladimir, que hoje foi bem, e o Bruno Mendes também, mais uma opção para o ataque, né? Uma posição, uma característica mais parecida com o Caio Dantas. Quando voltar, a gente sabe da importância de um ídolo, né? Um dos artilheiros do Guarani no século. Até recebi aqui uma informação, uma fonte muito boa, que o Pegorari voltou a correr nessa semana. Então, essa informação citada pela Adri aí, né, dele participando ali também, próximo ali do processo de aquecimento dos jogadores do Guarani. Em um mês, o Pegorari deve estar de volta, e aí, Pegorari, Douglas Borges e Vladimir. Vai ficar interessante aí essa disputa. O Pegorari era titular absoluto no ano passado, o Vladimir foi contratado com uma reposição a ele durante o Campeonato Paulista. O Douglas Borges, dá pra dizer, né, Gabi, que está mais em baixa, né, principalmente depois do jogo contra o Santos. É isso, vai ficar como terceira opção certamente. Com o tempo, Vladimir, se não falhar, se não acontecer nada, o normal dele ele é ficar como titular do Guarani, tendo condições reunindo, aí é uma conversa do preparador de goleiros, mas até por conta do ritmo, eu acho que o Vladimir deve ter uma sequência grande no Guarani à frente do gol bugrino. Perfeito, são 7h32. Mandar um abraço aqui também pro Zé Ricardo, tá dizendo que o Guarani a partir de agora vai embalar com o Júnior Rocha, gostou da proposta de hoje. O Lucas escreve aqui, por que o João Vitor era banco?
Por quê? Mas com o Júnior Rocha, agora ele vai ganhar mais espaço. Carlos e equipe CBN, o Guarani precisa urgentemente usar os jogadores da base. Abraços. É o Roberto Japonês. Ouvindo vocês. Grande Roberto Japonês. Acho que ele mandou a mensagem na hora que era o Cabela narrando, né? Por isso que ele citou Carlos aqui. Jogadores da base, tá aí. Tá aí uma coisa que a gente ainda vive a esperança de ver um aumento no uso durante a Série B. Por enquanto, nenhum grande destaque, né, Gabi? O Rafa Freitas foi utilizado em alguns jogos aí, mas ainda sem nenhuma grande sequência, né? O que é muito necessário, né? Então tem que ter esta conversa, esta transição da categoria de base para a equipe profissional. O Guarani teve alguns casos recentes em que alguns jogadores se destacaram no campeonato paulista ou até no nacional, e aí quando veio para a equipe profissional não teve uma sequência. Então, de fato, precisa acontecer. O Guarani está na segunda colocação do campeonato sub-20, tem 8 pontos, foram 5 jogos até agora, 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, marcou 11 gols e tem 6 sofridos. Então, vem fazendo uma boa campanha, está ao lado do Bragantino, do SKA Brasil, Capivariano, Paulínia e também do Metropolitano. Então, vem fazendo, certamente o técnico Júnior Rocha deve ter uma conversa com o Danilo Silva, com o Toninho Cecílio, com o treinador do Sub-20, analisando. É importante ver jogos, ver comportamento, para você ir preparando esta garotada para subir na equipe profissional e conseguir ajudar. Num primeiro momento não pode ser fundamental, não pode ser a garantia de resultado, tem que ser para vir ajudar. E aí sim, compondo o elenco, você consegue formar um jogador que vai ajudar o clube e dando os resultados esperados. Acho que o Rafael Freitas, que é o Casabranca, demorou um pouquinho, ele foi pro profissional, ficou um tempo, depois voltou para a categoria de base, agora novamente ficando como opção no banco de reservas. É um jogador a ser trabalhado, gosto do Rafael, acho que tem muito futuro. O Guarani não pode se desfazer não, tem que contar com o jogador, tem que valorizar. Esse olhar para a base tem que ter muito carinho, muito cuidado para você não perder nenhum atleta, porque muitas vezes ele oscila, Júlio. É muito fácil quando você tem 17, 18 anos, faz boas partidas, se ilude, treina com o profissional, depois cai de rendimento, aí você quer ir pro profissional, te jogam de novo na categoria de base. Então é um trabalho que você tem que remar de novo, então tem que ter muito cuidado com esses garotos, conversar com ele, lado mental, lado psicológico, para você preparar, porque a diferença é muito grande da futebol de base pro futebol profissional. No profissional você joga muito mais do que na base. E aí quando vem essa carga física, o jogador acaba sentindo. E a gente sabe que hoje o futebol ele tá muito físico. Então prepara certinho, começa a subir os garotos, vai treinando, que daí certamente vai ter sucesso. Essa é a fórmula e a gente espera que o Guarani consiga aí formar muitos atletas. Aliás, eu tenho essa dúvida, né? Se usa o Rafa Freitas ou Casabranca. Teclei aqui rapidamente com um representante do homem e ele prefere Rafa Freitas. Então, fica assim então. Então fica combinado a partir de hoje. Rafael Freitas. Eu gostei. Tem que ter personalidade. Boa noite, pessoal. Muito limitado esse técnico da Ponte. O time precisando jogar e tentar o empate. Ele colocou os craques Edson e Jean Carlos pra quê? Bom trabalho. Mas deu certo, né? A Ponte conseguiu o empate ali no final. Empate fora de casa, né, Gabi? Jogando contra o Operário, jogo difícil. O Operário tá brigando nas cabeças. A Ponte conseguiu, mesmo com as substituições contestadas aqui, né, do nosso ouvinte, foi lá e arrancou um empate fora de casa contra o Operário. Vou assistir depois os melhores momentos da partida. Às vezes, Júlio, e até fazendo um paralelo com o jogo de hoje do Guarani. No início do segundo tempo eu tinha citado aqui, jogo perigoso do Guarani, tá muito defensivo, tá muito recuado, tá dando campo pro Botafogo, tá deixando o Botafogo jogar e o Guarani é superior tecnicamente. Eu disse exatamente esta frase. E aí o que aconteceu logo depois? Contra-ataque do Paraíso e gol. Então, às vezes, a gente imagina um jogo que seja melhor para o Guarani, que ele seja protagonista, porque a gente sabe que ele tem capacidade para fazer algo diferente. Às vezes a gente quer que a equipe jogue de uma maneira, a equipe joga de outro e acaba dando certo. Aí a gente tem que vir aqui e falar assim, deu certo,
Era um Guarani que estava recuado, era um Guarani que podia estar flertando aí até com um gol de empate do Botafogo, mas que viu que estava um jogo até certo ponto controlado, conseguiu ficar fechadinho, que era uma preocupação defensivamente, no contra-ataque foi lá e fez o gol. Então, para mim, não era o ideal a postura do Guarani, mas deu certo, eu tenho que falar que o Júnior Rocha deu certo essa postura. A melhor postura é aquela que dá certo. Então, a melhor para o Guarani foi ficar fechadinho, estava preocupado defensivamente, porque sofreu gol na primeira rodada, na segunda rodada, na terceira rodada. E o Júnior falou, certamente, hoje eu não quero tomar gol. Em casa eu não quero, então a gente vai se fechar. Se a gente está com problema defensivo, se eu ainda estou procurando a minha dupla de zaga ideal, eu vou me fechar aqui, até porque o Guarani já estava vencendo por 1-0. Então ele se fechou, saiu no contra-ataque e deu certo. Com a partida da Ponte eu não assisti, mas às vezes o técnico João Brigatti pensou isso. Bom, esse jogador aqui não é ideal, mas para a característica do jogo, eu vou colocar ele para ou poder fechar o sistema defensivo, ou vou soltar o Jean Carlos como ponta, como ele fez diante do Amazonas. É improvisação, é um jogador que ele é lateral e ele coloca como ponta. O treinador, ele treina, ele tá lá diariamente, ele entende que o jogador tem uma outra característica e ele deve exercer isso ao longo dos dias. Então, muitas vezes a gente não compreende, a gente não entende, a gente quer de uma outra maneira, mas dentro de campo acaba dando certo. Deu certo hoje com o Guarani, estava pensando de uma outra maneira, fez de outra e deu certo, venceu por 2-0, correto o técnico Júnior Rocha. João Brigatti pensou uma coisa, o torcedor pensou outra, mas conseguiu este 1 ponto lá em Ponta Grossa, evitando uma derrota, então um pontinho precioso aí para a Ponte, que está brigando aí no meio da tabela. É isso aí, Júnior Rocha. Já diria ele, Carlos, certo é o que dá certo. Professor Júnior Rocha, o Lionel Scaloni do Brasil vai falar. Chegando por aqui, agora os colegas já vão abrir a entrevista coletiva, mais alguns instantes, e o técnico do Guarani vai falar aí sobre essa primeira vitória do time na Série B e a primeira vitória dele também, sob o comando alviverde. Em alguns instantes, vamos ouvir aí as projeções e as perspectivas aí do Júnior Rocha com esse elenco do Guarani. Mais um pouco. Muito bem, estamos acompanhando o início da entrevista coletiva do Júnior Rocha. Os ajustes estão sendo feitos, né? Primeira partida do Júnior, inclusive, em Campinas. Depois da estreia no jogo dificílimo contra o Santos fora de casa. Agora jogando em casa, no primeiro contato dele com a torcida do Guarani. Ele consegue essa vitória importante contra a equipe do Botafogo. A primeira vitória do Guarani na Série B. Quebrando aí um jejum também incômodo, né, contra o Botafogo. O Guarani nos últimos 5 jogos estava 5 jogos sem vencer o Botafogo e agora consegue esse resultado importantíssimo. Daqui a pouco então a gente vem. A gente tem um certo delay, né, Júlio, com a transmissão perfeito. do YouTube. Agora sim. Vamos lá. Através da metodologia, né, que nós temos já faz anos aí, que é meritocracia pura. Não que os outros não mereçam, mas eu tenho que achar, no início desse trabalho, a formação ideal, né, dentro das características que o jogo oferece. A gente, às vezes, querer manter a escalação só para dizer que manteve, né? Nós temos que colocar o que a gente tem de melhor dentro da característica também do adversário. E a gente entendeu, né, que o Botafogo era um time muito organizado defensivamente, muito compacto, né? O treinador está já há mais de, se não me falha a memória, mais de 6 meses ali, então é um trabalho de médio a longo prazo aqui no Brasil, né? Ficar 6 meses, ainda mais no Botafogo, que é bastante cobrança também, assim como o Guarani. Então, dentro das características que o jogo pedia, a gente precisava um pouco mais de passagem pelo lado, e aí se enquadra o Heitor, e um pouco mais de profundidade pelo outro, justamente para a gente tentar a superioridade numérica nessa linha de 5 deles. Hein? E aí sim, a gente foi muito feliz, cara, muito feliz mesmo nessas opções, justamente porque as jogadas que a gente treinou, né, com esse pouco tempo aí, mas as jogadas sincronizadas, organizadas saíram, e a gente conseguiu criar mais oportunidades que o Botafogo hoje. Beleza? Boa noite, professor Júnior Rocha. Boa Cristiano noite. Leonardo da Rádio Resenha. Parabéns pela vitória.
Eu quero que você fale um pouco sobre o seu plano de jogo. Um Guarani hoje muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Um Guarani com plano de jogo definido com a posse de bola, sem a posse de bola, e agredindo o adversário muito quanto à parte ofensiva. Prazer ver, cara. Bom, primeira coisa, assim, que nós pensamos de plano de jogo é resgatar a identidade que o Guarani tem, não somente diante da torcida, mas sempre teve, que é um time extremamente aguerrido, competitivo, organizado, deixando o que tem e o que não tem dentro de campo, né? E já de antemão, agradecer de coração mesmo, de coração a torcida que compareceu, nos apoiou do início ao fim. Não tenha dúvida que o torcedor vai ser fundamental, cara, para a nossa ascensão no campeonato. Fundamental. Não tem para onde correr. Se o torcedor vir, é sucesso. Se não vir, é insucesso. Dou certeza para vocês, porque cara, o jogador se sente bem com o apoio da torcida, se sente bem o torcedor aplaudindo no final, e nós vamos fazer por merecer isso, como nós fizemos hoje, né? Então o plano de jogo hoje era resgatar essa identidade de ser competitivo, organizado na sua fase defensiva, ofensiva, com as suas funções bem definidas e principalmente competitivo, que é o que o torcedor quer. Ninguém exige aí que o Guarani jogue que nem o Real Madrid, que jogue como o Barcelona, enfim. Mas a competitividade tem que ser enorme, né, para a gente fazer com que o torcedor tenha prazer de vir ao estádio de novo, torcer para a sua equipe, como já fez várias vezes, né? E nós vamos conseguir. Os atletas são muito comprometidos, o grupo é muito bom. Foi montado um grupo aqui vencedor, né, de cara com caráter, cara que, meu Deus, o primeiro dia que eu cheguei aqui, a gente está trabalhando incessantemente, né, para resgatar isso, e os atletas têm correspondido. Há um interesse muito grande, sabe, por informação, por ajuste. Então, estou muito feliz, cara, muito feliz pela entrega de todos. Júnior, boa noite. Matheus Aboradi, Rádio Central Campinas. Primeiramente, parabéns pela vitória. Obrigado. Você que chegou na semana passada, ao longo da semana de preparação para enfrentar a equipe do Santos, né? E agora teve mais alguns dias de treinamentos. Eu acompanhei um treinamento, o início do treinamento, vi lá no CT você com a sua lousa, conversando muito com os jogadores, tendo mais esses dias de preparação. A gente viu um Guarani hoje com um pouco mais de intensidade, brigando por todas as bolas. O Guarani agora, com esse pouco tempo que você chegou, você já está vendo um pouco mais da cara do que você quer passar para essa equipe para o restante da temporada? Perfeito, é isso que eu acho sensacional, sabe? Isso que nós estamos passando não somente para a imprensa, para vocês, mas para o torcedor, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Obviamente, às vezes nós vamos perder jogos, né? A Série B é muito difícil, ver o Santos perdeu para o Amazonas hoje. Às vezes os adversários vão superar, mas essa superação diante do Guarani, ela tem que ser muita doação do adversário, muito comprometimento do adversário. É isso que nós queremos. É essa mensagem que nós estamos passando para vocês, nós queremos passar para o torcedor, e o torcedor pode confiar que é daqui para cima. Pode ser que um dia nós não estejamos bem tecnicamente, mas essa questão de intensidade, comprometimento, concentração, desculpa o termo, tesão, para fazer as suas funções ali dentro, para honrar mesmo, né? Essa camisa grande, essa camisa vitoriosa, essa camisa histórica, é o que nós temos que fazer. Então, às vezes, não vai dar na qualidade, entendeu? Não vai dar. Às vezes, o jogador vai ter 4, 5 abaixo, às vezes, os outros 6 não conseguem carregar esses 4, 5. Mas, em termos de doação, comprometimento, cumprir a função, a gente não pode deixar de ter. O futebol, o torcedor quer isso. E eu falei hoje para eles, a família de vocês querem isso. Entendeu? Querem que vocês entreguem tudo aqui. Ninguém está pedindo para vocês serem astro aqui. Nós temos que ser, sim, alma, coração, entender que a torcida gosta disso. Então, essa identidade que nós vamos buscar, estamos buscando, já melhorou, né? Falta um pouco. Depois do jogo do Curitiba, se eu não me engano, nós vamos ter alguns dias a mais para trabalhar. Mas antes disso, não muda nada, né? Não é porque nós vamos ter dias para trabalhar depois que nós não podemos ter sessões de treino domingo, segunda, e é o que nós estamos fazendo, cara. E eu dou certeza para vocês que o comprometimento do grupo é muito grande. Não é pouco não, mas é muito grande. Para a gente mudar essa chave e virar essa chave, né? Readquirir a confiança do torcedor de vir nos apoiar. Pode ter certeza que o próximo jogo em casa nós vamos ter mais torcida, né? É isso que nós queremos. Pode ter certeza que com o torcedor nós somos muito mais fortes. Oi, Júnior, boa noite. Opa, boa Sou noite. Victor Freitas, do Bugricast, parabéns pela vitória.
O Obrigado. torcedor comemora, né, essa vitória que não vinha numa Série B desde setembro do ano passado, sai aqui leve, mas um pouquinho preocupado em relação ao físico, né, já que o time perdeu 2 jogadores no primeiro tempo, o Caio Dantas e o Luan Dias, e no finzinho do jogo o Camacho também sentiu bastante, saiu até carregado ali pelo médico do clube. Inclusive o Luan Dias voltou de muleta para o gramado. Queria que você atualizasse para o torcedor o estado desses jogadores e se talvez já dá para saber se compromete para o jogo de terça. Cara, o de trás para frente jamais vai comprometer. Jamais vai comprometer. O grupo é muito bom, muito forte. Então, assim, vocês viram que os 2 atletas saíram no primeiro tempo, não saíram, e não foi por isso que nós deixamos de ganhar o jogo. Pelo contrário, cara, nosso grupo é muito bom. Foi montado um grupo aqui muito bom, muito competitivo, os caras têm para dar. Então, assim, não tenho receio nenhum dos 2 atletas não ir para o jogo do Curitiba, pelo contrário, nós vamos oportunizar quem está pedindo passagem. É assim que nós vamos fazer aqui no Guarani, cara. E eu tenho certeza que esses caras vão dar resposta como deram hoje aí. Né? Pode ter certeza que vão dar. Então, assim, não tem receio nenhum. Obviamente, a questão médica deles, foi feita uma análise, né, sem os exames. O grupo aqui, o clube aqui tem uma estrutura formidável, né? Pode ter certeza que em breve a gente vai saber a gravidade das 2 lesões. Mas, assim, eu tenho que esperar a questão médica mesmo. Não tem como avaliar sem exame, né? Mas o Lua foi um pisão e a questão do Dantas é muscular. Então, amanhã a gente deve ter essas respostas aí até o fim da tarde. Apesar de ser domingo, né? Mas nós vamos abrir os consultórios lá. Não, nós vamos abrir. Vamos dar um jeito. Oi, Júnior. Boa noite. Oi, Adriana boa noite. Almeida, da Rádio CBN. Queria falar especificamente de um jogador, do Chay, né? Que chegou no começo do ano. Você já deve ter acompanhado a história dele mesmo antes de estar aqui. Ficou fora dos planos para a Série B, retornou com a sua chegada e hoje agradou no tempo que ficou em campo. E, inclusive, com a saída, né, do Luan Dias, eu imagino que sem perspectivas, porque saiu de muleta do campo hoje. Legal. A gente até tentou falar com o Chay depois do jogo para sentir dele ali, né, como é que estava esse termômetro pós uma boa partida, mas ele não quis falar. Como é que foi essa conversa com o jogador? Como é que você vê aí a sequência desse jogador com a camisa do Guarani? Boa pergunta. Bom, primeiro que amanhã nós vamos ver se o Mercado Livre entrega um pé pro Luan Dias aí, para não... Tem full, né? A questão do Chay é assim, ó. Quando eu chego no clube, eu não posso querer saber do passado. Eu não tenho tempo para ficar me preocupando com o passado. Meu negócio é o presente. E o presente me diz que o Chay é um bom jogador, comprometido. Isso não sou eu somente que vi no dia a dia. Isso eu cheguei aqui, coletei informações óbvias, mas não perguntei do passado do Chay. Entendeu? Então, assim, desculpa quem passou aqui ou quem... O passado dele pouco me interessa. Eu quero saber o presente, se ele tem para dar. Quero saber se ele tem para nos entregar. Eu quero saber se ele vai dar mais do que ele estava dando. Quero saber se ele vai dar mais do que ele deu no último clube dele. É isso que me interessa. Então, assim, a gente viu a resposta dele hoje, dentro de campo, né, que é o mais importante. Então, e para mim é extremamente importante, é um líder aqui. Talvez tenha, sei lá, o tipo de conversa que eu não sei. Eu não sei, o Toninho se inteirou e eu não perguntei para o Toninho, não quis perguntar, porque e eu sempre falo para o Macaé, né, que é o meu auxiliar, no momento que a gente chega no clube, Macaé, vamos ver com nossos olhos. Então, assim, talvez alguém vai me falar mal de ti. Eu não quero saber, eu quero saber quem ela é a partir de que eu conheço. E se descobrir o meu passado, estou ferrado. Meu passado me condena, né? Então, assim, cara, jogador extremamente importante, a gente conta demais com ele. E que bom que agradou, porque ele merece. É muito comprometido. Eu posso dar certeza para vocês. E ele vai melhorar. Júnior, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Parabéns pela vitória, primeiramente. Obrigado. As 2 substituições dos lesionados, né, tanto o Luan Dias, também o Caio Dantas, foram o Chay e o Paraíso, 2 atletas que fizeram a diferença na partida, né? Perfeito, no primeiro legal. tempo, e no segundo também, claro. Eu queria que você falasse se dá para colocar que eles já são favoritos, porque as lesões não parecem ser tranquilas, a dos 2 jogadores, né? Se já dá para colocar os 2 como favorito para a posição de titular, né? Caso os 2 não se recuperem a tempo. E também o quanto que o Guarani ganha com essa velocidade do Paraíso na frente. Sim, questão de velocidade, jogador muito forte, né? Aquela arrancada ali, depois daquela arrancada ali que eu vi no vídeo também, o gol agora que o Rui me mostrou ali, e o Luiz, os analistas, eu fui lá perguntar para ele o que ele estava comendo, que eu também queria, né?
Então, assim, a gente ganha em vitalidade, jovialidade, mas o Dantas também, cara. Então, qualquer um dos dois que jogar, até mesmo o Rafael, né? O Rafael é muito bom jogador também, oriundo aqui do Guarani, então, pô, cara, jogador muito promissor. A gente conta com todos. A escolha, eu não tenho como te cravar agora a titularidade deles, porque eu preciso olhar o Curitiba, cara. E eu sou sincero, eu não olhei ainda, vou olhar hoje à noite. Começar a olhar hoje à noite, começar a estudar o Curitiba, diante desse jogo que eles jogam, e o penúltimo, porque, cara, eu estava muito focado nesse jogo aqui. Pô, que nós trabalhamos com esse jogo aí, vocês não têm noção. E assim vai ser todos os jogos, né? Com o Santos também a gente trabalhou muito, infelizmente, né? A gente não performou bem lá. Mas hoje sim, hoje esses atletas que entraram, né, performaram bem. Cara, é ruim falar isso, porque a variável é difícil, né? Tem 3 resultados sempre, mas eu confirmo para vocês e dou certeza que os caras vão melhorar demais. Já tem menos dúvida nas funções, nós já estamos preenchendo melhor os setores, a questão do conceito de trabalhar em linha já melhorou, a gente já conseguiu fazer 2 trabalhos disso aqui, mesmo com pouco tempo a gente conseguiu inserir trabalho de conceito ali, para não ter dúvida quem salta, quem não salta, a hora de ir, a hora de não ir, por que vai, por que não vai, dá uma função bem definida para ele, e diante disso a gente vai melhorando a performance. Boa noite, Júnior. Carlos Zanqueta, Rádio Grego. Você que chegou há pouco tempo falando que era o maior desafio da sua carreira, o Guarani Futebol Clube. Você deixou o campo hoje muito motivado com o apoio da torcida. Você está conseguindo recuperar a torcida para você, com o Guarani. Você já pensou em colocar no mesmo time o Chay e o Luan Dias para que possa dar uma movimentação melhor ao Guarani? Legal, cara. Cara, Bom, primeira questão do torcedor... Eu sei a importância do torcedor. Viu? Na verdade é o maior desafio da minha carreira, mas eu sei o quanto é importante o torcedor, porque no Santa Cruz, CRB e principalmente agora no Figueirense, em 2022, eu vi a importância do torcedor. Eu senti isso. Eu sei o quanto o jogador cresce com esse apoio. Então, assim, era 16 mil, 15 mil no Orlando Scarpelli. Pô, nosso time mesmo, assim, desculpa o termo, mas sem dinheiro, com uma folha baixa, a gente conseguiu chegar no quadrangular da final da Série C com chance de acesso até a última rodada. E vou dizer sinceramente, ninguém acreditava. Então, eu via o quão fundamental é o torcedor, né? E eu sei que aqui também é assim. Essa identidade que o clube tem com o seu torcedor é muito forte, cara, e não é de hoje. Eu estudo também, né, um pouco a questão do contexto aqui, da rivalidade, enfim. Então, não é para mim, não estou fazendo isso para mim, não pode ter certeza que eu estou chamando o torcedor para apoiar o atleta. Eu, com certeza, vou ser xingado, não tem problema. Eu quero que o torcedor, que o atleta se sinta bem com o torcedor ao seu lado, sabe? E se o dia que nós perder aqui, que, né, um dia vai acontecer, não tem problema, pode... reclamar, xingar depois do jogo, mas enquanto nós estivermos dentro do campo ali guerreando, lutando, brigando, eu gostaria que o torcedor nos apoiasse. Terminou o jogo aí, sem problema nenhum. E foi o que aconteceu hoje, mano. Desde o início o torcedor nos apoiando. Né? Torcida organizada, com o torcedor, foi muito legal, fiquei muito feliz. Então isso eu quero aparecer aqui, cara. Pô, eu quero que o torcedor, né, confie em nós, tenha prazer de vir aqui ver o Guarani jogar. Nós vamos chegar, vocês vão ver, nós vamos chegar numa performance, ter uma circulação melhor, de ter um jogo apoiado melhor, o jogo mais ofensivo, mas mais vistoso, nós vamos chegar nesse nível, e eu não vejo problema nenhum do Chay e o Luan Dias jogar junto, tá? Em 2015, nós jogávamos num 4-1-4-1, nós tínhamos um volante só no Luverdense, que era o Muralha, nós tínhamos 4 beiradas por dentro, e um 9, que era o Tozinho, Osman, Diego Rosa, Alípio e Lucas Fernandes, pode buscar. E nós ganhamos do América Mineiro fora. Então, assim, não tem por que não jogar. Se cumprir função, vai jogar. Né? Se ele cumprir função, eles cumprirem função, joga 5 atacantes, se eles quiserem. Depende deles. Boa noite, Júnior Rocha, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. Primeiramente, parabéns pela primeira vitória, que seja a primeira de muitas à frente do Guarani. Amém. Júnior, você fez um 4-1-4-1 contra o Santos e hoje altera drasticamente o esquema, vem para um 4-3-3, né? Então, primeiro assim, tem alguma possibilidade de haver esse tipo de alteração conforme jogo, conforme adversário?
Ou seja, o Guarani vai oscilar o jeito de jogar conforme adversário, dentro e fora de casa. E eu queria que você comentasse um pouco também sobre o João Vitor. Ele jogou praticamente, depois que o Guarani fez 1-0, na última linha, né? Encostando ali, formando quase que uma linha de 5 e ajudou demais, inclusive na marcação, saindo com velocidade. Falar um pouquinho dele. Perfeito. Questão do 4-1, 4-1, 4-3-3, a gente na fase ofensiva lá contra o Santos, como a gente foi o primeiro jogo, a gente estava se ajustando ainda, a gente era para baixar um pouquinho os blocos de marcação, um pouquinho mais de compactação, sabe? A gente não conseguiu. E eu assumo que foi um pouquinho de erro de estratégia minha, porque eu poderia ter baixado, feito o Santos sofrer um pouquinho mais, nesses ajustes que nós estamos fazendo. Mas eles são tão corajosos, cara, que a gente foi nesse 4-1, 4-1 para pressionar o Santos em cima, né? A gente treinou isso. A gente treinou a pressão, bloco alto, bloco médio e bloco baixo. Nós treinamos isso. Só que eu achei que esse bloco baixo ele ficou um pouco vulnerável, porque o Léo demorava para entrar entre linhas ali, para nós ficar com 3 zagueiros, tirar os corredores do Santos, que é muito forte, que é onde eles conseguiram os gols iniciais ali. Então, assim, vai depender da formação que eu achar ideal. Eu estou ainda... Por exemplo, ninguém achou que o João Vitor ia iniciar e iniciou porque... Muito bem, então a palavra do Júnior Rocha, técnico do Guarani, analisando todo o contexto. Que personagem é Júnior Rocha, hein? Espetacular, cara. Ele é um baita personagem, grandes frases. Já gostei demais das entrevistas do Júnior Rocha. Ele falou assim, teve um momento Caio Ribeiro ali, né? Desculpa a palavra, mas não tinha dinheiro. Super ofensivo. Grande Júnior Rocha comemorando a vitória do Guarani. E com ideias interessantes, né, Gabi? Que a gente vai, claro, abordar aí nos próximos dias, Sim. mas sobre a questão do esquema, sobre essa possibilidade do Luan Dias com o Chay, a recuperação do Chay. Foi uma entrevista muito interessante do Júnior Rocha, né? Não, muito bem humorado, empolgado, né? Boas respostas, otimista, defendendo o elenco bastante, né? Falando que os jogadores que estão saindo lesionados, a torcida não vai sentir falta, porque quem tá no banco de reservas vai dar conta do recado. Não falou tanto de tática técnica, Júlio, porque ele tá há pouco tempo, mas pelas palavras dele, ele falou de resgate de identidade, de time aguerrido, agradeceu muito a torcida, quer que jogue junto, fala de comprometimento, de alma, de coração. Então tudo isso é muito importante, né? E outras palavras também dele, falando que vai melhorar, que quer um jogo mais vistoso. Então acho que é isso, ele fez a leitura correta. O Guarani ele precisa de evolução, ele precisa melhorar, só que a vitória de hoje foi importantíssima e o torcedor tem que comemorar muito. Agradecendo o Gabi Castro, um abraço pra você, ótimo final de semana, feliz Dia das Mães, viu, Gabi? Pra todas as mães da sua família. Muito obrigado, Júlio Nascimento, em especial pra minha mãe, pra Maria Vitória e pra Raíssa, né? Minha esposa que está grávida, em breve vem um filhão por aí, um grande abraço. Essa era a deixa. Boa, Gabi. Valeu. Um abraço pra você. Um beijo também, Adriano Almeida está na escuta, será? Sim! Ô, Dri, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e ótimo final de semana pra você, viu, Dri? Pra você também. Deixa um beijo aqui pra minha mamãe Martina, né? Amanhã é dia dela. E na terça-feira eu volto no microfone CBN com Coritiba e Guarani. Forte abraço a todos. Trabalhos técnicos da CBN neste sabadão com o mestre bolacha Eduardo Rodrigues. Fechamos a conta. Guarani 2, Botafogo 0, Operário 1, Ponte Preta também 1. A gente volta segunda-feira, 11 horas no CBN Esportes. Grande abraço, feliz Dia das Mães e das Mamães. Tchau, tchau. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Repórter CBN. Sábado, 11 de maio de 2024, o governo federal continua buscando formas de ajudar os pequenos agricultores impactados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Em entrevista à CBN, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que o governo estuda um aperfeiçoamento de acesso aos financiamentos liberados. Ele também destacou a importância